Boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e redes sociais do Parlamento Caxiense. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que visa combater o preconceito e a discriminação contra as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Aqui no Legislativo tem uma frente parlamentar dedicada à defesa dos direitos desse grupo e que promove agora uma série de palestras sobre o tema que se estendem até às 8 da noite. Ao meu lado está o vereador Alexandre Bortoluz, que preside a frente. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Boa tarde. Você pode nos contar um pouco mais sobre o evento? Claro, com certeza. Para nós é de extrema importância esse evento da nossa frente parlamentar de conscientização dos autistas e portadores de doenças raras, porque eu estava conversando antes com algumas mães e eu sempre expliquei para elas que a gente tem que reforçar, tem que fazer evento, tem que trazer palestras, justamente para que a gente consiga conscientizar cada vez mais as pessoas de que, sim, existem pessoas que precisam atenção do poder público e essa causa das pessoas com transtorno espectro autista é uma causa que vem numa crescente e o poder público tem que ficar atento a todas essas situações, bem como a população, para saber como lidar com essas pessoas, crianças, adolescentes, enfim, até mesmo adultos, em alguns casos em específico. Certo, muito obrigado. Agora eu destaco alguns dos palestrantes que vão falar durante essa tarde. Miriam Constante, que é instrutora de primeiros socorros, Milena Antunes e Paola Rodrigues, psicólogas e neuropsicólogas. Eu convido vocês agora a nos acompanharem nas palestras de hoje, TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Boa tarde a todos os presentes. Damos início à nossa Semana Municipal Alusiva ao Autismo. E aqui queremos enaltecer o trabalho e o esforço de todos os vereadores que trabalham na Frente Parlamentar de Conscientização ao Autista e portadores de doenças raras. Eu estou como presidente dessa Frente Parlamentar, a vereadora Daiane Mello está secretariando a Frente Parlamentar. E aqui desejo uma boa tarde a todos. E, inicialmente, nós queremos saudar aqui a presença da nossa secretária da Frente Parlamentar, Daiane Mello, o presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Lucas Carenato, a presença dos vereadores Daniel Santos, Edson da Rosa, Capitão Ramon, Aldonei Machado, Wagner Petrini, Caleb Garbim, vereador Iago Stock Morandi, vereador Tenente Cristiano Becker, vereadora Andressa Marques, vereadora Sandra Boneto, vereadora Sandra Malman, Andressa Malman, perdão, Andressa Malman. E se eu não citei alguma autoridade, eu peço... Vereador Edson da Rosa eu citei, sim, vereadora Aldonei citei. Tem mais autoridades aqui, peço perdão. Vice-presidente da AMA Caxias, Luísa Aparecida Silveira Palhano. Secretário de Saúde não se encontra. Milena Escopel, representando a vereadora Marisol. TEA Juntos, Jussara Monteiro. AMA Caxias, Luísa Palhano. Representando o deputado Neril Carteiro, Valdocir Santos. Representando a deputada Denise Pessoa, Miguel da Lauba, o Centro Dia Caxias, Aline Salvador, a Associação dos Raros, Vivian Bordim, FGTAS, Luiz Caetano, Conselho de Saúde, Samanta Nascimento, e Fabiana Andrade, representando o vereador Pedro Rodrigues. Agora sim, se faltou alguma autoridade, eu peço escusas e que comunique às nossas assessorias aqui da mesa. E que não está aqui no protocolo, mas a presidente da Associação das Doenças Raras, Alexandra Porem, que inclusive está auxiliando também na organização deste evento. De antemão, um agradecimento muito especial aos nossos palestrantes, Cláudia Comim, médica veterinária e instrutora de equitação, Ivonete Gaik, gerente do Instituto Unité e especialista em aba e TEA, Andréa Argenta
Stefanon, mãe atípica, advogada, pós-graduada em Direitos dos PCDs e especialista nos direitos dos autistas. A Miriam Constante, instrutora de primeiros socorros, especialista na Lei Lucas, graduada em Gestão Hospitalar. Flávio Dias, barbeiro, especialista em cortes kids humanizados. Milena Antunes, psicóloga e neuropsicóloga. Paola Rodrigues, psicóloga e neuropsicólogas. E agradeço a presença de todos aqui neste plenário e quem nos acompanha pela TV Câmara, Canal 16 e pelas redes sociais. Hoje é um dia muito especial, mas infelizmente eu não posso deixar de mencionar aqui que Caxias do Sul vive um momento muito delicado, de luto e de muita dor, em função do ocorrido ontem na escola João Desorze, com a professora Thaís, agredida a facadas, e do falecimento de mais um herói da Brigada Militar durante o cumprimento do dever. Então, reforço o nosso mais profundo sentimento à família e aos amigos do soldado Nazário, e também nossa solidariedade e desejo de pronta recuperação à professora Thaís, que, segundo informações que temos, graças a Deus, não corre risco de vida, e já saiu do hospital agora no início da tarde, apesar do ocorrido. Mas, de alguma maneira, tentando virar essa página, hoje é com extrema felicidade que celebramos o dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo. Muito me honra aqui ter proposto e presidir a Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas e Portadores de Doenças Raras, com apoio dos nobres colegas que compõem junto este importante colegiado. É importante ressaltar que essa pauta, essa causa, ela é uma causa que ela não tem partido, ela não tem lado A, B, C ou D. Ela é uma causa de todos. E eu fico muito feliz que é uma das maiores frentes parlamentares desta casa. Tem mais da metade dos vereadores que fazem parte dessa frente parlamentar. Já realizamos, no último dia 28 de fevereiro, o primeiro Dia Municipal das Doenças Raras aqui em Caxias do Sul. Lei vigente e data celebrada pela primeira vez agora em 2025, em nosso município, o que foi originada a partir de um projeto nosso ainda no ano passado, aqui no Poder Legislativo. Muitos aqui presentes estavam também naquele evento, que foi um sucesso. Hoje temos o orgulho e a alegria de poder realizar o seminário alusivo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com muita interação e o privilégio de ouvir especialistas tão qualificados das mais variadas áreas, que possamos cada vez mais fortalecer e ampliar a visibilidade da pauta por uma sociedade consciente, justa e inclusiva. Contem com este vereador, contem com a frente parlamentar, com essa casa legislativa, que com certeza todos os nossos colegas desta casa, com certeza vão apoiar também. E vamos para o nosso evento, porque o brilhantismo hoje fica por conta de cada um de vocês. Estamos aqui como vereadores, mas no dia de hoje de coadjuvantes. Muito obrigado pela presença de todos e um ótimo seminário para nós. E aqui eu quero anunciar que nós exaustivamente procuramos no sistema da Câmara, mas já vamos corrigir esse erro crasso, mas infelizmente não tínhamos até então o Dia Municipal de Conscientização dos Autistas. E vamos protocolar via Frente Parlamentar em conjunto, com todos os vereadores e todos os vereadores que queiram assinar também, no dia de hoje, marcante, no dia 2 de abril, essa lei municipal. Pode parecer só um dia municipal para algumas pessoas que veem isso de fora, mas a importância que esse dia municipal vai trazer consolidado por lei, e já tem uma importância o nosso Dia Mundial, que estamos comemorando hoje, é de grande valia. Nós temos sempre que estar fomentando a pauta. Nós não podemos deixar cair no esquecimento a pauta das pessoas autistas. Tá bom, pessoal? Um excelente evento para nós, um ótimo seminário a todos. Mais uma vez, obrigado aos palestrantes. E, de imediato, eu vou passar
a uma saudação inicial para o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Lucas Carenato. Obrigado, boa tarde para todas e para todos. Parabenizar o colega vereador Bortola, que é o presidente da Frente Parlamentar. Eu acho que é uma das frentes mais queridas e disputadas no bom sentido, né? E um tema importante, um tema necessário para a nossa sociedade. Hoje, como bem disse o vereador Bortola, um dia difícil, né? Tá calor, um dia muito pesado para a nossa cidade em face do ocorrido, né? 2 profissionais do serviço público que foram atacados trabalhando, uma professora e um policial, né? E isso demonstra também que a gente precisa repensar um pouco, né, na inclusão, no respeito, enfim. São muitos temas que a nossa sociedade precisa avançar para que a gente possa viver num ambiente melhor. Mas, nessa fala breve, eu pensei aqui, e quando sou professor, para quem não me conhece, né, professor, pesquisador, professor da rede municipal, e o tema do autismo ele é muito recente no Brasil, especialmente na educação, né? Parece que já tem uma vida toda, mas há 15 anos atrás, na rede municipal, por exemplo, quando a gente falava de autismo, era um clichê, eram coisas muito embrionárias ainda. E que bom que a ciência avançou e que bom que nós avançamos. Mas eu quero fazer uma deferência a 2 mães que acho que simbolizam muito bem a luta dos autistas na nossa cidade, que é a Luísa, que eu peço que fique de pé, da AMA, e a Jussara, da TEA Juntos. Fiquem de pé. Porque eu acho que se existe algum lugar, depois do nosso passamento aqui nesse plano, e algum lugar muito maravilhoso, muito bom, o paraíso, o céu, enfim, o nome que cada religião dê, certamente vocês e todas as mães que lutam pelo tema da inclusão, pelo tema do autismo, numa sociedade ainda que tem tantas amarras e tanta dificuldade, o céu e o paraíso é de vocês. Então, a vocês, Luísa e Jussara, e peço que as outras mães de autistas, sei que tem dos raros, que fiquem de pé. A todas as mães e pais de autistas, a vocês a nossa deferência. Muito obrigado. E obrigado por terem, né, ficado de pé, porque o agradecimento é para vocês. E isso aí, Davi, isso aí. E se essa casa também tem essa pauta como uma das principais, é porque vocês estão aí questionando, cobrando do poder público. Então, vida longa a vocês, né, com saúde, paz, e que nós, aqui na nossa função de legislador e de fiscalizador, a gente possa ter atenção, por exemplo, no orçamento, na discussão do orçamento e tantas outras coisas que vão ao encontro das necessidades que os vossos filhos e filhas precisam. Por fim, vereador Bortola, comentei aqui, nós estamos planejando uma série de grandes debates que nós estamos chamando. Eu já conversei com a Jussara, com a Luísa, com a Raquel, do Unitea, e nós vamos promover um grande debate com uma especialista nacional e cases de outros municípios que tenham avançado mais, especialmente no tema da saúde, todas as dificuldades que a gente tem. Então, o vereador Bortola vai ficar encarregado de organizar, juntamente com a entidade, com todo o apoio da casa, no que se refere a trazer as pessoas, enfim. Acho que a gente precisa estar discutindo isso continuamente. O vereador Bortola está delegado para isso e, conforme a gente for tendo mais informações, aí no início do segundo semestre, a gente vai apresentar para vocês. Tá certo? Muito obrigado. Que bom que tem vários colegas vereadores. Eu tenho outra reunião daqui a pouco, mas a gente segue sempre à disposição. Parabéns, vereador Bortola, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, presidente dessa casa, Lucas Carenato. Eu vou pedir também para fazer uma saudação inicial à secretária, vereadora Daiane Mello, desta frente parlamentar, por gentileza.
Boa tarde a todos os vereadores, ao presidente da Frente Parlamentar, Alexandre Bortoluz, ao presidente dessa casa, Lucas Carenhato, todos os vereadores que estão aqui, mas, em especial, o público que veio acompanhar essa palestra, né? Palestra de várias pessoas que conhecem, que têm o conhecimento de causa, né? Porque a gente precisa dividir o conhecimento dessa causa tão importante. Fiquei muito feliz agora ouvir o vereador Lucas dizendo que o secretário Geraldo está se dirigindo para cá. Acho muito importante a questão da Secretaria da Saúde estar presente, porque as áreas têm que se interligarem, né? Educação, inclusão, a saúde, a presidente do Conselho de Saúde está aí também. Então, é muito importante. Quero saudar mais uma vez, então, os palestrantes, vereador Bortola, a Cláudia Comim, a Ivonete Gaik, a Andréia Argenta Stefanon, a Miriam Constante, ao Flávio Dias, o sensei Ronaldo Fagundes, a Milena Antunes e a Paola Rodrigues. Vocês que têm direito de fala hoje para realmente dividir esse conhecimento que vocês têm sobre a área. Precisamos divulgar mais essa questão do autismo, da inclusão, pulsa o coração da gente. Então, a gente quer escutar vocês para também poder propor melhorias, políticas públicas para a nossa sociedade que tanto precisa. E as mães, pais atípicos, famílias atípicas têm que ficar juntos nessa causa, porque somente assim a gente vai demonstrar para a sociedade que vocês não estão sozinhos, que tem um poder legislativo aqui preocupado com essa situação e propondo atividades importantes como essa, nada mais justo que no dia, né? No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, e agora que vai ser protocolado hoje, então, né, pela nossa frente, então, o Dia Municipal também. Meu muito obrigado a todos, e hoje, como disse o vereador Bortola, é dia de ouvir vocês. E um agradecimento aqui especial a toda a equipe dos vereadores que estão trabalhando hoje aqui para que esse evento seja um sucesso. Afinal, um seminário das 14 às 20 horas, a gente sabe que não é fácil promover e ninguém faz nada sozinho, né? Aqui é uma equipe da Frente Parlamentar e todos os vereadores envolvidos. Em nome da Cris, eu agradeço. Era isso, presidente. Só reforçar esse agradecimento, vereadora Daiane, em nome da Cris, minha assessora, agradecer os assessores de todos os vereadores que se engajaram nessa causa, que correram atrás, inclusive do nosso coffee break, né? Então, ajudaram financeiramente os vereadores também. Muito obrigado a todos por entenderem a importância deste momento aqui que nós estamos vivenciando hoje. Antes de dar início às nossas palestras, aos palestrantes, vou pedir licença a todos vocês para que a gente consiga realizar agora um momento muito especial. E nós estamos aqui com a senhora Cláudia da Linha, isso, que é uma mãe atípica, e com o Arthur da Linha, que é autista, né? E por incrível que pareça, não, né? Mas com toda a dedicação, capacidade e tato e carinho, os dois estão lançando no dia de hoje 2 livros, um escrito pela Cláudia e outro escrito pelo Arthur. O livro da Cláudia, Ser Diferente é Normal. E o livro do Arthur, O Mundo do Arthur. Então, aqui eu quero te dar muitos parabéns, Arthur, muito mesmo, de coração, porque tu é um exemplo para todas aquelas crianças, adolescentes, para todos os autistas, que eles entendam que sim, o lugar do autista é onde ele quiser e ele pode fazer o que ele quiser. Parabéns mesmo. Eu vou chamar vocês dois aqui à frente. Por gentileza, para a gente... Tá, sim. Chamar vocês dois para compor a mesa diretora e, de imediato, aqui, pode, por gentileza, aqui do nosso lado. Então, de imediato, eu vou passar a palavra primeiro para a Cláudia, pode ser? E depois para o Arthur. Tu vai ter que falar para nós. Agora tu é famoso, Arthur.
Vai ter que falar. Pois é. Cláudia, fica à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer pela presença de todos, mas principalmente pela oportunidade que vocês estão nos dando, né, de que a gente possa mostrar um pouco, além do nosso trabalho, principalmente da nossa vida. O Arthur foi uma criança diagnosticada aos 3 anos, teve muita dificuldade na parte motora, dificuldade na fala. Ele foi falar com quase 5 anos. E esses livros não são só livros, são projetos, né, que são partes da nossa vida. Esse aqui, sobre um pouco das coisas que eu passei, e principalmente que eu aprendi, que acabei me tornando hiperfocada no tema. Estudo diariamente sobre o tema, para ver como eu posso ajudar tanto a ele, quanto ao meu outro filho, Lucas, que tem 5 anos, que também foi diagnosticado no espectro. E é uma forma minha de falar para o mundo, quanto para mais pessoas melhor, esse livro, para dizer para as mães e para os pais e avós, que eu sei que as famílias interagem de uma forma muito ampla no espectro, que a gente tem muitas possibilidades de crescer e de transformar os nossos filhos. E, por mais pesado que seja o diagnóstico, a melhor escolha sempre é o filho da gente, né? Por mais difícil que seja. E que a estrada é longa, tortuosa, mas que a gente consegue chegar lá com o apoio do máximo de pessoas que puderem e quiserem nos apoiar. E o livro do Arthur, então, é um projeto de inclusão que fala sobre ele. O Bortola está dando uma olhadinha ali, vai ver que é a forma com que ele se manifesta na sociedade, né? Então, esses projetos são para que as famílias consigam ver uma luz de que, seja nível 1, nível 2 ou nível 3, não importa, eles têm possibilidade de evolução. A gente sabe que a realidade, às vezes, pode ser dura e a evolução pode não vir, mas a gente tem que sempre acreditar no melhor e trabalhar pelo melhor. O Arthur foi diagnosticado, na época nem existia 1 e 2, e 3, era leve, moderado e severo. Ele foi entre moderado e severo, na época do diagnóstico. Hoje, ele pode estar aqui com nós, conversando, aguentando estímulos de luzes fortes, de sons. Então, acreditem nos filhos de vocês, lutem por eles. Mesmo que não venha toda aquela vitória que a gente espera, alguma vitória vai vir. Obrigada. Agora eu vou passar, não desmerecendo a mãe Cláudia, eu vou passar para a estrela do dia, né? Que é o Arthur. Mas diz o Arthur que não tem nada para falar, mas só dar uma boa tarde, já está ótimo. Boa tarde. Bem, quem me ajudou a fazer esse livro foi minha mãe. Eu ilustrei. Porque você gosta muito de... Eu gosto muito de desenhar, sabe? E agora o que você quer fazer? O que nós estamos fazendo em casa? Bem, a gente está fazendo um novo livro sobre o meu projeto. E eu estou trabalhando na minha série animada. Também vai demorar, eu acho que pode ser lançado em outubro. Como é que vai ser o nome do livro que você quer escrever? Vai ser Os Irmãos Gatos. E aí, quando lançar, nós vamos vir aqui de novo, pedir para lançar o seu livro que você está fazendo agora. Sim.
Muito obrigado, Cláudia e Arthur. E quem quiser adquirir o livro da Cláudia e do Arthur, vai só procurar ela. Acho que estava exposto aqui, mas está lá em cima o pai. Um abraço ao pai, que também acompanha diuturnamente aí. Viu? O pai que fez tudo isso se tornar possível. A Cláudia estava me falando. Obrigado mesmo de coração pela presença. Então, de imediato, agora nós vamos passar aos nossos queridos palestrantes. Antes disso, eu vou saudar aqui o representante da Secretaria da Saúde, então o secretário não chegou ainda, mas o Dr. Fabiano Fernandes, diretor clínico médico de atenção primária, que está aqui no plenário com a gente. Muito obrigado pela presença. Saudar também o vereador Juliano Valim. Obrigado pela presença, vereador. E agora, de imediato, nós vamos passar na nossa primeira palestrante do dia, a senhora Cláudia Comim, médica veterinária e instrutora de equitação. Eu vou pedir só para nós desfazer a composição da mesa e prestigiar ali ou do plenário ou aqui da cadeira dos vereadores. Fiquem à vontade, gente. Ah, tá. Perfeito. Muito obrigada. É aqui? Aí. Como? Pode ser, pode ser. Pode ser aqui, mas acho que eu sem fio. Desculpa, não tinha te dado. Tá, então pode ser. Bom, boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo ao convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Parabenizar todos os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar por abrir um espaço tão importante para falar sobre esse tema num dia tão importante quanto hoje. E minha tarefa é falar um pouco do nosso trabalho com a ecoterapia e apresentar um pouco dos benefícios que esse trabalho traz para crianças com o transtorno do espectro autista. Me apresentando rapidamente, só antes, eu, então, sou proprietária do EcoCenter, sou instrutora de equitação, né? A minha função na equipe é a parte pré-esportiva e a parte dos cavalos, né? Eu tenho os terapeutas que fazem os atendimentos diretamente e também sou médica veterinária. Eu vou iniciar conversando um pouco com você sobre os benefícios de andar a cavalo, né? Esses benefícios, eles acontecem, vamos falar especialmente para as crianças e para quem tem deficiências, mas esses benefícios eles são para todos nós, né? Então, qualquer um de nós que andar a cavalo vai ter esses benefícios e é só para a gente entender como é que funciona depois com as crianças ou adultos com deficiência. Então, alguns, né? Aqui eu citei vários, mas concentração, atenção, ansiedade, a parte de autoestima, autoconfiança, toda a parte de melhora de postura, equilíbrio, tônus muscular, vou explicar tudo por quê depois. A parte de respiração, circulação, digestão, todas as funções orgânicas do nosso organismo, porque é uma atividade física também, né? E habilidades sociais e comunicação, também vamos falar um pouco sobre isso depois. Opa, perdão. E por que todos esses benefícios? Falando um pouco do cavalo. O cavalo, então, é um animal que eu acho que todo mundo tem uma relação de fascínio, né? Um animal grande, muito bonito, e tem junto um temor, né? Por toda essa questão. Tem quem morre de medo e tem quem tem muita facilidade em chegar perto e se aproximar. E, mesmo sendo grande, ele é um animal extremamente dócil, né? E extremamente aberto a ter um relacionamento com a gente quando eles confiam nas pessoas. E também o cavalo, ele tem... A gente fala muito disso, porque que os animais são utilizados na terapia, né? Essa questão de ser um espelho. O cavalo tem muito isso, de sentir o que a gente sente, de sentir se a gente está com medo, de sentir se a gente está ansioso, nervoso, feliz. Isso fica muito claro para quem trabalha com eles, que eles têm essa percepção muito fácil. Além disso, eles têm um tipo de relacionamento diferente, né? A criança tem um relacionamento com o cavalo diferente do relacionamento interpessoal, em termos de aceitação. É um relacionamento sem julgamento, é um relacionamento sem, né, seguro. As pessoas, a gente acaba tendo
preconceitos ou julgamentos meio automáticos, né? E os animais, eles não têm isso, né? Se a criança caminha ou não caminha, fala ou não fala, para eles o relacionamento não é nisso que se baseia. E toda a importância histórica, né, do cavalo no processo de evolução humana, desde as guerras, desde que... Então, o cavalo ele tem diversos pontos, né, para ser utilizado na terapia. Eu estou brigando com o passador de slides, gente. Não deem bola. Agora, só colocando um pouco a ecoterapia para entender o que é, né, para quem não tem tanto conhecimento, a gente entra nas atividades assistidas por animais, né, que é o global, que pega todas as atividades com cachorro, com golfinho. Hoje tem até atividade assistida com répteis e cobras. E a gente vai afunilando, né? A gente entra nas atividades assistidas por equinos e depois terapias assistidas por equinos. Nas atividades a gente pode ter atividade de cunho educacional, outros tipos de abordagem, mas aqui a gente está falando de uma terapia assistida por equinos. E dentro dessa modalidade a gente tem diversos métodos, né? Existe o volteio interativo, a hipoterapia, a equitação terapêutica, mas o nosso trabalho que eu vou apresentar hoje então é a ecoterapia, que é um método terapêutico. Aqui uma definição da Associação Nacional de Ecoterapia, que é a principal, né, a instituição que rege o nosso trabalho no Brasil, que então método terapêutico. Depois eu quero falar um pouco ali, eu coloquei essa parte, foi uma adição minha de que não é um passeio a cavalo, né? E deixar claro para vocês a diferença das duas coisas, que utiliza o cavalo, então, em uma abordagem multidisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, por isso que a gente tem trabalhando o instrutor de equitação na equipe, profissionais da área da saúde e profissionais da área da educação, como pedagogos, também atuam na ecoterapia, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas, então, com deficiência. Para entender um pouco, então, também, assim, aqui ainda dentro do conceito da Associação Nacional, né, o cavalo vai ser o agente promotor dos ganhos a níveis físicos e psíquicos. Para a gente entender um pouco o nível físico, né, a gente entra que é uma atividade física que tem a participação do corpo todo e que vai contribuir para a força muscular, relaxamento, todos aqueles benefícios que eu comentei antes. E, entrando um pouco nos benefícios mais psicológicos, a interação do homem e cavalo, né? Essa interação vai ter grande papel ali em vários dos benefícios que a gente vai comentar que a ecoterapia tem para as crianças com o transtorno do espectro autista. Já agora, especificando um pouco mais, eu tentei colocar bastante fotos do nosso trabalho também para ficar um pouco mais, né, compreensível, lúdico. Eu citei 4 dos principais benefícios para as crianças com TEA, então, que são a melhora da socialização, a melhor percepção do ambiente externo, melhora no ajuste tônico postural e a melhora da comunicação. Depois eu vou comentar um pouco sobre todos esses itens para vocês. E aqui também ainda alguns benefícios um pouco mais descritos, né? Como eu comentei no início, a autoconfiança, isso para qualquer pessoa, mas no caso das crianças é bem interessante porque eles vão estar montados e controlando um ser de mais de 400 quilos em geral. Então isso vai ter sempre, né, uma questão de confiança e de autoestima. O equilíbrio, durante uma sessão de ecoterapia, que são 30 minutos, a gente vai ter mais de 21.000 ajustes tônicos que esse praticante vai receber. Então, o movimento do cavalo vai proporcionar todo esse ajuste e todo esse trabalho muscular do praticante. Força e mobilidade, então, o praticante, em todo momento, vai ter que estar controlando a sua postura, corrigindo sua postura, vai fortalecer toda a musculatura de região de core, melhorando o equilíbrio. E foco, a gente sempre vai trabalhar com, né, vai relaxar, vai acalmar antes da montaria, e depois, conforme a evolução da criança, ela vai ter tarefas também em cima do cavalo, e ela vai precisar desenvolver o foco dela para realizar essas tarefas, né? A comunicação, ela é extremamente estimulada, tanto a verbal quanto a não verbal, né? A não verbal na comunicação com o cavalo, força da perna para o cavalo poder se locomover. Tem crianças que chegam a conduzir o cavalo sozinhas, então a utilização das rédeas, utilização da voz depois também para solicitar que o cavalo se movimente. E sempre em comunicação, né? O nosso atendimento ele está sempre tem 3 seres envolvidos, no mínimo, que é o terapeuta, o auxiliar guia e o cavalo. Então, durante o atendimento também a linguagem, a comunicação verbal é muito estimulada. E a motivação a gente cita por quê? Porque é uma terapia num cenário totalmente diferenciado.
A criança vai estar na natureza, com vários outros cavaleiros, vendo vários cavalos, vendo diversos outros animais. No nosso passeio, eles vão ver pato, passarinho, cachorro, galinha, coelho. Então, a gente tem um ambiente extremamente rico, né? E isso dá uma motivação maior para a criança querer participar da terapia. Aqui, só para... Deixa eu tentar voltar aqui, ver se eu tenho o... Acho que não. Aqui, só para comentar as duas imagens que ficaram ali em cima. Essas duas, é uma adolescente e uma criança, os dois são autistas, né? E essa aluna da foto de baixo, ela já tinha autonomia, já trotava com o cavalo. E o aluno da foto de cima, essa foto aconteceu num evento de inclusão, que o nome foi Inclusão Serrana. A gente também tem o projeto de levar crianças que chegam à independência de condução do cavalo para provas, né, de inclusão, como é a inclusão de ouro, que é uma prova que faz parte do freio de ouro da BCC, né? Então, esse ano a gente vai estar levando a primeira turminha para participar da prova de inclusão de ouro. Primeiro na classificatória de Caxias, né? Vamos ver se a gente chega em esteio depois com essa turma também. E agora explicando melhor um pouco como tudo isso acontece, né? Como é a sessão de ecoterapia e como que a gente conquista esses benefícios, como é que a gente consegue chegar neles. Então, a sessão, principalmente com as crianças com autismo, a gente vai tentar sempre manter uma rotina no início, né? Porque, às vezes, só o chegar lá no ambiente é um ambiente extremamente diferente, e as crianças acabam, às vezes, se desorganizando um pouco, porque é tudo muito novo e é muita informação e muito estímulo. Então, nos primeiros dias, às vezes, a criança não vai montar no cavalo na primeira sessão. Eu tenho até um caso bem recente. A gente teve, a mãe até me disse, até ele entrar na rotina é difícil, ele demora para focar. E eu disse para ela, com paciência, a gente sempre chega lá. A gente já teve criança que demorou 1 mês para montar, já teve criança que demorou 6 meses para aceitar a montaria. Se os pais têm, né, a paciência para aceitar, essa criança demorou 4 sessões para ficar os 30 minutos no cavalo. E hoje os pais estão extremamente realizados, né? Porque no início ele queria explorar o ambiente, ele dava atenção para o cavalo, mas era muita informação, ele não queria só o cavalo naquele momento, né? Então, hoje ele fica os 30 minutos no cavalo e os outros 15 minutos explorando o ambiente, mas agora ele já monta super fácil. Inclusive, aqui eu vou comentar, né, da questão do mesmo cavalo, que a gente tenta manter a rotina. A gente vai... Essa criança, a gente manteve por 2 meses o mesmo cavalo, e nessa semana a gente fez a primeira troca de cavalo, porque, às vezes, a troca não é bem aceita, né? E foi super tranquilo, né? Então, para ver como ele já se adaptou, já está super gostando da terapia e super participando da terapia. Então, a gente vai sempre iniciar com uma adaptação ao ambiente, né? Porque a gente está num local com baias, com pavilhões, com pistas, com picadeiro, com uma área enorme de passeio de floresta, né? Então, a gente vai sempre fazer essa adaptação da criança primeiro ao ambiente. No início, vai sempre ser mesmo dia e horário, mesmo terapeuta, mesmo cavalo, até essa adaptação. E a mesma sequência de atividades, né? A aproximação do cavalo, a adaptação, né? A descoberta do ambiente, a montaria e, no final, a despedida. A gente trabalha todas essas etapas daí com as crianças. Sempre em primeiro plano, para nós, o mais importante é o relacionamento com o cavalo, não é necessariamente a montaria, né? A montaria faz parte, mas o relacionamento com o cavalo, principalmente no caso de crianças com TEA, ele é extremamente importante, porque a criança aprender a lidar com o cavalo, ela vai ter que dar um jeito de se relacionar com outro ser, né? E o cavalo, para ele poder trabalhar com ele vai ter que ter esse relacionamento. Então, a gente já começa ali a ter um início de socialização, um incentivo à socialização a partir do cavalo. E o relacionamento, como eu comentei antes, é diferente das relações interpessoais, né? O cavalo não vai ter nenhum tipo de julgamento ou de rejeição. Inclusive, os cavalos percebem muito bem a diferença de quem está montado, né? Eles têm reações extremamente diferentes. A gente tem um cavalo... atualmente, a gente está trabalhando com um cavalo que não é de ecoterapia, que é um cavalo que tem uma mania bem grande de morder. E, esses dias, a minha colega levou o aluninho dela de 2 anos para fazer... O aluno quis fazer um carinho no cavalo, e ela foi assim preocupada, porque o cavalo mordia, o cavalo baixou a cabeça e deixou a criança fazer o carinho. Então, eles têm a diferenciação muito clara de quem está montando eles, se eles estão em treinamento, se eles estão na ecoterapia. Claro que os nossos cavalos já trabalham há muito tempo e são treinados para isso, mas, para eles, é muito fácil diferenciar um momento de uma aula de montaria e de uma sessão de ecoterapia. Eles sabem o que eles estão fazendo e eles entendem o trabalho deles, né? E aqui também falando da necessidade de foco e concentração. Depois que a gente consegue obter tudo isso, a gente também vai ter redução dos padrões repetitivos, né, que algumas crianças apresentam. A gente consegue trabalhar isso também sobre o cavalo.
Aqui ficou só um pouco, mas está pegando tudo. Agora, falando um pouco dos ganhos motores, né? Que eu falei que a gente tem muito isso. Por que que o cavalo proporciona ganhos motores para quem a gente tem praticantes adultos também, né? Então, para qualquer idade, na verdade. A principal questão é o movimento tridimensional do cavalo. O movimento do cavalo ele é extremamente similar à marcha humana, porque ele tem deslocamento, né? Para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e para frente e para trás. E essa mudança, esse deslocamento tridimensional, ele vai estar sempre provocando ajustes tônicos no praticante. Por mais que ele não queira, ele vai estar sentado em cima do cavalo, o cavalo vai dar o passo, ele vai desequilibrar, ele obriga a criança a voltar para a postura. Então, aqui que a gente vai estar trabalhando os ganhos motores. Então, vai ter o passo, o deslocamento do centro de gravidade do cavalo e, consequentemente, da criança, vai causar um desequilíbrio, vai ter um reequilíbrio por parte da criança do ajuste tônico, isso tudo num passo ritmado, durante 30 minutos. A gente tenta não parar, porque quanto mais tempo naquele ritmo, mais estímulos a criança vai receber. Isso faz com que o sistema vestibular esteja sempre solicitado durante o atendimento, e o sistema vestibular é o responsável pelo equilíbrio, né? Além de toda a força muscular, equilíbrio, tudo aquilo que a gente comentou de ganhos motores. Aqui só uma imagem para mostrar a similaridade do passo do cavalo com a marcha humana. Então, também aqui, para crianças que têm alguma dificuldade de marcha, a ecoterapia sempre traz benefícios, né? As nossas sessões no nosso centro, né? Isso não é regra em centros de ecoterapia, mas a gente trabalha 30 minutos de montaria, 15 minutos no chão. Por quê? De acordo com o que a criança apresenta, nós vamos ter 15 minutos extras para trabalhar o que ela precisa mais. Então, aqueles 30 minutos no cavalo, por exemplo, para uma criança com deficiência de marcha, vão estar estimulando o sistema vestibular e toda a coordenação e equilíbrio dela, e as terapeutas vão aproveitar aqueles 15 minutos finais para continuar esse estímulo realmente caminhando. Aqui, só para... Falei dos 21 mil ajustes tônicos, né? Então, em um movimento de um passo do cavalo, a gente vai ter 4 movimentos verticais, 4 horizontais e 4 laterais. Então, em um passo do cavalo completo, 12 ajustes tônicos. A gente tem uma média, num passo regular, de 60 a 80 passos por minuto, sessão de 30 minutos. O resultado, ali, considerando 60 passos, que é o mínimo, número de movimentos por minuto, isso vai totalizar mais de 21 mil ajustes tônicos em uma sessão. Aqui, trazendo um pouco do cenário terapêutico diferenciado, que eu também comentei no início, né? É a convivência com um ambiente totalmente diferente, com diversos animais. As crianças que vão estar lá vão poder ver diversos outros cavaleiros, vão poder, se tiverem interesse, se já estiverem prontos, socializar com essas outras pessoas, com outros cavalos, com os terapeutas, com outros praticantes que estão lá no mesmo momento, com o auxiliar guia. Então, sem contar todo o contato com a natureza, né? Estar no sol, a gente diz que é o passeio na floresta, né? Estar na floresta, estar vendo os outros animais. Então, ele não é uma terapia que não vai acontecer dentro de uma clínica ou dentro de um consultório, né? Aqui, cortou um pouquinho ali, mas eu trouxe 3 depoimentos de familiares, de pais, de crianças que são atendidas no nosso centro. Então, só para trazer, né? Essa mãe do depoimento de cima, então, comenta que o filho dela ficou bem mais calmo, focado e concentrado. Nota que, desde que começou na eco, né, ficou também mais responsável, autônomo e confiante e curioso. Esse praticante tem até o da foto, que foi para a prova de inclusão. Ele é suporte nível 1, né? Melhorou muito na escola, principalmente no convívio social. Então, isso é o que ela relatou de perceber depois que ele iniciou na ecoterapia. Este outro relato também, ganhos de socialização, ganhos na postura, no caminhar e maior estabilidade motora. Então, a gente pode ver, né, todos aqueles benefícios que eu citei no início, que também são percebidos pelos pais. Aqui também, melhora de postura geral, na ecoterapia há 1 ano, diminuição da hipotonia muscular, né? Então, o cavalo pode ser trabalhado tanto em casos de hipertonia como de hipotonia muscular. Auxilia muito, a gente tem até uma diferença, como curiosidade para vocês, mas a gente escolhe o cavalo de acordo com o que a criança apresenta. Então, uma criança hipertônica vai precisar de um cavalo com um estilo de passo e a hipotônica outro estilo de passo, né? Então, toda essa avaliação é feita pela equipe na hora de escolher o cavalo para a criança. E a mãe também comentou, então, que ele sempre vai feliz para as sessões e comentou a questão do ambiente externo, né, que é um diferencial na terapia. Resumindo um pouco do que eu queria trazer para vocês, então, eu acho que a ecoterapia tem muito a ver com qualidade de vida, né?
eu sou suspeita para falar, né? Mas é um ambiente que, claro, a criança tem que gostar e tem que se adaptar, mas é um ambiente que traz muitas coisas diferentes do que as crianças estão acostumadas a viver, ou nos dias de hoje, né? Que a gente não tem mais tanto acesso à natureza como antes, né? Não brinca mais na rua, toda aquela coisa. Então, é um contato diferente, com um animal diferente, e um cenário diferenciado, vai ter convívio social, vai ter a questão do afeto pelo cavalo, e benefícios, como a gente citou, então, físicos e mentais. Agradecer a atenção de vocês. Eu deixei uma frase aqui da Gabriele Brigitte Walter, que foi a médica que trouxe a ecoterapia para o Brasil há alguns bons anos atrás. E deixei meu contato, se alguém tiver interesse, tem o meu Instagram, meu e-mail, meu telefone. E eu pedi autorização para o pessoal, para a Cris, para o pessoal da Frente Parlamentar, para trazer um presente como agradecimento para vocês, então, que eu deixei um QR Code aqui, que é um formulário para os pais que tiverem interesse de conhecer, que não conhecem a ecoterapia, que vai dar direito a uma avaliação gratuita no nosso centro. O que a gente faz no dia da avaliação? Conhece o terapeuta, conhece o centro, conhece os animais, a gente tenta fazer a primeira aproximação e a primeira montaria, já se a criança já aceitar no primeiro dia, e vai ter toda a avaliação do terapeuta daí para ver o que teria de objetivo o tratamento com a eco. Então, para os pais que estão presentes e que tenham interesse, eu deixei o formulário aqui nesse QR Code, depois eu entro em contato com quem tem interesse para a gente agendar a avaliação gratuita daí para vocês. Por hoje, era isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Cláudia, pela palestra. Chamamos a Ivonete Gaik, gerente do Instituto Unitea, especialista em aba e TEA, a fazer a sua palestra aqui para nós. Aproveitando o ensejo, saudar aqui o Emanuel, da nossa querida Guarda Municipal, que se faz aqui presente, ele que já, não sei se ainda está no canil da Guarda, ainda está, Emanuel? Ele que tem todo um treinamento, é um adestrador de cães, tem todo um treinamento, uma capacitação, e está aqui nesse evento justamente para poder se especializar mais e, de repente, até mesmo, por que não, né, Emanuel, que esse eu sei que é teu intuito, de treinar um cão específico para essa questão do transtorno de espectro autista. Muito obrigado. Sei que tem o Rude aí, as pessoas que estão contigo acompanhando também para se especializar nessa questão. Então, sejam bem-vindos e obrigado mesmo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, primeiramente, né, pelo convite. É sempre um privilégio, né, a gente poder falar e estar reunido, né, discutindo esse tema que é infindável. Temos tanto, né, tanto para falar, tanto para discutir ainda. Trouxe um convidado especial e, enfim, né, eu acho que isso também faz parte. Boa tarde. Né? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Só que hoje não vai dar para falar do universo, tá, Miguel? Hoje só a mamãe vai falar, pode ser? Tá? No outro dia você vem e fala sobre o universo. Tá. Tá bom. Então tá bom. Ah, então tá. Mas um outro dia, pode ser? Hoje você assiste a mamãe. Combinado? Tá bom, então. Então, pessoal, vim aqui falar, então, um pouquinho, né? Eu acho que trazer dados gerais sempre reforça, e a gente precisa, né, sempre estar reforçando as informações, porque, enfim, elas mudam um pouco de tempos em tempos.
Migui, hoje daí é só mamãe, tá? Pode ser? Porque senão as pessoas vão ficar confusas, entende? Tá bom? Tá? Senão o teu tempo do celular, lembra que a mamãe te deu um tempo a mais? E que se você ficar falando vai perder o tempo? É, né? Pois é. Tá bom, então, olha lá, ó, você pode assistir. Viu quem tá lá? Então, pessoal, o vereador Bortola já trouxe aí um pouco da minha formação. E eu sempre falo, é sempre pouco, né? A gente acha que a gente conhece sobre autismo e você vai ver, você conhece só um pedacinho. E é uma verdade muito grande mesmo. Não só pelos aspectos que a gente tem dessa diversidade de pessoas, né? A gente já é diverso como ser humano. Dentro do autismo, isso não é diferente. A gente vai ter diversidade de seres humanos com o transtorno do espectro autista. Isso realmente é um desafio. Desafia ainda mais a gente. Então, realmente é um processo de muito estudo mesmo, tenho certeza. Gente, o que é, né? Eu acho que boa parte de vocês aqui sabe, né, o que significa aí a sigla, mas o transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio, um transtorno, tem várias palavras para isso. No final, então, a mãe te deixa falar, pode ser? Então, tá bom. Que afeta o neurodesenvolvimento e a forma como esse indivíduo se relaciona com o mundo. Então, todas essas questões, isso a gente é muito amplo, né? Quando a gente fala que, resumidamente, né, numa frase, que é um distúrbio que está envolvido aí com o neurodesenvolvimento, ou seja, com o desenvolvimento de como o cérebro funciona e trabalha, e afeta essa forma com que este indivíduo se relaciona com o mundo. O relacionar-se com o mundo é algo muito complexo. Envolve desde as questões que a gente fala de linguagem, desde as formas com que eu entendo, como eu compreendo o mundo e de como eu me comunico com este mundo ao meu redor. Então, é realmente algo muito amplo. O manual dos transtornos do manual de diagnóstico, né, estatístico americano, que traz, né, toda essa classificação, ela é a última versão de 2013. E o que ela traz, né, de 2013? Ela caracteriza, né, o transtorno do espectro autista, com essas características principais, que são padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Olha que amplo, né? E aí a gente pensa assim, todos esses interesses restritos, esses padrões, eles não podem ser somente em um contexto. E aí a gente já vem para baixo, né? São déficits importantes, significativos na comunicação e interação social em vários contextos. Contextos de fala, contextos de compreensão, contextos de interação social. E também pensando que ele não é... Existem outros critérios diagnósticos lá, do tipo, precisa estar presente na primeira infância, não pode ser explicado por outras questões neurológicas, do tipo deficiência intelectual ou algum outro transtorno que possa justificar aqueles comportamentos. É uma diferença de comportamento mesmo. Então, é isso que faz um diagnóstico ser, enfim, apontado por um médico. E não é um diagnóstico que a gente sabe que não tem um único marcador biológico. A gente tem alguns exames genéticos, mas que, por si só, não conseguem ainda dizer... só o fato de ter uma alteração genética não configura aquele indivíduo dentro do transtorno do espectro autista. Por quê? Porque, às vezes, existem alterações genéticas que elas vão precisar... E aí a gente entra dentro de um conceito um pouco mais complexo, um conceito de epigenética, que é um conceito de que a gente vai precisar de alterações ambientais para que determinada mutação genética possa fazer sentido ou não. Ela pode apresentar mutações genéticas, mas
ter a mutação genética, muitas vezes essa mutação ela pode ser ativada ou desativada conforme o ambiente, na medida em que aquele indivíduo estiver ou não sendo, né, aproximado ou, digamos assim, exposto a determinadas características ambientais. Esta última estatística, a gente não tem estatística, todo mundo acho que já está careca de saber, né? A gente não tem estatística do Brasil ainda, a gente sempre aponta estatísticas americanas porque é o país que mais, que mais investe em diagnóstico, em procurar saber aí qual é a prevalência de autismo. Então, essa aqui é a que saiu em 2023, com dados de 2020, que apontam 1 a cada 36. A gente até tem uma outra que aponta 1 a cada 30, mas é uma estatística que é uma pesquisa um pouquinho diferente. O CDC é um órgão que tem um tipo, né, de forma para fazer essa prevalência, que são indivíduos de 8 anos. Então, eles veem eles pegam dados de 11 estados americanos, dados de escola e saúde, em crianças de 8 anos. E aí apontam quantos tem, né, qual é a prevalência desses diagnósticos nessa faixa etária. E aí o outro estudo que saiu na JAMA, ele é um pouquinho diferente, tem uma outra modelo, né, de pesquisa, e aí ele apontou 1 a cada 30. Mas qual que está certo, qual que está errado? Depende, são modelos diferentes. O fato é que, se a gente perceber, se a gente puder observar na nossa comunidade, nas salas de aula, a gente percebe que esse número é muito próximo da realidade brasileira também. Não se acredita que tenhamos estatísticas diferentes para o Brasil, apesar das diferenças culturais. Um dado que é interessante, gente, eu procurei trazer, porque às vezes não é tão conhecido, é que a incidência do autismo ela é, de fato, maior em homens. Então, temos uma prevalência muito mais em meninos, em homens, do que em mulheres. O que aponta aí uma incidência, né, de uma menina para cada 4 meninos. E aí, muito já se perguntou e já se pesquisou qual é a razão de a gente ter essa diferença. Já se apontou questões culturais, já se apontaram diferenças, né, realmente de visão, de adaptabilidade da mulher no meio, mas o fato é que a gente, sim, tem uma diferença significativa entre o cérebro feminino e o cérebro masculino. E uma questão, existem 2 teorias mais fortes que apontam isso. Certeza a gente não tem, são teorias ainda que apontam para isso. Uma delas, ela é defendida então por esse cientista, o Simon Baron-Cohen, que ele é um psicólogo inglês que estuda muito, acho que é um dos profissionais que mais estuda autismo no mundo. Ele e a Uta Freisch juntos, eles têm muita pesquisa. Acho que fora dos Estados Unidos são as pessoas que mais estudam. E ele tem uma teoria, então, de que o autismo ele seria um cérebro hipermasculinizado. E o que seria, né, essa ideia de um cérebro hipermasculinizado? É que ele não defende, ele se baseou em uma pesquisa em que, esses dias atrás, acho que vocês devem ter ouvido nas redes sociais sobre aquele novo, que não é novo, né? Essas pesquisas que levaram, né, o Simon a pensar nisso é de 1996, gente. Então não é tão novo assim. Do eye tracking, que é aquela forma de detecção do autismo por imagens, né? Que você expõe a criança frente a uma tela e observa para o que ela presta atenção. Se são imagens geométricas, se são para rostos das pessoas, que área do rosto da pessoa ela olha, e que esse teste seria um preditivo para a criança estar ou não dentro do espectro. Essa é uma pesquisa, essas pesquisas de eye tracking são desde 1996. Então, o Simon percebeu e se baseou nessas pesquisas que crianças
que olhavam para, que se voltavam a olhar para figuras geométricas, muito mais, né, do que para rostos de pessoas, tinha uma probabilidade de 87% de estarem no espectro depois de 1 ano ou 2. Então, se fazia isso com 18 meses. E depois ali eu tenho a pesquisa para vocês olharem e pesquisarem, enfim. Bem interessante. Eles faziam com crianças de 18 meses. E depois avaliavam, com 1 ano, 2 anos depois. E eles perceberam que 87% dessas crianças que tiveram os índices lá de olhar para figuras geométricas eram diagnosticadas dentro do espectro. E a maioria dos homens acaba olhando para, mesmo aqueles que não têm diagnóstico, eles prestam atenção mais nas figuras geométricas do que para os rostos humanos. Então, é por isso que ele traz essa ideia de... Não tem nada, não é uma questão de gênero, gente, é uma questão de que o cérebro masculino estaria realmente prestando mais atenção a elementos que não seriam elementos... de interação humana. Então, é uma característica que ele traz como uma teoria ainda, né, gente? E a outra, essa aqui, ó, essas são as... Deixa eu ver se eu... Aqui não. Bom, enfim. Essa primeira é a pesquisa, então, as duas, a de baixo é aquela que eles fazem o teste com as crianças aos 18 meses, e aí depois eles veem as diferenças. Tem também um outro estudo, então, que vê as diferenças dos adultos, dessa atenção, né, que é dessa diferença de como homens e mulheres prestam atenção nas figuras desse teste. E a outra teoria é o modelo genético. Tá? Que vem, que está aqui o primeiro oriundo. Esse foi o primeiro estudo publicado com mais força, digamos assim, que é esse modelo genético de que as mulheres elas teriam, e aí a gente tem, voltando aqui, ó, esse modelo de que as mulheres elas teriam uma proteção, essa figura de guarda-chuva maior, justamente seria a proteção genética do cérebro masculino a suportar mutações genéticas. Então, o cérebro feminino, ele tem uma proteção. É como se ele estivesse aqui, por isso que é o modelo do copo. A mulher ela teria um copo maior e ela suportaria maiores alterações, maiores e mais numerosas alterações genéticas do que o cérebro masculino. Então, ela precisa, para uma mulher ela ter o diagnóstico de autismo, ela precisa ter mais mutações, ou essas mutações elas terem uma forte ligação com as características do transtorno do espectro autista. Então, essas são as duas teorias que falam do porquê de a gente ter diagnóstico mais em homens do que em mulheres. Aqui, cortou um pouquinho lá em cima, mas quais são as causas, né, gente? A gente fala muito de autismo, mas quais são as causas? O que a gente tem até hoje, né? Certo, com total certeza, 100% de certeza, a gente não tem. A gente tem esses dados, que ele é multifatorial, majoritariamente genético. Isso a gente sabe que, por muitas pesquisas, que liderada justamente pela Uta Freit, que ela é uma psiquiatra, ela é alemã, mas que estudou, que faz as pesquisas hoje na Inglaterra, e ela começou fazendo uma pesquisa em gêmeos, lá ainda na década de 90, gente. Começou a pesquisar por que, então, que ela percebia, ela desenvolvia trabalhos junto lá com o Simon, veio depois, para tentar entender. E ela percebia que os gêmeos geralmente tinham diagnóstico, os dois tinham diagnóstico. E aí ela fez uma pesquisa muito elaborada lá na Inglaterra, pesquisando todos, assim, ó. Foi muito legal essa pesquisa. Ela é descrita no livro que eu recomendo para todo mundo, sempre que eu falo, eu procuro recomendar, que é um livro rosinha com o título Outra Sintonia. É um livro muito especial que fala muito referenciado, com muitas referências mesmo, elaborado por 2 jornalistas, deve ter mais de 20 páginas, gente, só de referência bibliográfica. Um livro muito legal que traz toda a história do autismo, inclusive desde o primeiro autista diagnosticado. Para quem se interessa por história,
e procurar entender até a questão da luta de todos os direitos, né? A gente fala, os Estados Unidos estão muito à frente das questões de legislação, nas questões de direitos, mas ele conta como esse processo ocorreu. E é muito semelhante ao que a gente vê em todos os lugares. Começa sempre com lutas de pais. São os pais que começam a... Porque quem é que tem o maior interesse? É quem vive todos os dias. Então, é esses que não podem descartar a ideia, porque convive com as questões do autismo 24 horas por dia. Então, isso traz lá... E traz, então, essas pesquisas que começaram lá com a UTA, traz que a gente tem aí uma prevalência muito grande da genética, mas que também tem uma contribuição. A genética não é em todos os casos, ela pode ter contribuição de fatores ambientais, e a gente vai dizer, então uma pessoa pode, depois de nascida, por viver num ambiente tóxico, ela vai poder adquirir autismo? Não, isso a gente está falando dentro do ambiente intrauterino, dentro ainda do desenvolvimento, lá na gestação. É isso que a gente vai ter. E aí a gente fala também em risco associado, gente. O que é esse risco? Quando a gente fala associado, por que eu deixei em destaque? Não quer dizer causalidade. A gente fala que a pesquisa aponta alguma associação, forte, média, fraca. Não quer dizer que isso seja fator. Uma pessoa que vai ter parto prematuro vai ser autista? Não. O que a gente sabe é que prematuridade, principalmente prematuridade extrema, abaixo de 34 semanas, o risco é maior para que essa criança apresente sinais de autismo. Por quê, gente? Porque esse cérebro ele estava em desenvolvimento. Então, talvez o fato de ele ter saído, né, do forninho, como a gente brinca, antes do tempo, esse cérebro pode ter aí algumas falhas desse desenvolvimento. Então, essa seria uma das razões para que a gente aponte a prematuridade do parto. A idade paterna, a gente já tem vários estudos também que apontam que pais, principalmente acima de 35 anos, têm uma maior prevalência, né, de terem filhos dentro do espectro. O uso de ácido valproico durante a gestação, que é um antiepilético, e muitos outros fatores. Eu trouxe aqui também, gente, essa aqui é a questão que traz toda essa relação aqui para vocês. Eu acho legal, vocês podem bater foto e olhar depois. Traz toda uma relação aí dos principais fatores, traz a questão esse aqui é sobre esse estudo é sobre a genética, da hereditariedade do autismo. Esses dois é que trazem os outros fatores de associação. Então, são esses 3 artigos são muito bons. Daqui a pouco já vai terminar. Você também está com pressa, Miguel? Então, gente, o que é importante a gente pensar e sempre bater nessa tecla? Vacinas, gente, e uso de telas não causam autismo. A gente já teve associações, principalmente no passado, assim como criação parental não causa autismo. Claro que ambientes tóxicos, ambientes estressores, são ambientes que podem agravar a condição psiquiátrica daquela família e daquela criança, mas que podem, às vezes, piorar as questões de relacionamento, de interação social, que impediriam uma melhor evolução, mas elas não causam autismo. Isso já tem muita pesquisa, gente, muito. Eu nem trouxe aqui, porque senão vocês teriam que fotografar muito, de tanta pesquisa que tem que prova que autismo não vem das vacinas. O que são as 2 razões para que se pense nisso? Porque no autismo, tanto no autismo regressivo, que é aquele em que a criança perde habilidades em função das podas neurais, que por volta de 1 ano, um pouquinho antes de 1 ano, até 1 ano e meio, mais ou menos, até os 2 anos, são a época que as crianças fazem muitas vacinas. E aí as mães acabam associando as vacinas às perdas de habilidade. Então, é uma das razões. E a outra razão das questões das vacinas
é justamente uma pesquisa que teve de um médico inglês que dizia que a vacina da BCG causava autismo, e depois se descobriu que, na verdade, ele queria era promover uma vacina de um concorrente. Ele teve até a sua licença de médico cassado à época, mas os prejuízos que ele causou continuam até hoje. Isso é, gente, lá antes da década de 90. Isso, acho que, se não me engano, de 92. Não estou muito bem lembrada. Mas a gente está em 2025 e a gente ainda fala que vacina causa autismo. Aqui não apareceu, mas aqui, gente, eu falo sobre as comorbidades. A gente, além de ter o autismo, são todas aquelas questões que eu trouxe lá do início, dificuldades em interação, em comunicação social, interesses restritos e repetitivos. Se não fosse só isso, que já traz uma grande dificuldade, né, para aquele indivíduo, geralmente o autismo não vem sozinho. O indivíduo vem acompanhado de outras comorbidades. E o que são comorbidades, gente? São condições médicas que elas estão associadas, que estão relacionadas com o autismo. Eu não vou dizer que a gente pode falar em comorbidades quando elas estejam associadas. Eu não posso dizer que diabetes esteja relacionado com autismo, porque é uma condição que é diferente, não tem uma linha aí que é tanto metabólica quanto de questões de conexão neural que sejam associadas. A gente tem que ter uma certa associação entre esses aspectos para a gente chamar de comorbidade. E as mais comuns são essas, tanto comorbidades psiquiátricas, que a gente chama de depressão, de ansiedade, quanto outras de realmente do TDAH, distúrbio do sono, epilepsia. As mais comuns são a deficiência intelectual, TDAH, ansiedade e distúrbios do sono, transtornos sensoriais. Acho que são as mais comuns. Isso são só algumas, tá? Tem várias outras. E a média é de 1 a 2 comorbidades para cada indivíduo, a média. É muito raro a gente ter um autismo puro, como a gente fala, que é aquele indivíduo só ter autismo. Geralmente ele vai estar acompanhado. Esse estudo de baixo é o que aponta esse estudo das comorbidades dos autistas. Já está terminando, Mig. Só mais um pouco. Olha aqui, o meu relógio invisível, mais uns 5 minutos. E, pessoal, eu trago um pouquinho para vocês, só aproveitando a fala, para quem não conhece, sobre o Instituto Niteia, para que vocês possam conhecer. O Instituto Niteia hoje já tem aí, já cadastramos ao longo desses 5 ou 6 anos, mais de 500 famílias. O que o Instituto Niteia oferece? Ele oferece às famílias e aos autistas esses 3 principais programas de atendimento: o T-Acolher, o T-Habilitar e o T-Aflorar. Aqui não aparece, mas esse aqui é do T-Acolher, que é um programa para pais e para indivíduos autistas. Para os pais, o que a gente tem? A gente tem grupos terapêuticos mediados por psicólogos. Esses aqui são os grupos. A gente tem grupo presencial para autistas adultos, que funciona na quinta, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. A gente tem um grupo presencial com a psicóloga Jaqueline, que é para pais, às sextas-feiras, quinzenalmente, das 14 às 16. E a gente tem um grupo online, pensando naqueles pais que não têm com quem deixar os filhos. Então, ele funciona quinzenalmente, às terças, das 18 às 19. E a gente tem a Patrícia, que é a nossa assistente social, que dá esse suporte para os pais na questão da garantia de direitos, na garantia do conhecimento do que eles podem ter acesso. Então, sempre a Patrícia é sobre agendamento, porque, enfim, ela tem alta demanda, e os grupos é só ligar lá para o Instituto e fazer o cadastro. Aqui um pouquinho das fotos dos grupos, da Alice, o online, do presencial, e do Jean, do grupo dos adultos, dos autistas adultos. O T-Habilitar, então, é o programa para desenvolvimento comportamental e também de habilidades sociais voltadas para o mercado de trabalho, para autistas a partir de 14 anos.
A gente esse ano a gente ainda não iniciou, a gente está com uma dificuldade aí de profissional, mas a gente é um programa que a gente acredita muito, porque hoje a gente tem uma grande massa, digamos assim, um grande número de diagnósticos ali com 7 até 10 anos, mas eles crescem, gente, e é loguinho para eles estarem aí com 14. Então, a gente precisa se preparar e a gente precisa preparar os jovens também. Antes que vocês pensem assim, mas a gente não estaria sendo, de certa forma, capacitista, tentando modificar esse jovem. A gente precisa pensar que, muitas vezes, esse jovem ele não compreende essas regras. E a gente vai demorar muito tempo para que a gente tenha uma sociedade que possa, acima de tudo, ter condições de... Você não pode pedir para outra pessoa abrir para você? Pede para... A tia abre para você, filho. Então, a gente tem essa preocupação muito forte. E é isso, gente. A sociedade demora muito para que a gente tenha mudanças culturais. Então, a gente precisa, antes, prepará-los. E a gente vive em sociedade. Viver em sociedade se baseia em a gente seguir certos códigos sociais. Quando a gente não entende certos códigos sociais, a gente não tem dificuldade. Então, é muito mais sobre isso, e não pensando em modificar. Esse aqui são as fotos da última edição que a gente teve, a última e a penúltima. A última aconteceu lá no SESI, e os meninos e as meninas já estavam nos pedindo quando é que volta. E, por último, então, o Teaflorar, que é o nosso programa de agora, que a gente tem, então, atividades no contraturno escolar, principalmente a gente tem, pensando nessa faixa etária de 12 anos, a maioria estuda de manhã, então a gente tem as atividades à tarde. Com essas atividades, às terças, quartas, quintas e sextas, temos atividades na UX e também no SESI. E aqui os horários. Então, a gente tem atividade física, musicalização, expressão e criatividade, que são atividades baseadas em arte-terapia, e atividades da parte de educação social. E aqui umas fotinhos, lá do SESI e lá da UX. E a gente também aí o Instituto tem também essa questão de palestras, enfim, tem essa atividade também. Aproveitando esse espaço, eu convido a todos para a gente participar aí da caminhada. É domingo, gente, a previsão é de sol. Então, vamos todos juntos. Eu acho que essa expressão, né, a gente mostrar para a sociedade o quanto a gente existe, do quanto a gente precisa ainda discutir, do quanto é importante esses momentos, de quanto é importante a gente falar sobre o autismo, discutir sobre o autismo, porque a gente ainda tem muito a fazer. Vocês sabem, em todas as áreas. Não temos nenhuma que possa dizer que a gente esteja bem na foto. Então, aqui tem o QR Code, não vai aparecer direito. Mas aí, para inscrição, as inscrições vão até domingo. Quem fizer as inscrições, a gente vai ter direito a um vale cachorro-quente, picolé e pipoca. Então, faça a inscrição. A gente só tem inscrições agora sem camiseta, mas mesmo a inscrição sem camiseta dá direito aos kits. Tá? Então, é importante fazer a inscrição. Isso nos possibilita a gente ter um número para poder atender todo mundo. E era isso, gente. Aqui fica o nosso contato. E, novamente, agradecimento aí da Frente Parlamentar por ter organizado este evento. Terminou a reunião, né, Miguel? Acabou. Você vai dar tchau agora? Então vem cá dar tchau. Tchau. Obrigado, Ivonete Gaik. Nós vamos fazer a entrega agora do diploma. Eu solicito os vereadores presentes aqui na casa para participar dessa foto, por gentileza, de entrega do diploma.
Solicito agora que a senhora Andréia Argento Stefanon, mãe atípica, advogada, pós-graduada em Direitos dos PCDs e especialista nos direitos dos autistas, que nos dê a sua importante contribuição aqui com o prosseguimento das palestras. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer primeiramente, então, o convite de estar aqui hoje conversando sobre esse tema tão importante, que precisamos cada vez mais de espaços assim para falarmos, discutirmos, conversarmos. Para quem não me conhece, eu sou Andréia, eu sou a mãe do Bernardo, ele tem 12 anos, diagnosticado com autismo e TDAH, e a partir daí, então, a minha luta começou. Sou formada em Direito, obviamente, processo do trabalho. Até então, eu trabalhava como advogada trabalhista, até receber o diagnóstico do meu filho. Então, obviamente, tudo mudou. A gente sabe o quanto é difícil receber esse diagnóstico. Nós sabemos que cada dia é um dia de luta, porque as lutas não acabam, porque o mundo não é feito para pessoas atípicas, o mundo é feito para pessoas típicas. Então, nós somos uma minoria que estamos tentando aí nadar contra a maré. Deixa eu ver aqui, pessoal, sou meio ruim aqui nessas... Aí, foi. Eu espero que, a partir de hoje, pessoal, a gente ressignifique juntos o diagnóstico de autismo. Não só pais, como o legislativo que está aqui presente, como os profissionais que atuam nessa área. Porque, sim, o diagnóstico não é fácil, a luta não é, mas eu acredito que juntos e com muito conhecimento a gente vai avançar. Nem que seja um pouquinho de cada vez, mas, sim, nós vamos avançar. E o avanço começa quando a gente acredita no autista. A gente precisa acreditar no potencial dessas pessoas. Nós, profissionais, nós, o poder executivo, o poder legislativo e, sem dúvida, nós, pais. Né? Todos os autistas devem estar em qualquer lugar, podem aprender e devem aprender. Juntos somos fortes, precisamos criar vínculos, redes de apoio, famílias, estarem umas juntas às outras, para tirarem dúvidas, para criar voz. Por exemplo, essa caminhada da Unitea, eu tenho certeza que a cidade toda, o olhar da cidade fica voltado para nós, e isso é de extrema importância. Aqui, como... Inclusive, a Ivonete já trouxe, o autismo, ele, em 2023, é 1:36. Nós estamos em 2025, acredito que daqui a alguns anos, 1:30, 1:25, 1:20, ou seja, o autismo está aqui, está em todos os lugares. Esse diagnóstico vai ser cada vez maior. Quem não tem um parente vai ter um vizinho, quem não tem um filho vai ter um amigo. Então, nós precisamos estudar e nós precisamos aprender sobre o autismo, porque, sim, ele vai estar cada vez mais presente no nosso cotidiano. O saber, pessoal, ele é a ferramenta que vai mudar as nossas vidas. Mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês, seja profissional, seja do legislativo, seja familiar. Porque, sim, quando você sabe o seu direito, quando você sabe aonde requerer, as coisas mudam. Uma mãe que sabe pedir uma monitoria escolar de forma adequada, ela tem muito mais chances de conseguir aquele monitor. Uma família, uma mãe, um pai, que sabe como administrativamente requerer uma terapia num plano de saúde, ou até mesmo no SUS, ela vai ter mais êxito. E se a gente não sabe os nossos direitos, nós somos passados para trás. Eu sou passada para trás em inúmeras vezes, ou melhor, tentativas de que isso aconteça. Mas no momento que você tem segurança do seu direito, da onde você pode, onde não pode ir e vir,
você, sem dúvida, vai ter uma jornada muito mais fácil. Então, estudem, pais. Estudem. Estudem sempre que possível. Profissionais, estudem. Legislativo, estudem. Porque eu não quero uma frente parlamentar, como já aconteceu, de ir comigo na MAFA, e a frente parlamentar simplesmente não saber o que é o autismo. E ficarem olhando, coitadinhos, não. Nós não somos coitadinhos. Tá? E nós não queremos que ninguém tenha pena, nós queremos os nossos direitos. Estão previstos em lei e eu vou mostrar para vocês. E para você requerer como pai, para você do legislativo tentar fazer uma melhoria nesse sentido, você precisa entender, você precisa estudar. Então, o estudo, sim, ele é essencial. Nós, pais, somos coadjuvantes do tratamento dos nossos filhos. Nenhuma criança vai aprender indo só na ecoterapia, só na fonoaudiologia, só na TO. Não, a gente precisa generalizar o que a gente aprende dentro dos consultórios, no dia a dia. Porque, sim, essas pessoas, essas crianças, esses indivíduos, eles vivem em sociedade. Então, a gente precisa generalizar o que a gente aprende. Terapeuta bom é aquele que ensina para a gente fazer também em casa. E é o que a gente espera também do legislativo hoje. O que a gente busca, pessoal? Igualdade? Não, eu não busco igualdade. E ninguém aqui busca igualdade, porque igualdade a gente busca quando está todo mundo igual, quando a gente partiu de um mesmo lugar, quando nós tivemos as mesmas oportunidades. E as pessoas com deficiência não partiram do mesmo lugar. Nós temos uma questão histórica muito grande, na qual as pessoas com deficiência não tinham educação, não tinham saúde, não tinham assistência. Então, sim, nós temos muitas lacunas. E por isso nós precisamos de equidade. O que é a equidade? É justamente aquilo ali, ó, pessoal. É poder dar para o indivíduo as maiores ferramentas necessárias para que ele consiga, em igualdade aos outros, participar. Então, a gente não quer igualdade, a gente quer equidade. Certo? Olha ali o menininho. Igualdade, todo mundo com uma caixinha. Olha o menininho pequenininho. Ele tem duas. Por quê? Porque ele precisa de mais. Ele é pequenininho para poder enxergar conforme os outros. Então, aqui, sobre a equidade, ela reconhece que não somos iguais e que nem todos partimos do mesmo ponto e que é necessário corrigir esse desequilíbrio. Por isso, essas leis, pessoal. Porque as leis não vêm para beneficiar ninguém. Eu não conheço ninguém que é beneficiário com diagnóstico de transtorno de neurodesenvolvimento. O que nós buscamos com esses direitos é essa equidade. O autismo, como vocês sabem, e já foi dito anteriormente, não é uma deficiência, é um transtorno de neurodesenvolvimento, a não ser para efeitos legais. Para efeitos legais, sim, o autismo é deficiência. E, a partir da Lei Berenice Piana, em 2012, então, todos os autistas passam a ter os mesmos direitos de qualquer outra pessoa PCD. Eles se enquadram ali como pessoa com deficiência, para efeitos legais. Teoria da capacidade. Pessoal, hoje em dia, no autismo em si, a gente sabe que estamos falando de um espectro. Então, nós estamos falando de vários níveis. Antigamente, a gente tinha aquela ideia de coitadinho, de não consegue fazer nada sozinho, de meu Deus. Mas não, pessoal, desmistifiquem isso. O autista é capaz, ele tem a plena capacidade civil para poder gerir a sua vida. Claro, nos casos com maior comprometimento, com outras comorbidades, existe a curatela e a tomada de decisão apoiada, que isso serve para proteger essas pessoas. Mas, no geral, todos somos capazes. E é isso que a gente precisa entender. Inclusive nós pais. Não é para profissionais, não é para o legislativo, é para todo mundo. É acreditar no potencial dessas pessoas. Eu acreditei no meu filho e hoje o meu filho, graças a Deus, de um nível 2, passou para o nível 1 e está super funcional. Eu consegui e todo mundo vai conseguir. O principal direito que nós vamos falar aqui, se eu fosse falar, pessoal, de todos os direitos, nós ficaríamos aqui um final de semana inteiro. Mas nós vamos falar do direito dos principais, dos fundamentais, hoje. E, sem dúvida, é a saúde. Porque sem a saúde, a gente não chega a lugar algum. Eu quero compartilhar com vocês, então,
que as pessoas com autismo, elas têm um atendimento integral à saúde, pelo SUS, pelos planos, que é a saúde suplementar. E antes que os pais pensem, Andréia, a gente já sabe disso, no papel é lindo. Sim, no papel é lindo, a prática é diferente. Mas nós precisamos entender primeiro o que está no papel, para depois requerer aquilo que a gente precisa. Então, a lei Berenice-Piana, ela assegura o diagnóstico precoce, mesmo que não definitivo. Pessoal, a lei Berenice-Piana é uma lei federal. Ela vale para o Brasil inteiro. Então, assim, o diagnóstico precoce está na lei, mesmo que não seja definitivo, ou seja, eu não preciso ter o diagnóstico de autismo para começar a intervir. Eu estou vendo que aquela criança tem um problema na fala, eu vou começar com uma intervenção. Eu estou vendo que aquela criança tem um problema motor, eu vou iniciar com uma fisioterapia. Você não precisa do laudo para iniciar as intervenções. Por quê? A ciência explicou que quanto mais rápido nós iniciarmos as intervenções, melhor esse indivíduo vai ter a capacidade aí durante a sua vida. Então, atendimento multiprofissional, nutrição, terapia nutricional, medicamentos, informações que auxiliem no diagnóstico e tratamento. Sim, hoje o que nós estamos fazendo, levando informação. As famílias estão perdidas. Precisamos que também seja visto esse olhar para essas famílias e encaminhá-las de forma adequada. E olha só, pessoal, o estado do Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que possuem uma lei própria. Vocês sabiam disso? Que o nosso estado possui. Ali, ó, a Lei 15.322 estabelece a política de atendimento integrado à pessoa com TEA no Rio Grande do Sul. E olha o que traz essa lei. A avaliação realizada por uma equipe multidisciplinar, disponibilizada pelo Estado, com o objetivo de identificar precocemente comportamentos autísticos. Realizar diagnósticos que visem a intervenção precoce, reabilitação e as necessidades dessas pessoas. E olha só, na mesma legislação, então, estadual, a intervenção e a reabilitação mencionadas, elas resultam em quais atendimentos? Neurologia, psiquiatria, psicologia, psicopedagogia, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, enfim, todos esses aqui. E eu pergunto a vocês, hoje, quem de vocês vê essa lei ser colocada em prática? Eu conheço mães que estão há 4 anos esperando um laudo médico. Eu conheço mães que sequer conseguem uma consulta com uma neurologista. Quem dirá uma intervenção? Eu quero que me digam aqui em Caxias do Sul, onde é que a gente consegue essas intervenções precoces? E mais, eu quero saber do legislativo, quem fiscaliza, quem coloca o executivo, o legislativo, quem que faz valer essas leis, porque nós temos leis. Eu estou cansada de leis, sendo que nós já temos. Ela é de nível estadual, nível federal, a Lei Berenice-Piana. O que falta? Falta que elas sejam colocadas em prática. Falta a fiscalização da lei, não novas leis. Nós precisamos, antes de fazer novas leis, nós precisamos fazer valer as que a gente tem. E olha que legal, Lei 13.438, tá? Que alterou o ECA em 2017. É obrigatória a aplicação de todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento instruído com a finalidade de facilitar a detecção e consulta pediátrica de acompanhamento de criança de risco para o seu desenvolvimento. Alguém que frequenta a UBS aqui me diz, é feito essa triagem? Qual é o instrumento que os médicos, os pediatras, os neurologistas utilizam? Eu não conheço. Aí, nós vamos falar do maior problema, que é a saúde. Por quê? Porque quando você não tem uma intervenção precoce, você não tem um indivíduo que vai se desenvolver. Nós vamos ter indivíduos que não serão capazes durante a vida, que vão depender de benefícios previdenciários, que vão depender de outras pessoas. Quando essas pessoas morrerem, o Estado vai ter que dar uma moradia assistida para essas pessoas, porque a gente não pode simplesmente largá-las, elas são dependentes. Então, vocês estão entendendo o efeito dominó que eu quero mostrar para vocês. Se nós não tivermos saúde, nós não vamos ter educação. Por quê? Porque se essa criança receber uma intervenção precoce, ela vai chegar com 6 anos na escola preparada para aprender. Ela já sabe pegar o lápis, ela já sabe sentar na cadeira, ela já sabe ficar dentro de sala de aula. Mas se você não interviu, você não fez nenhuma intervenção nessa pessoa,
Até você não fez nenhuma intervenção, nada. Essa criança chega desregulada na escola. Você chega na escola com profissionais sem capacitação, professores sem apoio, monitoria negada. Então, a gente está em pleno caos. Sim, a saúde está em pleno caos, e isso vai batendo na educação, e isso vai batendo nas famílias. Isso é o efeito dominó. Então, onde que a gente tem que começar a mudança? A mudança é no Brasil, mas nós temos que começar no nosso município. E aonde que começa a mudança no nosso município? Dentro da fiscalização para a execução das leis existentes. Nós precisamos de diagnóstico precoce. Vocês já pensaram uma criança que chega na UBS com 18 meses e o médico já encaminha para ela fazer uma TO, uma fono e uma físio, enfim, o que foi detectado ali? Essa criança vai se desenvolver tão bem. Inclusive, já pensou, a gente tem uma análise do comportamento aplicada. Alguém que vai ensinar o ABA também, né, para os aplicadores, e essa criança ter esse desenvolvimento, ela vai chegar na escola, pessoal, apta a aprender. Porque é isso que a escola deve fazer. Ela deve ensinar o pedagógico. O que está acontecendo são crianças sem intervenção nenhuma, sem diagnóstico nenhum, a Deus dará dentro das escolas. Chega nas escolas, os profissionais também não sabem o que fazer, porque não tem apoio, não tem a capacitação. Eu acredito que se a lei realmente fosse executada, como deve ser, a monitoria escolar nem seria necessária na grande parte dos casos. Não precisaria de monitor escolar, que a gente tanto briga, porque essas crianças já teriam se desenvolvido da forma correta. E elas vão chegar lá, sim, com as suas limitações, talvez aquele aluno não fale, mas ele já aprendeu ele já chega se comunicando na escola. Como é que a professora vai dar aula para uma criança que sequer sabe se comunicar? Então, antes da educação vem a saúde. Enquanto a gente não tiver a fiscalização e a execução dessas leis, não adianta, a gente vai enxugar gelo, porque a educação não vai dar conta. Os professores não vão dar conta, porque essas crianças estão chegando lá sem nenhuma intervenção, sem nenhum laudo, por vezes. Essas famílias não sabem para onde correr, porque elas não têm orientação nenhuma. Então, assim, não adianta a gente promover palestras, não adianta a gente estar aqui, os melhores monitores, os melhores professores de AEE, as famílias orientadas, mas assim, a gente não dá o básico. A gente não dá para essas pessoas o direito de serem capazes. Porque um governo, pessoal, isso não estou falando do governo atual, isso vem de décadas, que pensa no seu povo, ele pensa no futuro. Então, assim, por que eu vou investir na intervenção precoce no meu município? Porque daí eu vou conseguir diagnosticar, eu vou conseguir intervir, e essa pessoa ela vai trabalhar, economicamente ela vai ajudar o meu país, ela vai trabalhar, ela não vai ajudar a previdência, ajudar a economia. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo paliativo. A gente não dá nada, joga na escola, também não dá muita coisa e segue o baile. Que deu. Não. E essa pessoa vai custar do meu bolso, do teu? Por quê? Porque ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir ter vida plena. E, para isso, a gente precisa dessas intervenções, a gente precisa do que está na lei. Que não sou eu que estou inventando. Não é a Andréia, não é a Maria, não é o João, está ali. Agora, quando que eles vão fazer valer essas leis, eu não sei. Eu não sei o que a gente precisa fazer para que essas leis sejam realmente acatadas. Porque não adianta. Podemos os melhores profissionais nas escolas. Enquanto a gente não mudar essa questão na saúde, vocês podem esquecer, a gente vai enxugar gelo. Porque a gente precisa da intervenção precoce. Nós precisamos de centro. Olha só, pessoal, ali na lei do Rio Grande do Sul, esses locais devem contar com todos os serviços integrados necessários para o tratamento terapêutico individual, em todas as etapas da vida, podendo incluir outras modalidades. Ah, não, desculpa, lá em cima, olha lá, estabelecidos por lei podem ser realizados em clínicas, ambulatórios ou centros de referência em autismo, sejam públicos ou privados. Então, assim, não temos dinheiro para um centro de autismo público, vamos fazer parcerias públicos-privadas? Mas vamos fazer a intervenção precoce dessas pessoas para que elas não sejam um peso na sociedade. Nenhuma mãe quer ter um filho que é um peso. A gente quer que eles trabalhem, constituem família, tenham uma vida plena. Mas não, a gente prefere que essas pessoas se tornem um peso. Não vamos investir nelas, na saúde delas. Vamos empurrando com a barriga, faz uma coisa ali, um centro de autismo, na qual é só até 8 anos,
Não, uma lista de espera de 400, ou seja, não é para todo mundo. Isso não é constitucional, porque a Constituição Federal é clara que ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Então, assim, né, eu acho que vale a pena essa reflexão. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho... Então, enfim, a lei de inclusão, tá? Vou falar um pouquinho da educação. A lei de inclusão, a lei Berenice Piana, a lei do Rio Grande do Sul, tem a lei Diretrizes e Bases da Educação, que também vem nesse viés. Todo mundo sabe que é direito das crianças participar das aulas. Todo mundo sabe que o sistema educacional tem que ser inclusivo e especializado. Todo mundo sabe a disponibilidade de um acompanhante especializado quando houver a necessidade comprovada, né? Então, assim, são direitos. Volto àquilo que a gente falou lá no início. Tá, no papel é lindo, na prática não funciona. Tá, mas tu precisa saber. Porque se tu não souber, como é que tu vai requerer isso aqui? A forma com que a gente faz os pedidos muda todo o andar da carruagem, tá? O plano de ensino individual, né, pessoal? Olha só, a gente precisa. Quantos alunos têm plano de ensino individual? Eu queria bater em todas as escolas do município e pegar todos os PEIs de todas as crianças que estão aqui hoje. Quero saber quantas tem e quantas não tem. Tá? Adaptações, ambiente físico, material escolar, metodologia educacional, atividade curricular, extracurricular, enfim. Tudo isso está na lei. É lindo e está ali. Agora, quem que vai executar para nós? O legislativo que está aqui, que vai nos dizer. Quem vai fiscalizar, quem vai executar, como que nós vamos fazer para que isso seja válido para a nossa sociedade, para o nosso município. Para quem quiser, né, pessoal, tem a resolução ali 35, que é a que estabelece as diretrizes da educação especial aqui do município. Vale a pena dar uma olhada quem quiser. Tá? Quem é o... Opa! O professor de AE, então, pessoal, isso mais para os pais, né? Eu trouxe, é algo que realmente me questionam muito. Quais as atribuições do professor de AE? Então, aqui, né, a criação de materiais, atuar com apoio adicional, desenvolvimento do PEI, apoio dos professores, ser um mediador entre a escola e família. O acompanhante especializado. Então, o acompanhante especializado, ele vem na lei Berenice Piana e no decreto 8368, que regula essa lei. O acompanhante especializado, ele não é só para higiene, locomoção e alimentação. Ele é também para interação social, tá, e comunicação, que é o que a grande maioria dos autistas tem. Então, assim, se vem o município, André, o teu filho vai ter um monitor, não, higiene, locomoção, para mim não cabe. Mas eu preciso de alguém que entenda de interação social e comunicação. E sim, pessoal, a gente tem que pensar na nossa realidade. A nossa realidade é, não temos intervenção precoce, não temos tratamento, estamos com crianças que vão precisar de monitor e especializado. Ou vocês não dão saúde, vocês não dão educação, ninguém dá nada. Não dá, né? Então, assim, se não dão saúde, pelo menos, então me dê uma educação, me dê um profissional ali que vai incluir o meu filho, certo? O assistente terapêutico, então, pessoal, ele é pago pela família ou pelo plano de saúde, enfim, certo? E a função dele não é pedagógica, a função dele é muito mais de comunicação, interação, nesse sentido. O parecer 50 é o último documento que nós temos atualizado em relação à educação especial no Brasil. Eu poderia ficar aqui 2 dias falando dele. Não vou passar e vocês tirem as suas conclusões depois, tá? Importante a gente falar, sempre, todos sabem, mas quando é sempre importante a gente trazer a negativa de matrícula, tá, para alunos em decorrência dessa condição configura crime. Não existe uma lei federal que limita o número de alunos em sala de aula, mas a nossa Secretaria de Educação, querida, colocou ali, então, 2 crianças com deficiência ou altas habilidades por sala. Isso, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é acatado. Tá? Mas, apesar de que isso as escolas utilizam muito para negar matrícula. Já tem 2 aluninhos lá, não dá mais. Tá? Mas abram o olho. É proibido privar o autista de participar de atividades escolares, recreativas, de lazer, sendo vedada, de qualquer forma, a discriminação. Isso eu vou falar depois para vocês. Esses documentos aqui, pessoal, é mais para os pais, que são importantíssimos, que é a CIPTEA, né? O RG,
que consta o símbolo do autismo. Assim, vocês não precisam ficar andando com o laudo para cima e para baixo. Você tem ali o símbolo no RG, você apresenta a CIPTEA, mas o mais importante de todos, pessoal, está aqui, ó, o laudo médico, né? Sem ele, a gente não consegue saúde, sem ele, a gente não consegue educação. Um bom laudo médico muda totalmente. Então, é sempre bom. Quando eu falei de rede de apoio, é rede de apoio de amigos, familiares, profissionais. Nós precisamos nos unir nesse sentido. Então, o laudo, ele precisa ter algumas questões importantes. Tá? E, para finalizar, então, a discriminação contra as pessoas autistas. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela assegura o direito à igualdade, oportunidade, garantindo às pessoas com deficiência qualquer forma de discriminação. Proteção contra todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano. A ilegalidade de praticar, induzir ou incitar, discriminar uma pessoa, ali tem a pena, pessoal, então, configura crime, faça um boletim de ocorrência. No momento que não doer no bolso, não vamos aprender. O brasileiro é bucha, tem que ser feito dessa forma. A gente falar, não vai. A educação vem de casa, isso vem dos pais. E sim, é direito, é previsto em lei, não fui eu que inventei, a gente precisa fazer valer. Tá, pessoal? Quero voltar, então, para encerrar aqui para vocês, só aqui, ó. Existem os 4 paradigmas históricos relacionados às pessoas com deficiência. Então, primeiro, pessoal, ficou apagado ali, mas é a exclusão. Tá? Vamos botar todo mundo lá no manicômio, e todo mundo que é bonito anda na rua, e o resto a gente bota no manicômio e está tudo certo. Era assim, era segregação. Quem nunca assistiu aquela série do Holocausto brasileiro, eu recomendo. Era assim, é triste, é de chorar, mas é a realidade. Depois, então, veio a segregação. Ai, coitadinhos, vamos deixar eles pertinho de nós, mas assim, eles lá, nós aqui, mas aí tem um espacinho para eles. Tá? Depois, a gente chegou na integração, que é onde nós estamos hoje. O que é a integração? Está todo mundo junto e misturado. Mas essas pessoas realmente têm os seus direitos adquiridos? Elas estão entendendo o que está acontecendo? Elas fazem parte... e eu estou falando de pessoas com deficiência em geral, né? Desde uma rampa para o cadeirante subir, até uma adaptação de luz para um autista. O mundo não está preparado. Isso é algo que vai ser feito de forma gradual, devagar, mas nós precisamos começar no nosso município, e é esse o intuito da gente conversar hoje. E a inclusão, né, pessoal? A inclusão é o que a gente quer, é o que todos sejam respeitados de acordo com as suas diversidades, com as suas ideias, com o seu físico. Não é fácil, mas nós não podemos desistir. E nós, estando aqui hoje, todos, nós estamos fazendo com que isso aconteça. Tá, pessoal? Então, o meu contato está aqui. Espero que hoje nós todos saiam daqui com uma reflexão no sentido familiar, no sentido profissional e o sentido do legislativo, do executivo, porque, sim, as leis existem e é isso que a gente quer. A gente quer que elas sejam realmente efetivas. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigado, Andréia. Vamos, os vereadores, por gentileza, aqui na frente, novamente. Estava a Andressa. Obrigado mais uma vez, Andréia. Agora vamos chamar a Miriam Constante. Aproveitando, eu quero saudar a presença dos vereadores, vereador de São Sebastião do Caí, Alan Gutierrez,
e os vereadores de Bento Gonçalves, Sidney Postal e Marlene Pelicioli. Obrigado pela presença de vocês. E depois da palestra da Miriam, a gente vai ter o nosso coffee break. Miriam, contigo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. E vou pedir para vocês, se quiserem sentar um pouquinho mais perto, para a gente poder... Eu vou fazer uma dinâmica aqui, vou mostrar para vocês algumas manobras de desengasgo, de reanimação, e eu acho que vocês vindo mais perto, a gente consegue ter uma visão melhor. Se vocês quiserem se aproximar. Então, vou me apresentar. Meu nome é Miriam Constante, eu sou instrutora de primeiros socorros, especialista na Lei Lucas. Minha formação acadêmica é gestão hospitalar e eu trabalho exclusivamente com escolinhas privadas. Faço treinamento de primeiros socorros para os professores, monitores e profissionais da área de recreação infantil. Trabalho também com empresas no treinamento de primeiros socorros e atuo como técnica de enfermagem durante a noite numa empresa de atendimento pré-hospitalar. Então, trabalho numa ambulância. E eu trouxe para vocês hoje um tema de extrema importância. Todos os temas são importantes, primeiros socorros também é de extrema importância, e é o que a gente vai conversar hoje aqui. Perguntar para vocês, fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já teve conhecimento ou acesso a cursos de primeiros socorros? Muito bem. A gente tem alguém da área da saúde aqui, eu sei que tem um enfermeiro. Alguém aqui da área da saúde? Deixa eu... Aqui. Então, tem pessoal da área da saúde aqui, tem uma enfermeira, tem segurança pública e tem os familiares, então, dos nossos autistas e demais pessoas de diversas especialidades e atuações, né? Então, primeiros socorros. Primeiros socorros não é só para profissional da área da saúde. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que primeiros socorros é para todos. Todos precisam ter conhecimento de primeiros socorros. E desmistificar essa questão de que primeiros socorros é só o pessoal da área da saúde. Se a gente for parar para pensar no endereço que vocês estão, na empresa, quanto tempo uma ambulância demora para chegar? Sendo bem otimistas, se acontece algum acidente, algum mal súbito, quanto tempo uma ambulância demora para chegar? Quem chuta aí? 1 hora. 25 minutos, tudo depende, né? Depende de como que a gente vai pedir ajuda, das informações que a gente passa, do horário que a gente liga, da disponibilidade das ambulâncias. E aí, até essa ambulância chegar, o que nós, pais, sociedade, professores, monitores, podemos fazer a nível de primeiros socorros? Tem um estudo que diz que a cada 1 minuto, sem receber as manobras de ressuscitação, uma pessoa perde 10% de chances de sobrevida. Uma ambulância que leva 25 minutos e eu não consigo identificar ou prestar as manobras de ressuscitação a nível de primeiros socorros, qual é a chance dessa pessoa sobreviver em 25 minutos esperando a ambulância? Nenhuma, né? Então, primeiros socorros versus atendimento pré-hospitalar. Primeiros socorros, qualquer pessoa pode prestar primeiros socorros. E atendimento pré-hospitalar, eu sou da área da saúde, enfermeiros, socorristas, bombeiros, que atuam no atendimento pré-hospitalar, com serviço especializado, uma ambulância com suporte para poder fazer assistência médica ou de enfermagem. Então, me apresentei já para vocês, um pouquinho do meu currículo. Eu sou instrutora credenciada ao Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Eu faço parte do time de mentores, então eu tenho alunos de todo o Brasil, que eu auxilio na formação acadêmica
na Academia de Instrutores de Primeiros Socorros, Controle de Hemorragia e Suporte Básico de Vida. E aí fica a pergunta, se o meu filho passa mal em casa, se o seu filho passa mal em casa, vocês saberiam o que fazer? Uma situação de convulsão, de uma reação alérgica, um choque anafilático, uma crise de asma, um trauma, uma suspeita de fratura. Quem saberia o que fazer? Uma hemorragia, se a gente não consegue controlar. Tudo a nível de primeiros socorros pode se agravar. Tudo. Quando a gente pensa que está controlado, pode agravar se a gente não consegue identificar sinais de alerta. Então, aqui, trouxe para vocês um pouco. Primeiros socorros é conteúdo para a gente falar final de semana inteiro, mais de 100 horas. Então, a gente tem um pouquinho tempo aqui para falar de riscos eminentes de óbito e o que a gente faz a nível de primeiros socorros, como é que a gente pede ajuda de forma correta, como é que a gente atua, o que é primeiros socorros, né? Então, falando de emergências clínicas, convulsão, engasgo, emergências traumáticas, riscos de sinais de fratura, acidentes domésticos, todos os acidentes domésticos são preveníveis, desde que a gente tenha conhecimento dos riscos. E a Lei Lucas na escola. Primeiro número que vem na cabeça de vocês, se vocês precisarem ligar para o serviço de urgência e emergência. Qual é o primeiro número, se vocês precisarem ligar para o serviço de urgência e emergência? 192, né? Dentro das empresas e das escolas onde eu vou fazer o treinamento, ainda tem um número muito alto de pessoas que levantam a mão e diz 190. 190, a gente tem aqui um policial. Se ele está próximo, ele vai passar e vai atender. E se é uma emergência, uma parada cardiorrespiratória, um choque anafilático, ele tem recursos para seguir o atendimento? A cada minuto, 10% de chance a menos de sobrevida no caso de uma parada cardiorrespiratória. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento do número correto para poder pedir ajuda. Então, o 192 a nível nacional, qualquer lugar, 192, que é o SAMU. Em que momento eu ligaria para o 190? Quando tem risco de agressão física para mim ou para terceiros. Tem um outro número que a gente pode ligar, além do 192. Se eu estou numa área rural, numa cachoeira, num local de difícil acesso, qual é esse número que eu poderia ligar? Para os bombeiros, qual que é o número dos bombeiros? Tudo isso a gente precisa ter em mente, né? Hoje a gente tem, faltou ali, desconfigurou, a gente tem a Guarda Municipal, que também é um serviço que a gente pode estar acionando a depender da situação. Defesa Civil, em que momento eu ligaria para a Defesa Civil? Tivemos, no ano passado, aí, uma situação de enchente, desastre. Então, é muito importante a gente identificar o que está acontecendo para pedir ajuda de forma correta, ligar para o número correto. Estou na rodovia indo trabalhar, me deslocando de um ponto A para um ponto B, me deparo com um acidente em via pública, eu posso ligar para onde? Para a Polícia Rodoviária. Então, esses números são os números muito importantes e a gente precisa saber qual é o momento para ligar para eles. Essa é a imagem mais bonita e que eu amo essa imagem, eu adoro falar dela. Tudo que nós for falar aqui, que eu trouxer para vocês, se resume na cadeia de sobrevivência. Ela é dividida em 7 elos. Cadeia de sobrevivência dos primeiros socorros. Primeiro elo que a gente está fazendo aqui. Hoje, nós estamos aqui reunidos, adquirindo conhecimento de diversas áreas. Olha, os palestrantes trouxeram tanta informação importante. Quanto mais informação, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue identificar riscos e trabalhar a prevenção, identificação. Então, o primeiro elo é a educação. O segundo elo é prevenção. No momento que eu tenho a informação, eu consigo trabalhar a prevenção, consigo avaliar os riscos. E tem muitos acidentes domésticos, tem muitos incidentes que eles são preveníveis, desde que a gente tenha o conhecimento. Quando a prevenção falha, ali o terceiro elo. É o lema que eu levo para as escolinhas. Quando a prevenção falhar, os primeiros socorros podem salvar. Quando a prevenção falha, acontece algo. Ou um engasgo, ou um traumatismo craniano, ou uma queda, ou um entorse de tornozelo, enfim.
acontece algo. E aí, o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu preciso identificar. Eu preciso identificar para eu poder chamar ajuda de forma correta. Pedindo ajuda de forma correta, e entra vocês aqui, ó. No antepenúltimo elo entra o primeiros socorros. O primeiros socorros ele vem antes do atendimento pré-hospitalar, antes da ambulância, antes da viatura, antes dos bombeiros. Primeiros socorros, depois atendimento pré-hospitalar e depois o hospital. Então, quando a pessoa chega com a ambulância, ou a viatura, ou o corpo de bombeiros, quando ele dá a entrada no hospital, ele tem alguns desfechos, essa pessoa, ou essa criança. Tudo vai depender dos primeiros socorros. O que a gente, enquanto sociedade, faz a nível de primeiros socorros até a ambulância chegar? Isso é uma questão de saúde pública. É uma questão da gente não superlotar UPAs, porta de entrada, pronto-socorro. Tem muitas situações que a gente resolve em casa a nível de primeiros socorros, que a gente não precisa ir para uma UPA lá, ficar aguardando 4, 5 horas, ir para um pronto-socorro. Então, quando a gente adquire conhecimento, que é o primeiro elo da cadeia de sobrevivência, a gente consegue evitar uma cascata de acontecimentos. Então, quando o atendimento pré-hospitalar chega, depois que vocês prestam os primeiros socorros, chegando no hospital, essa pessoa vai ter alguns desfechos. Ou ela vai ser avaliada pelo médico e vai ser liberada, e com uma prescrição médica vai para casa, e tudo certo, vida que segue. Que bom se fosse sempre assim, né? Ou ele vai internar, fazer exames complementares, fazer uma avaliação com um especialista, ou ele vai direto para a UTI, ou vai para o bloco cirúrgico, ou fica em observação, ou ele vai a óbito. E muitas das vezes, a gente perde pacientes por falta de conhecimento simples. Realizar uma manobra de desengasgo, identificar uma parada cardiorrespiratória. Olha a importância de nós, enquanto sociedade, ter esse conhecimento de primeiros socorros. Para quando chegar a ambulância vai chegar lá e vai dizer o que aconteceu. Não, eu tive, meu filho convulsionou mais ou menos umas 5 vezes nos últimos 10 minutos, mas ele já toma remédio para epilepsia, ele tem um plano de saúde, já deixa tudo prontinho, tudo a gente otimiza, tudo que a gente tem de informação, a gente ganha tempo. E tempo é vida. Uma crise convulsiva, a depender da intensidade, ela pode piorar. Uma crise de asma, a depender da intensidade, ela pode virar uma crise de broncoespasmo, ela pode virar uma parada respiratória. Um choque anafilático pode vir decorrente de uma reação alérgica simples. Começou com umas manchinhas na pele, e aí generalizou, eu não identifiquei, e vira uma parada cardiorrespiratória. Então, tudo piora. Se a gente consegue identificar, a gente consegue dar mais chance de sobrevida para a pessoa. E aí tem o kit de primeiros socorros, que isso a gente pode ter na nossa empresa, no nosso domicílio, dentro do nosso carro. Eu tenho dentro do meu carro o kitzinho de primeiros socorros. Se precisar me atender, eu sofrer algum acidente, eu consigo pelo menos auxiliar uma pessoa a me atender. Ou eu posso também prestar um atendimento até a chegada de uma ambulância para alguém que precise de atendimento. Então, aqui tem algumas sugestões, e eu uso muito essa imagem dentro das empresas e nas escolinhas. O kit de primeiros socorros ele é essencial. Então, o que compõe esse kit? Algumas sugestões. Eu posso ter uma caixa para armazenar o kit de primeiros socorros, uma mochila, uma caixa armazenadora, uma mochila, uma bolsa. E dentro desse kit eu posso ter gaze, posso ter atadura, posso ter um chumaço, posso ter soro fisiológico para fazer uma lavagem de uma ferida, eu posso ter óculos de proteção, posso ter lanterna, uma pinça. Para que eu usaria uma pinça de sobrancelha? Uma pinça de extrema importância, às vezes salva um passeio. Crava algum objeto, um corpo estranho no pé, na unha, às vezes até qualquer parte do corpo que a gente não consiga puxar com a mão, uma pinça, muitas vezes alivia muito o desconforto. Uma cadeira de rodas, a depender do local. E aqui algumas sugestões de itens de trauma. Então, a gente pode ter uma tala improvisada. A gente, na ambulância, a gente trabalha com talas moldáveis, que é aquelas coloridas, que a gente molda ela de acordo com o tamanho do membro. Mas, na escola, no domicílio, na empresa, a gente pode ter talas improvisadas. Isso é protocolo internacional de primeiros socorros. Tudo que está aqui é tudo baseado em protocolos. Então, eu posso pegar a caixa do leite do mercado e fazer umas talinhas. Eu vou mostrar para vocês a importância de a gente ter esse conhecimento, às vezes, de fazer uma imobilização simples, que diminui a dor, e, às vezes, a falta de conhecimento de imobilizar um membro
pode agravar, fazer lesões de partes moles, uma fratura pode fazer lesão muscular, lesão tecidual. Posso ter uma manta aluminizada para poder preservar a temperatura e band-aid, bolsa de gelo, itens sugestivos. E aí, começando, então, entrando cada vez mais nesse mundo de primeiros socorros, a gente precisa diferenciar o que é urgência e o que é emergência. Quando a gente entra num hospital, a gente vê lá serviço de urgência e emergência, nas ambulâncias, serviço de urgência e emergência. Mas o que é um e o que é o outro? Isso tudo, a nível de primeiros socorros, a gente precisa ter esse entendimento, porque na hora que a gente vai pedir ou solicitar uma ambulância, a gente precisa passar se é uma emergência ou não. Eu trabalho numa empresa privada, então a gente atende domicílio, casas geriátricas, escolinhas. As pessoas ligam, é uma emergência. Tá, mas o que está acontecendo? Eu preciso de uma ambulância agora. Aí tu chega lá, tu deslocou uma ambulância que não era para uma emergência, que podia esperar um pouquinho mais, e aí fica um paciente mais grave e desassistido, porque a gente quer atendimento rápido e a gente passa uma informação que não é correta. Então, urgência e emergência, ambos precisam de atendimento médico imediato, porque tem sofrimento, tem dor intensa, mas um traz risco iminente de óbito e outro não. Por exemplo, uma emergência, uma parada cardiorrespiratória, se eu não for atendido em 10 minutos, eu posso morrer? Se eu estou com uma cólica renal, se eu não for atendido em 1 hora, eu vou morrer? Não, eu posso esperar, mas tem sofrimento, tem dor intensa. Um engasgo, se não for atendido em 5 minutos, que é um engasgo total, essa pessoa pode morrer? Então, essa é a diferença. Risco iminente de óbito, emergência, e urgência não tem risco iminente de óbito, mas precisa sirene ligada, precisa ser atendimento rápido, precisa ser triado rápido lá dentro do hospital para poder ter o alívio da dor, ou evitar um óbito. Qual que é a nossa missão enquanto sociedade, eu enquanto instrutora? Minimizar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistidas adequadamente. A maioria das paradas cardiorrespiratórias, 95%, 98%, 99% acontecem fora do ambiente intra-hospitalar. Quem saberia identificar, tirando quem é da área da saúde, tirando o enfermeiro, quem saberia identificar uma parada cardiorrespiratória? Uma pessoa que está em parada cardíaca. Se você, dentro da sua casa, dentro de uma confraternização da empresa, se tivesse uma parada cardíaca, quem é que saberia te atender? Identificar para chamar a ajuda de forma correta para te ser atendido o menor tempo possível e evitar um óbito. Pulsação? Quem mais arrisca? Como é que eu avaliaria? O ritmo cardíaco. Então, hoje eu trouxe para vocês um aparelho bem importante, que é esse cara aqui, ó. Quem aqui conhece um desfibrilador externo automático? A maioria ouve falar, vê de longe, mas de fato não sabe o que é, qual que é a função e como é que utiliza, né? Quando a gente fala de uma parada cardiorrespiratória, a gente fala do pior desfecho que a gente pode enfrentar no ambiente fora do hospital. É o pior desfecho. Ela pode vir decorrente de uma hemorragia, pode vir decorrente de uma crise de asma não controlada, pode ser decorrente de um engasgo, pode ser decorrente de um afogamento. E a gente precisa identificar para trazer mais chances de sobrevida para essa pessoa. E nós, enquanto leigos, quem não era da área da saúde, a gente precisa só de 2 critérios para identificar uma parada cardiorrespiratória. Somente 2. Não responde e não respira. Uma pessoa que está inconsciente, caída ao solo, como é que eu vou determinar que ela está em parada cardíaca para iniciar as manobras de ressuscitação imediatamente? Eu vou usar esses 2 critérios. Não responde e não respira. Como é que eu vou fazer essa avaliação? Primeiro, nós, enquanto prestador de primeiros socorros, a gente não pode se colocar no lugar de uma segunda vítima. Eu vou atender uma pessoa inconsciente lá no meio da rua sem olhar se vai vir no carro. Em vez de ter uma vítima, vai ter 2. Então, sempre avaliar a cena, o local onde tu vai prestar os primeiros socorros, no domicílio, numa empresa, se a cena está segura. E sempre, antes de prestar os primeiros socorros, a gente precisa acionar ajuda. Se eu vou lá prestar os primeiros atendimentos, tentar entender o que está acontecendo, eu não aciono ajuda, não chamo socorro,
tudo leva tempo. Alguém sabe que tu está ali precisando fazer um revezamento de uma massagem cardíaca, por exemplo, ou que tu está envolvido numa situação de manobra de desengasgo. Então, a gente precisa ter esse entendimento que, antes de qualquer coisa, identificou que tem algo acontecendo, já chama ajuda. Chamar ajuda e a gente vai prestar os primeiros socorros. Mas o que é os primeiros socorros? São as medidas tomadas no local de forma imediata e provisória, até a chegada da ambulância. Esses são os primeiros socorros. Eu não preciso ter uma bolsa de medicação, eu não preciso ter um cilindro de oxigênio, eu não preciso ter material de intubação para prestar os primeiros socorros. Eu só preciso identificar e evitar que se agrave, trazer conforto, obter o maior número de informações para, quando chegar o socorro médico, vocês passarem o maior número de informações para permanecer o menor tempo possível na cena. Numa parada cardiorrespiratória, a pessoa ela não responde e não respira. Isso pode vir decorrente de trauma, de diversos fatores, de um infarto fulminante, de um choque elétrico de alta tensão. Vou mostrar para vocês como é que vocês avaliam. Esse é um simulador para treinarmos manobras de ressuscitação. Eu preciso saber aonde que eu vou fazer a massagem, a manobra de ressuscitação, qual é a minha posição em cima do paciente, em que local eu vou colocar as minhas mãos, qual é a posição das mãos, para eu poder realizar as manobras de ressuscitação até a chegada da ambulância. Mas e como é que eu vou avaliar? Se a pessoa está desmaiada e eu vou lá e faço massagem e ela não está em parada cardíaca. Não respira. Para diferenciar um desmaio de uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, a pessoa não respira. Não tem expansão torácica. E nós, enquanto leigos, nós não verificamos pulso. A gente pensa muito, né? Vou verificar pulso. Por quê? Porque a gente não tem o treinamento. E aí eu não consigo verificar o pulso da pessoa. A pessoa já está inconsciente. Aí eu vou tentar verificar pulso. Eu não consegui localizar. Eu vou tentar achar de novo aqui no braço. E eu estou perdendo tempo. Então, protocolo atualizado, 2 critérios. Não responde, não respira. E como é que eu vou fazer essa avaliação? A cena está segura, eu posso me aproximar, não tem nenhum cachorro solto, não estou correndo risco de ser atropelado, não tem nenhum vazamento de gás, não está conectado numa rede elétrica. Eu vou chamar ajuda. Colega, preciso de ajuda, tem alguém passando mal. Já acione alguém para vocês poderem prestar os primeiros atendimentos, avaliar a pessoa. A pessoa está no chão inconsciente, algo aconteceu. Vou mais perto de vocês. Algo aconteceu. Como é que eu vou fazer essa avaliação? Me aproximo da pessoa. E tu vai fazer estímulo doloroso. Pode ser. Eu vou fazer estímulo doloroso e estímulo verbal. A pessoa está no chão, vou estimular. Senhor, senhor. Estímulo vigoroso para estimular a dor e tom de voz alto. Senhora, está me ouvindo? Você liga para o 92, você me traz um DEA. Eu já preciso acionar imediatamente. Obrigada. Aí eu estou aqui, nós estamos aqui na câmara, uma pessoa cai inconsciente e entra numa parada cardiorrespiratória. Eu vou lá tentar ajudar e aí eu vou gritar, preciso de ajuda, alguém liga para o socorro. Mas aí as pessoas nervosas, elas não vão, muitas vezes, atinar qual que é o número. Uma achou que a outra ligou, e aí o outro achou que ligou. Aí tem um monte de gente filmando. E aí quem é que pediu socorro? Ninguém. Então, por isso é importante a gente direcionar. Você, de blusa vermelha, liga para o 92. Aí ela vai saber que é para ela. Sempre direciona e entender que a pessoa recebeu essa mensagem. Porque senão tu vai ficar aqui, cada minuto, quantos por cento a menos de chance de sobrevida? 10%. E vai passando 5, 10, 15, 20 minutos, e eu preciso estar aqui preparada para poder salvar esse familiar, esse colega, um filho, um pai. 2 critérios, não responde, não respira. Então, como é que eu vou me posicionar? Primeiro, eu preciso entender aonde que eu vou posicionar minhas mãos. Linha mamilar, eu vou traçar uma linha imaginária. Linha mamilar no centro do tórax.
Aqui tem o osso externo, abaixo dele tem o coração, que é lá que a gente precisa atingir a nossa força para que seja bombeado sangue oxigenado para cérebro, órgãos nobres, e a gente precisa posicionar corretamente as nossas mãos, na prática. Eu preciso posicionar corretamente as minhas mãos. Vamos lá. A hiperextensão da mão dominante de vocês. Hiperestendem a mão de vocês para vocês saberem qual que é a posição da manobra de ressuscitação. Eu faço uma hiperextensão, abro meus dedos, com a outra mão eu cruzo minhas mãos sobre ela e eu vou fazer esse movimento. Eu vou usar a almofadinha da mão e eu vou hiperestender e eu não vou mais dobrar. Essa posição eu tenho que manter. Na prática, cena segura, já fiz o estímulo. Senhor, você liga para o 92. Se o local tem um desfibrilador, que é esse aparelho aqui, eu já peço, você me traz o DEA. Vou me posicionar 4 pontos de apoio. 1, 2, 3, 4. Por que 4? Porque eu tenho estabilidade. Se eu fico com 3 pontos de apoio, eu não tenho estabilidade. Com 2, muito menos. Então, 4 pontos de apoio no chão. Vou traçar uma linha imaginária entre os mamilos, ou linha axilar. Faço a hiperextensão e um ângulo de 90 graus. O meu tórax em cima do tórax do paciente. Punho, cotovelos e ombros alinhados. O ângulo de 90 graus é assim, ó. Tórax com tórax, 4 pontos de apoio. No centro do tórax, esse é o ângulo de 90 graus. Eu não posso fazer uma massagem assim. Eu tenho que estar em cima do paciente. Quanto que eu vou afundar esse tórax? 1/3 ou de 5 a 6 centímetros. Aí tu pega um homem, uma pessoa obesa, um homem de um tórax robusto, eu tenho que imaginar que 1/3 desse tórax eu tenho que afundar. Senão não vai ser uma manobra efetiva. E eu vou fazer de 100... Obrigada, depois eu vou precisar de ti. Eu vou fazer de 100 a 120 compressões por minuto. A cada 2 minutos eu preciso trocar essa massagem. Alguém tem que vir trocar comigo, porque eu não vou ter força o suficiente para fazer uma manobra com efetividade. Então, a cada 2 minutos, eu preciso revezar. Se eu não tenho um relógio, lá no pronto-socorro, tenho um relógio. Trabalhei anos no pronto-socorro do Hospital Pompeia. Então, ali, a gente recebia de tudo. Baleado, esfaqueado, parada cardiorrespiratória trazida por familiar no carro. Então, a gente vai aprender que, quando a gente se depara com um familiar, um colega, nunca eu vou colocar dentro do carro e levar para o pronto-socorro uma pessoa que não responde e não respira. Eu vou atender no local, sempre, porque ela precisa estar numa superfície rígida e eu preciso ficar fazendo a manobra de ressuscitação quanto tempo precisar, até chegar o socorro, até chegar o médico, até chegar a ajuda. Ou alguém para te ajudar a revezar essa massagem. Se eu não tenho como controlar 2 minutos para poder fazer a troca, eu vou contar de 100 a 120 por minuto. Numa profundidade de 5 a 6 centímetros. Vou mostrar para vocês a posição correta das mãos. Onde é que eu miro? Aqui. A posição correta das mãos. Mas antes de eu mostrar para vocês na prática, alguém já ouviu falar no cardiômetro? É um site criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É em tempo real quantos óbitos por PCR está acontecendo no Brasil. Ontem de noite eu estava de plantão e eu printei às 00:52, no dia 2/4, nós estávamos com 100 mil óbitos 100 mil óbitos nesse momento. Desde janeiro, desde o dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, eu fiz um print na virada ali. Nós já estávamos em 87 mil no dia 17 de janeiro. No Brasil. Tempo real. Se vocês entrarem no celular de vocês agora, nesse momento, ontem, meia-noite, 100.666 óbitos por PCR. Nós, enquanto sociedade, enquanto prestador de primeiros socorros,
nós conseguimos diminuir esse número? Nós fechamos 2024 com 440 mil mortes por PCR. Quantas dessas foi no ambiente fora do hospital? Mais de 95%. Se nós conseguimos identificar, prestar as manobras de ressuscitação, nós trazemos mais chance de sobrevida, a gente consegue diminuir esses números. Alguém conseguiu ver? Quanto? 101.300 da meia-noite para cá. Então, há quase 16 horas. Olha quantos óbitos já ocorreram. Nós conseguimos diminuir esses números. Então, aqui, ó, são mais de 110.100 mortes por dia. Mais de 1.100 mortes por dia. 46 mortes por hora. Uma morte a cada 1 minuto e meio. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, desde que nós entramos aqui às 2 horas da tarde, já morreu muita gente. Isso é tempo real. Quando vocês quiserem acessar, vocês vão conseguir verificar o que a gente pode fazer a nível de prevenção, quais os riscos. Então, nós, enquanto sociedade, a gente consegue diminuir esses números com toda certeza. E quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, a gente precisa pensar que se nós temos acesso a um desfibrilador externo automático, um DEA, nos primeiros 5 minutos, nós conseguimos reverter uma parada cardiorrespiratória. A chance de sobrevida aumenta muito mais. Se eu sei identificar, não responde, não respira, já chamei ajuda, estou fazendo as manobras com efetividade, estou fazendo tudo certinho, até chegar da ambulância. Sabe quantos % de chance de sobrevida eu estou trazendo para essa pessoa? 30%. Fazendo tudo certinho, com efetividade, com qualidade. 30%. É pouco ou é muito? Para quem não tinha chance nenhuma, a gente está trazendo 30% de chance. Mas é pouco, né? Nós fazendo tudo que a gente tem de conhecimento. Lá na cadeia de sobrevivência, o primeiro elo, né, a gente já estava bem formado, já adquirimos conhecimento, fiz curso, participei de treinamento, estou me atualizando. Isso não é só área da saúde. Nós, enquanto sociedade, a gente precisa, porque uma parada cardiorrespiratória pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer idade. E se eu tenho um desfibrilador, a chance de sobrevida dela aumenta 90%, quando o ritmo é chocável. Então, esse é um aparelho que ele identifica, ele só é utilizado em casos graves, numa emergência, numa parada cardiorrespiratória. Ele identifica um coração que está num ritmo irregular e ele vai fazer a análise do ritmo e vai administrar o choque se o ritmo é chocável. Então, se eu tenho uma empresa, eu posso estar adquirindo ou estou trazendo mais segurança. Se eu tenho acesso a um DEA no primeiro minuto de PCR, as chances de sobrevida aumentam gigantescamente. Por isso que quando eu for pedir ajuda de forma correta, eu vou passar a informação que é uma PCR. Estou com uma pessoa, via pública, aproximadamente 60 anos, masculino, próximo ao Hospital Pompeia, ponto de referência, sexo, a idade aproximada. E o que está acontecendo? As principais informações. Estou com uma pessoa masculina, 40 anos, mais ou menos, está inconsciente, não responde, não respira, numa via pública, Sinimbu com Marquês do Herval. Quem recebeu a mensagem lá, eu, de plantão, SAMU, Emercor, já tem a informação de que é uma gravidade, é uma emergência. Ele vai perguntar, já tem alguém fazendo a massagem? Tem, já tem. Não, não tem. Então, alguém tem que fazer a massagem. Mas e aí? Quem é que sabe fazer a massagem? E aí ele vai se deslocar até vocês. Quanto tempo vai demorar? E qual é a chance de sobrevida? Quando vocês passam a informação de que é uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, uma pessoa que não responde, não respira, quem vem, já vem trazendo um DEA, que é para poder utilizar o mais precocemente possível. Então, as empresas que têm desfibrilador, onde tem muito fluxo de pessoas, locais que têm trânsito alto de pessoas, precisa ter um desfibrilador. Lá no Cristo, foi de Canoas. Qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer idade.
O valor aproximado de um desfibrilador é uns R$8.000. Tem de 6 a 10 mil reais, de 18 mil reais. Esse aqui é um DEA de treinamento da TOT, que é uma empresa gaúcha. E ele é idêntico ao de verdade. Só que esse aqui eu utilizo no treinamento, para poder ensinar as pessoas. Se vocês vão num show, estão lá no Shopping Iguatemi, tem uma pessoa que está em parada respiratória, vocês vão gritar, alguém me traz um DEA. Aí, do nada, surge um DEA. E aí? Você sabe usar? Quantos casos a gente ouviu na academia, pessoas que sofreram PCR, fisioterapeutas, profissionais da educação física que tinham desfibrilador, ou não funcionou, ou eles não sabiam usar. E ele é muito fácil, ele é criado para leigos. No momento que tu liga ele, tu quer vir aqui? Então, eu vou mostrar para vocês, ele é fantástico. Ele é portátil, e ele contém uma bateria que tu pode carregar ele e checar diariamente para ver se está tudo ok, caso tu precise utilizar. Eu, na ambulância que eu trabalho numa ambulância básica, não tem médico, é só enfermagem e condutor. Eu tenho um DEA. Então, ele é um aparelhinho bem leve, portátil, e ele é muito intuitivo. Quando tu liga ele, ele já vai falar contigo. Então, o leigo já vai seguir as orientações do desfibrilador. Ele vem acompanhado de pás. Essas pás, eu preciso conectar elas. Quando eu ligo o aparelho, eu já conecto. E essas pás eu preciso colar no tórax da pessoa pelada. Tem que tirar a roupa e eu tenho que colar as pás. E ele me traz o desenho de onde eu vou colar essas pás. Essa pá eu vou colar aqui e essa pá eu vou colar aqui. Enquanto isso, vão fazendo a massagem. Alguém trouxe o desfibrilador, essa pessoa vai montando e eu vou fazendo a massagem. Não paro nunca, é 100% do tempo comprimindo o tórax. Eu só vou parar de comprimir o tórax quando vir alguém para trocar, ou quando vir o DEA vai fazer a análise do ritmo, ou quando vir o socorro médico. Caso contrário, é sem parar. Não vou fazer massagem boca a boca, é só compressão a nível de primeiros socorros. O DEA chegou, essa pessoa ela precisa saber manusear. Dentro do meu kit do desfibrilador, eu posso ter um barbeador e eu posso ter uma compressa para fazer uma secagem do tórax. A pessoa está afogada, está muito suada, bem sudorética. A pá vai colar? Não vai. Então, eu posso organizar dentro do meu DEA. Em que momento eu utilizaria esse aqui? Um tórax peludo. Aí eu vou tirar o pelo somente de onde eu vou colar a pá. Não vou fazer uma depilação, né? Somente onde eu vou colar a pá. Quando eu ligo o DEA, a pessoa que trouxe o desfibrilador ele tem que ser posicionado em cima da cabeça do paciente, porque desse lado alguém está fazendo a massagem, desse outro lado alguém vai fazer o revezamento comigo. Eu vou ligar ele. Eu vou ligar e vou mostrar para vocês como ele é simples e fácil de manusear. Ele fala contigo. Conecte as pás adesivas no equipamento. As pás eu vou conectar e não tem como dar erro. Eu só tenho um local para colar, para conectar as pás. O paciente é uma criança? Se sim, pressione o botão criança. É uma criança? Não é, vou deixar, é um adulto. Remova ou corte a roupa do paciente para acessar o tórax. O paciente está lá no chão. Eu vou ter que abrir a roupa dele, expor o tórax. A parte vermelha para abrir a embalagem das pás. Ele pede para te tirar as pás de dentro da embalagem. Retire as proteções das pás e cole no retirar o adesivo para colar no tórax já exposto do paciente. Retire as proteções ele tem das desenho, pás inclusive. E cole no tórax exposto do paciente. Ele já está mostrando aonde que eu vou colar as pás. Atenção, não toque no paciente. Ele já está colado as pás, ele está analisando o ritmo. É exatamente isso que aparece no DEA. Esse aqui é um DEA, só não choca. Choque indicado. Ele pediu para, identificou que o ritmo é chocável, ele já está carregando para dar o choque. E aí ele vai pedir para apertar o botão. Não toque no paciente. No momento do choque, ninguém toca, porque vai levar o choque junto. Vou chocar. Choque aplicado. E aí vou continuar a massagem. Agora você pode tocar o paciente. E ele vai te dar o ritmo da massagem. Posicione uma mão sobre o tórax. Lembra que eu mostrei para vocês como é que a gente posiciona a mão? Sobre a primeira mão. Ele está dizendo para vocês fazerem isso. Posicione o tórax do paciente seguindo o ritmo. Ó, o ritmo. Nesse ritmo que eu tenho que comprimir o tórax. E ele vai ficar fazendo análise a cada 2 minutos.
Quando eu utilizo um desfibrilador desse numa PCR, a chance de sobrevida aumenta muito. Ele vai analisar a cada 2 minutos e ele vai determinar quantos choques vai precisar. Às vezes, tu vai conseguir reverter uma PCR só com o DEA. Aí vai ter já um médico, já assistente no local, tu já conseguiu trazer o ritmo regular desse paciente, o médico, a enfermagem, a UTI avançada já vai direcionar ele para um hospital, cuidados intensivos, já com o ritmo estabelecido. Fica conectado. Exatamente. Deixa eu mostrar para vocês na prática. Alguém trouxe o DEA, né? A pessoa está no chão, alguém já está fazendo a massagem. Quem trouxe o DEA vai posicionar o DEA lá na cabeça para não atrapalhar a dinâmica. Aí, vai ligar o DEA, vai deixar o desfibrilador, vai deixar o desfibrilador do lado da cabeça do paciente. Está lá todo suado, eu vou secar o tórax, senão as pás não colam. Tem muito pelo, eu vou tirar o pelo para poder colar as pás. E eu colei as pás. Colei as pás. Quem está fazendo a massagem vai continuar fazendo a massagem. 4 pontos de apoio no chão. O DEA já fez toda aquela análise e ele já te deu o ritmo, que é chocável ou não. Quem está aqui, hiperextensão, um ângulo de 90 graus, e vai contar de 100 a 120 por minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre esperando o retorno completo do tórax. 6, 7, 8, 9, 118, 119, 120. 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 118, 119, 120. 2 minutos, troca a massagem. O DEA vai pedir para te parar para ele fazer a análise do ritmo. Se ele não pedir, é porque não é a hora de parar. Aí ele faz a análise, ninguém toca nele, porque na hora que dá o choque, a pessoa vai levar o choque junto. E aí, a outra pessoa que chegou para te ajudar, continua a massagem. Até quando eu vou ficar fazendo a massagem? Até chegar o socorro. Ou até chegar a ajuda. Aí eu falhei na minha avaliação. Para eu definir uma parada cardiorrespiratória, não responde, não respira. Aí tu lá fez uma compressão, a pessoa voltou. Não era uma PCR. É muito difícil uma pessoa voltar. Para que eu estou bem. Não, de repente ela estava desmaiada, mas aí eu não consegui ver que o tórax dela expandia. Quando acontece isso? Tem muitos vídeos, inclusive lá no meu Instagram, quem quiser me acompanhar, tem alguns vídeos com atendimentos muito equivocados, que é o que a gente não pode fazer. No momento que eu faço uma massagem numa pessoa que não está em parada cardíaca, eu posso trazer lesões para ela, eu posso prejudicar, e o princípio é a gente não trazer mais danos para essa pessoa. Pode quebrar uma costela? Pode. Eu posso estar massageando e ouvir o estralo da costela? Pode acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou parar a massagem? Para ou não? Não, a costela se conserta, o pulmão tu drena, mas o coração ele precisa estar bombeando sangue. Cada massagem que eu faço é o coração bombeando sangue para o cérebro, principalmente manter oxigenado. Então, na prática, eu vou ficar fazendo a massagem até chegar alguém. Eu só vou parar a massagem quando chegar o socorro médico ou quando chegar alguém para me ajudar. Na hora vocês vão estar cansados, vai vir alguém para te ajudar e essa pessoa não sabe fazer, tu vai ter que orientar essa pessoa. Olha, o senhor fica do jeito que eu estou, assim, 4 pontos, hiperextensão da mão, coloca a mão onde eu estou colocando, o senhor vai fazer a massagem igual eu estou fazendo, para vocês poderem se recuperar, para poder seguir. Olha a importância de a gente ter esse conhecimento. Isso eu vou fazer na criança e no adulto. O que é uma criança? O que é um lactente? O que é um adulto? Lactente até 1 ano de vida. Eu classifico um lactente a nível de primeiros socorros. 1 ano de vida até a puberdade criança. Puberdade, o que é? Barba, seio, pelos pubianos. Acima da puberdade é adulto. Adolescente, idosos até o fim da vida. E esse tipo de abordagem eu vou fazer na criança e no adulto, porque no lactente é outra abordagem. No lactente, quando a gente fala em parada cardiorrespiratória,
a gente não vai fazer a avaliação gritando no ouvido do nenê ou apertando os ombros dele. Segura aí para mim. O bebê, para eu identificar que um bebê está numa parada cardiorrespiratória, quando a criança e o adulto entram em parada cardiorrespiratória, a gente vai fazer a avaliação do estímulo nos ombros e tom de voz alto. Eu posso fazer essa avaliação também, de ver, ouvir e sentir. Senhor, eu olho se tem expansão torácica e se tem o calor da respiração. Essa avaliação não pode demorar mais do que 10 segundos, porque a cada minuto conta. Tempo é vida. Cada minuto, sem o cérebro receber oxigênio, vai entrando em necrose de tecidos, de neurônios, e aí é irrecuperável. Essa pessoa vai voltar de uma PCR, vai para a UTI, fica 60 dias, 40 dias internada e volta para casa com sequelas. Por isso que é importante identificar e já iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação. E num bebê, quais os principais motivos para um bebê estar em parada cardiorrespiratória? Ou é o engasgo ou é o afogamento. É prevenível ou não é? Acidente. Afogamento. É um acidente? Sim ou não? Fala aí, policial. Afogamento é acidente? Eu consigo evitar um afogamento? Prevenindo. Eu vou entrar na água se eu não tenho profundidade, se eu não sei nadar, se eu bebi. Então, isso tudo é prevenção. E no bebê e na criança, afogamento e engasgo é a principal causa de óbito. Como é que eu vou avaliar um bebê que está em PCR, um lactente? Essa criança está imóvel, pode fazer cianose labial, pode ficar com a boquinha roxinha, está imóvel, não responde, não respira. Como é que eu vou fazer essa avaliação? Eu vou fazer no pé. Bebê! Estímulo no pé. Aqui tem terminações nervosas que, se o bebê não está em parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, ele vai encolher. Então, não responde, não respira, para tudo que está fazendo, bota numa superfície rígida, pode ser no chão, numa bancada, numa mesa, linha mamilar, que nem no adulto, de 2 a 3 dedinhos, no centro do tórax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 100 a 120 por minuto. Eu preciso segurar a cabeça dele, vou botar aqui que fica mais fácil. Eu preciso segurar a cabecinha dele, porque a cabeça do bebê é desproporcional. Tira o travesseiro, tem que ficar numa superfície rígida, plana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar a cabeça dele para abrir essa via aérea, de 2 a 3 dedinhos, 1, 2, 3, 4. Comprimir de 3 a 4 centímetros, ou seja, 1/3 do tórax do bebê. Até quando eu vou fazer a massagem? Até chegar o socorro, até chegar alguém para trocar comigo. Tem situações que eu vou optar por não fazer a manobra de ressuscitação. Vocês sabiam que vocês têm essa opção de não fazer uma massagem cardíaca? Vai olhar assim para a pessoa e diz, não, eu não vou fazer uma massagem cardíaca. Manobra de ressuscitação. Quando tem sinal de morte óbvia. A pessoa está lá eletrocutada, está decapitada. Vai lá fazer uma massagem cardíaca? Caso contrário, vocês vão investir sempre na pessoa. Sempre. Indiferente da idade. Vocês verificarem que não tem sinais de morte óbvia, vocês vão investir. Chamar ajuda e já iniciar as manobras de ressuscitação imediatamente. Quanto tempo ele está ali, a gente não sabe. Mas tem sinal de morte óbvia? Não tem. Eu vou investir. Está lá com pele, com livores, que é aquelas manchas escuras. Só ali é sinal de morte óbvia. Diga. Boa pergunta. Boa pergunta. Quando tu usa um desfibrilador, esse aqui, ele já vai te perguntar, a pessoa é uma criança? Ele tem regulagem dos joules, que é a carga aplicada. Mas aí, bem boa a tua pergunta. Ele vai identificar o ritmo cardíaco do bebê, ou da criança, ou do adulto, e ele mesmo, quando eu já seleciono que ele é pediátrico, ele já vai regular. E aonde eu vou colar as pás no bebê? Eu consigo colocar uma pá aqui e a outra aqui? Não. No bebê, uma pá na frente e uma pá atrás. Quando a gente fala em intra-hospitalar, em cardioversor, que não é o desfibrilador externo automático, que é o portátil, o médico vai dizer,
Calibra ali e coloca 30 joules. É um homem, coloca 200 joules. Tem 100 quilos, bota 200 joules. O médico ele dá essa orientação, mas no DEA ele já é fabricado para isso, para o leigo utilizar. Ele vai ter... Não. Ele vai falhar se não fez a manutenção, tem que ligar ele, ver se tem bateria, ver se as pás estão funcionando, daqui a pouco as pás já não estão colando. Aí é falha humana, mas dele não. É muito difícil. Geralmente, no adulto, é de 150 a 200 joules, que é a carga elétrica do choque. Mas a gente não tem como... A gente vai sentir esse choque se a gente estiver encostado na pessoa. Então, no bebê, tirei a roupa, uma pá na frente, uma pá atrás. Eu vou tirar a pá para fazer a manobra de ressuscitação? Não, eu vou continuar fazendo a manobra de ressuscitação, mesmo com a pá. Seguimos, então. Alguma dúvida até aqui? Registrou-se uma taxa de até 90% com o uso do desfibrilador, feita no primeiro minuto de parada cardiorrespiratória. Então, esse aparelho é de extrema importância. Em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, existe uma lei Lucas, que é uma lei federal, depois eu vou falar sobre ela. Ele determina que escolas de educação infantil tenham um desfibrilador dentro da escola. Isso é uma obrigatoriedade. Aqui, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma lei. E essa lei, ela determina que espaços com acima de 5.000 pessoas. Estágio de futebol, shows. Poderia ser diferente, né? Temos a doutora aqui. A gente podia ter uma lei mais específica. Já tem vários projetos de lei para determinar que essas empresas tenham, porque é uma segurança para a empresa jurídica, né? Que ela tinha recursos para fazer o que precisava ser feito, e a chance de salvar uma vida. Então, ali já mostrei para vocês o que compõe o desfibrilador. A avaliação inicial fiz aqui na prática para vocês. A segurança do local sempre em primeiro lugar. A responsividade. Pedir ajuda, sempre direcionar para alguém. E eu só vou verificar pulso se eu tenho treinamento. Senão, não para contar pulso para não perder tempo. O posicionamento, o ângulo de 90 graus e a hiperextensão dos braços, eu não posso dobrar as mãos, os braços, eu tenho que manter ele hiperestendido. E o meu tórax em cima do tórax da pessoa. Esse é o Dr. Leonardo Clement, que é o diretor do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Então, esse documento ele é um documento atualizado e é seguido de protocolo americano, inclusive. Na criança, como é que eu vou me posicionar? A avaliação é igual, não responde, não respiro. De 100 a 120 por minuto, a profundidade 1/3 do tórax, ou 4, 5 centímetros. E eu não vou utilizar o peso dos dois braços, eu vou utilizar somente uma mão. Na prática, pega uma criança de 9 anos, 7 anos, 4 anos. Avaliação. Criança, você liga para o 92, você me traz um DEA. E eu vou me posicionar 4 pontos de apoio, a hiperextensão de uma mão. No centro do tórax dessa criança, eu vou segurar a cabeça a fim de elevar o queixo para facilitar a ventilação. E vou com uma mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 118, 119, 120. 1 minuto. 1, 2, 3, 4. Com uma mão. Se eu consigo dosar a força, é uma criança com um tórax mais robusto, eu consigo dosar essa força, eu posso utilizar as 2 mãos, mas, a princípio, uma mão, para a gente não destruir a caixa torácica dessa criança, né? No bebê, a principal causa de uma parada cardiorrespiratória é a falta de oxigênio no cérebro, que é a hipoxemia. O estímulo no pezinho. A nível de informação, o bebê, que é o lactente, mesmo que ele tenha uma frequência cardíaca de 60, já tem indicação para fazer a ressuscitação. Então, quem vai verificar o pulso é o profissional da saúde. Até nós, a gente tem dificuldade para verificar o pulso, que é na região braquial do bebê. Então, a gente só vai usar não responde, não respira, 2 critérios, a nível de primeiros socorros. E eu vou utilizar o DEA em todas as situações de PCR o mais precocemente possível. Aqui algumas situações. 3 anos, morre após ter série parálises cardíacas após comer uma uva. Então, isso é prevenível. Era uma morte evitável? É uma morte evitável.
bexiga, festa de aniversário. As bexiguinhas com água, que eles adoram soprar. Então, isso aí tudo é prevenção. A gente dá, às vezes, aquelas bolinhas, dá uma para a criança lá, R$1, R$2, bota na máquina uma bolinha desse tamanho. Aquilo ali obstrui uma via aérea. Tem um estudo feito que traz para nós, nós pais, educadores, o teste do rolo do papel higiênico. Para criança abaixo de 4 anos, tudo que passa dentro do rolo do papel higiênico é proibido, porque pode obstruir uma via aérea. Lego, Kinder Ovo, carrinho que solta a rodinha, boneca com sapatinho solto. Então, tudo que passa dentro do rolo de papel higiênico naquele diâmetro obstrui uma via aérea, proibido para crianças abaixo de 4 anos. E aí a gente sai da PCR e vai para o engasgo, que é outra situação de morte iminente. O que eu faço quando me deparo com uma pessoa que está engasgada? Dá um soco. Quando a pessoa está engasgada parcialmente, existem 2 tipos de engasgo, o engasgo total e o engasgo parcial. Quando é um engasgo parcial, a pessoa tosse. Está lá conversando com a pessoa, ou tu está num restaurante, enfim, ou, enfim, no ambiente corporativo, na escola, está lá tossindo. Tu vai se aproximar da pessoa e tu vai estimular que ela tussa mais. Tu não vai fazer manobra nenhuma numa pessoa que está tossindo, porque a tosse é o estímulo do organismo para expelir o que está obstruindo. Então, eu vou estimular sempre que a pessoa tussa mais. E aí, o meu estímulo vai resolver. Vou observar de 15 a 20 minutos, sentadinho. Tudo bem? Não estou bem. Resolvido. E a tosse, ela pode ser resolutiva ou ela pode não resolver e evoluir para o engasgo total. E aí, quando evolui para o engasgo total, a pessoa ela fica sem voz, não sai voz, e ela vai ficar... E aí, a gente precisa agir rapidamente, porque senão ela vai entrar numa parada respiratória. Então, sempre que uma pessoa está tossindo, vou estimular que ela tussa mais. A tosse, ela é efetiva, vou posicionar sentadinho, observo, resolveu. Ou foi inefetiva, eu vou realizar as manobras de desengasgo. E aí, quais as manobras de desengasgo que existem? Existem 3 manobras, que é a compressão abdominal, uma vez chamada de manobra de Heimlich, a gente não utiliza mais essa nomenclatura. Compressão torácica ou os golpes dorsais. Eu utilizo as manobras, não foi efetiva, ela vai ficar inconsciente. Fiz as manobras, foi efetivo, vai resolver. Então, tudo pode piorar. Como é que eu boto rodar aqui? Essa é uma situação para vocês verem que tudo pode piorar a nível de primeiros socorros. Num restaurante, ele sofre uma convulsão. Depois se engasga, depois tem uma PCR. O que a gente faz? A gente tem que gritar por ajuda. Alguém está ligando para o 92? Talvez. Uma situação que pode acontecer em qualquer lugar. Teve aqui em Sapiranga, final do ano passado, um restaurante com quase 300 pessoas, um pai de família comemorando lá uma data comemorativa, sofreu um engasgo total, teve uma morte dentro de um restaurante com mais de 300 pessoas. 300 pessoas, se um soubesse fazer a manobra de ressuscitação. É? Deu um golpe dorsal. Um soco. Um instinto, né? Mas ele agiu rápido. Senão tu teria evoluído para uma parada respiratória. Olha só como é fácil a gente presenciar, ou até mesmo nós sermos vítimas. Muito obrigada pela tua contribuição. Essa é a manobra de autodesengasgo. Com o canto de um móvel, eu posso pegar uma cadeira que ela tem a ponta arredondada e eu fazer uma manobra de contrapressão para poder expelir esse alimento. Tivemos uma atleta nas Olimpíadas de Paris, no ano passado, que foi encontrada em óbito dentro do quarto de hotel porque ela se engasgou e ela não deu tempo nem de pedir ajuda. Se eu estou sozinha em casa e eu me engasgo, eu vou dar um jeito de
chamar ajuda na janela, gesticular, mandar uma mensagem, estou engasgado, para alguém saber que tu precisa de ajuda. Porque senão é tudo muito rápido. É segundos para ficar inconsciente. Então, a gente tem que sempre pedir ajuda. Com a saliva, é estímulo de tosse daí. Tem que estimular a tosse. Tem que estimular a tosse, deixar ele mais sentadinho. Aqui, ó, dentro de um restaurante, olha o engasgo total, como evolui para o nível de inconsciência rápido. Quantos segundos para ele ficar inconsciente? Cada minuto conta, né? Olha como a gente precisa agir rápido. Identificar, posicionar. O garçom perdendo tempo botando uma máscara. Ele não consegue encaixar bem ali para fazer uma compressão torácica. E aí policiais rodoviários estavam passando por ali, viram que era uma emergência e eles pediram licença, pode deixar aqui que a gente se posicionou atrás dele e rapidamente ele já ficou em pé e conseguiu desengasgar com a manobra de compressão abdominal. Esse vídeo não vai até o final, mas o policial ele consegue, já nas primeiras manobras de compressão abdominal, desobstruir a via aérea e ele volta à consciência, o nível de consciência. Então, a gente precisa agir rápido. Então, quais são as manobras de desengasgo? Quem é que vem aqui de livre, espontânea vontade, só para eu mostrar como é que é uma manobra de desengasgo? Eu trouxe um colete de treinamento para vocês verificarem como é que é efetiva quando a gente pode. Como a gente consegue desobstruir, se a gente consegue se posicionar. Já atendeu algum engasgo? Ah, não dói. Já vai testar com um modelo bem gordinho. A gente não vai pra poder mostrar que é saber as nossas difícil. vítimas, né? Eu vou pegar. Baixinho, né? O alimento obstruiu a via aérea. Ele está tossindo. Ó. Eu vou chegar para ele. Vou te ajudar. Tosse. Força, tosse. Estimula que ele custa bastante. Vai resolver? Estou bem. Resolveu? Ponto, resolveu. Mas aí ele está tossindo e daqui a pouco. Os olhos esbugalhados não saem mais nem voz. É o engasgo total. O que eu vou fazer? Eu preciso identificar o umbigo. Identifique o umbigo de vocês. Deixa a mão no soquinho assim, ó. Identifique com essa pontinha do quinto dedo o umbigo de vocês. Tenta esfregar para fora. Identificar o umbigo de vocês. Bota bem em cima do umbigo e gira a mão. Na prática. Localizei o umbigo dele. Não tirei. Eu consigo encaixar. Aqui, ó. Então, como é que eu vou me posicionar? Obrigada. Se posicione com a base aberta atrás dele, da pessoa. Por quê? Sempre com os braços, embaixo dos braços dele, se ele cair, eu consigo segurar para ele não cair e eu não cair junto. Eu vou encostar o meu tórax no tórax dele, vou localizar o umbigo e vou fazer 5 compressão abdominal. Localizei o umbigo. 1. Já fiz a desobstrução na primeira manobra. Mas não saiu. Vamos fazer de conta que não saiu. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Percebe que eu estou segurando ele. Não desobstruir, eu vou intercalar com mais 5. Vou segurar o corpo dele por baixo dos ombros. 5 tapinhas nas costas, que é com a almofadinha da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu? Vou de novo fazer 5. Vou botar aqui de novo. Eu não sou o boneco. Localiza o umbigo. 1. Ó. 5 vezes. Alguém quer vir aqui tentar? Vem alguém aqui tentar, a ver se consegue. Tenta com o bonequinho aqui, é melhor.
Alguém quer vir tentar? Vai. Doeu? Tu vai me arrebentar aqui, seu... Obrigada, Cris. Aqui nós temos duas estruturas grandes. Pensa se eu consigo desobstruir ele, que ele é grande. Se posiciona. Tu tá com a base aberta, encosta o tórax nele. E aí tu vai localizar o umbigo. Localiza o umbigo com essa mão. O umbigo dele é aqui no colete. Só gira a mão. E aí tu vai segurar assim, ó. Vezes. Isso aí, para dentro e para cima. 1, 2, 3, forte. 5. Não desobstruiu, tu vai intercalar com 5 golpes lá nas costas. Aí, tu vai inclinar o corpo dele para frente e vai fazer como se fosse empurrar o alimento. 5, não funcionou. Agora tu vai ter que desengasgar ele, está engasgado ainda. Encaixa melhor. Encaixa. Agora tu vira. Pode botar um pouquinho mais para baixo. E aí tu vai para dentro e para cima. Força. 1. Aê! Muito bem. Obrigada, viu? Machucou? Cara, o Gomes vai fazer muito meme com isso. Machucou nada. Vou perguntar para ele depois se foi difícil encaixar. A primeira vez, às vezes a gente não consegue, mas a gente encaixando, a gente consegue desobstruir. Obrigada, viu? A gente consegue desobstruir uma via aérea. Esse manejo eu vou fazer na criança e no adulto, porque no bebê é diferente. Quando eu falo em bebê, o bebê ele evolui rapidamente para uma parada respiratória. Como é que eu vou fazer uma manobra de desengasgo no bebê? Deixa eu te perguntar, foi difícil nas primeiras ali encaixar? Foi, né? Mas depois que tu pegou ali, se posicionou, para dentro e para cima, tu consegue expulsar. Obrigada, viu? No bebê. Verifico a via aérea do bebê. O bebê, eu vou visualizar porque ele vai estar sempre sob... teoricamente, vigilância constante, né? Eu nunca vou deixar um bebê desassistido. Então, eu sei que ele engasgou, ou vem uma mãe, entregou para ti, ó, meu bebê está engasgado. Tu vai verificar a via aérea, ver se tem algo que tu possa pinçar, se tem algum líquido que tu possa tirar. Não tem nada que eu possa retirar. Eu vou segurar a via aérea dele em formato de C, a fim de segurar para ele não fazer uma hiperextensão e não ficar fletido. Segurei. Firme a via aérea dele, eu já viro no meu antebraço. Virei no meu antebraço, sempre com a cabecinha mais abaixo do bumbum. 5 golpes nas costas, aqui na região intercostal, entre os ombrinhos dele. Vou fazer 5 golpes. 1. Eu vou avaliando a cada golpe, para ver se ele não desengasgou. 2, 3, 4, 5. Não desengasgou? Avaliei. Não desengasgou? Troco de braço. Cabeça sempre mais abaixo que o bumbum, que os pezinhos. Linha mamilar, lá na massagem cardíaca, lembra? 5 compressão. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou? Avaliei. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou? Mais 5. E eu vou ficar fazendo até chegar o socorro, que eu já chamei o socorro, né? A gente já imagina que alguém já tem acionado. Até chegar o socorro, até o bebê desengasgar, ou até ele ficar inconsciente. Vocês fizeram as manobras, o bebê ficou inconsciente. Tônus muscular bem relaxado, o que eu vou fazer? Verificar se não está em parada cardiorrespiratória. E se ele entrou numa parada respiratória, para tudo de engasgo, superfície rígida e manobra de ressuscitação. Vocês viram que tudo pode piorar? Muitas das vezes, nós que trabalhamos em ambulância, porta de entrada, até os policiais, guardas municipais, as mães saem com os bebês afogados na rua, o primeiro que passa, ela entrega. E a gente tem que fazer o quê? Agir rapidamente. Os pais não estão preparados. Nós precisamos estar preparados para atender os nossos filhos. Quem aqui estaria preparado para atender uma criança engasgada? Um familiar? Agora vocês já têm esse conhecimento.
Manter a calma. Manter a calma. A mãe, alguém apavorado aqui, se concentrem naquilo que vocês precisam fazer ali e vai dar certo. A gente tem que acreditar que a gente vai dar certo. Então, outra situação de urgência. Isso não é uma emergência, não tem risco iminente de óbito, mas se eu não identificar, eu posso trazer mais danos, posso fazer lesão de tecido e pode virar uma fratura exposta. Será que esse braço de uma criança de 6 anos tem fratura? Sinais de fratura, deformidade, hematoma, quando está roxo, ou edema, quando está inchado. Essa criança eu atendi numa ambulância, de tarde, as prof. ligaram, preciso de uma ambulância, tem uma criança de 6 anos com dor no braço. Positivo, caiu? Não, está com dor no braço. Eu estava lá em Ana Rec, fui até Forqueta, no trânsito da 1h30 da tarde. Quanto tempo vocês acham que eu levei para chegar lá? Mais de 20 quilômetros. 20 quilômetros, mais de 1 hora, e a criança com dor, com uma fratura. Cheguei lá, fiz uma imobilização, a criança, as profs não tinham tirado a roupa para identificar o que estava ocasionando a dor daquele trauma. Primeiro a gente tem que expor o trauma, ver o que está com dor, está com limitação de movimento, está segurando a mãozinha, consegue mexer, espicha, abre, fecha a mão. Não consegue, já tem um sinal positivo para ter fratura. Então, uma imobilização simples que eu posso fazer com uma tala de papelão, posso fazer com um pedaço de madeira, posso fazer com tala moldável, eu já diminuo a dor, eu evito que agrave a lesão e também que a dor se agrave. Quanto tempo temos? 5 minutos, né? 5 minutinhos para a gente finalizar. Sangramento nasal. A gente não precisa se apavorar, porque é bem comum na infância. Quem é que aqui já viu um sangramento nasal? O que vocês fazem? Aperta o nariz, bota para frente ou bota para trás? Para trás. Tem certeza? Eu vou pinçar o nariz. Peguem o narizinho de vocês. Vocês vão sentir que tem um osso aqui em cima, né? Desliza para baixo, vai dar na articulação. É aqui que vocês têm que fazer a pressão. Identificar qual narina, direita, esquerda e pressão local. De 15 a 20 minutinhos tende a melhorar. Se eu coloco a cabeça para trás, o sangue vai para onde? Estou lá, ó. Está sangrando. O que vai acontecer com o sangue? Pode fazer, evoluir para náuseas, pode vomitar, pode agravar, o sangramento vai continuar. O que eu vou fazer? Eu vou pinçar e vou botar para frente. Para frente. Como? Não, a gente não bota. A nível de primeiro socorro, a gente não vai fazer um tamponamento, botar um OB, a gente não bota nada, só a pressão local. Se vocês fizerem pressão local, inclinar a cabeça para frente, nunca para trás, a gente vê isso, né, dos nossos avós, da sociedade, enfim, tinha esse entendimento, mas está errado. Eu vou me preocupar se eu fiz o manejo correto e ela não parou de sangrar, eu tenho que levar no pronto atendimento. Outra situação de extrema importância e grave é reação alérgica. Eu tenho que identificar sinais de reação alérgica. Quando generaliza, pode fazer edema de glote, pode virar uma parada respiratória. Outra situação também que a gente precisa saber identificar uma crise de asma. Quem é que aqui tem familiar com crise de asma? A crise de asma é a obstrução do brônquio por muco. Ali é um brônquio aberto, saudável, o outro é o brônquio com muco. Então, a única forma que eu tenho de aliviar os sintomas, combater, é o uso do Aerolim. Então, toda pessoa que tenha asma tem que carregar junto a sua bombinha, ou a Aerolim, ou qualquer outra bombinha que o seu médico prescreveu. Porque senão ela pode evoluir para falta de ar e uma crise de broncoespasmo, que é a evolução mais grave da asma. Na criança, eu uso sempre o espaçador. Outra situação que eu preciso controlar é a febre alta. Qual é o risco da febre alta não controlada na criança? É evoluir para uma crise convulsiva. Convulsão febril. Eu tenho que controlar, e eu só vou controlar utilizando um termômetro. Então, eu preciso identificar se ele está hipotérmico ou está hipertérmico. Quando está com a temperatura mais abaixo, é mais fácil controlar, porque tudo dá líquido quente, aquece, mas na hipertermia ele pode evoluir uma febre, pode evoluir uma convulsão, que pode evoluir uma broncoaspiração e
piorar a situação. Outra situação é a crise convulsiva. O que eu faço a nível de primeiros socorros? Só lateralizo e controlo a cabeça para não bater no chão, para ele não se machucar. Posição lateral de segurança, só até a crise passar. Até chegar a ambulância, enfim, se é uma criança que já tem crise, a gente também não precisa se apavorar, porque ele já tem histórico, a gente só vai se apavorar se não passar essa crise. Eu preciso saber fazer o manejo, lateralizar ele, para não fazer uma broncoaspiração decorrente de salivação excessiva e engolir. Então, coloquem de lado, vai passar a crise. Chame a ambulância, se for a primeira crise convulsiva, não tem histórico, aí vocês têm que levar imediatamente para o hospital. E aí a gente finaliza aqui, ó. Quem aqui conhece a Lei Lucas? Essa lei, eu sou há 3 anos aqui tentando aprovar essa lei, que é uma lei federal. É uma lei federal de extrema importância que determina que todas as escolas públicas e privadas e espaços de recreação infantil capacitem os seus funcionários em noções básicas de primeiros socorros. É uma lei federal que toda escola precisa ter esse certificado visível lá na recepção, com o nome dos profissionais exposto para que nós, pais, vigilância e visitantes, confiram que esse local está certificado. Essa lei, ela é desde 2018, ela nasceu não, foi sancionada no dia 4 de outubro de 2018. E muitas pessoas, tem muitas escolas que eu atendo, já faz 3 anos que eu faço a capacitação das escolas, tem professores que não conhecem a lei. Então, ela saiu no Diário Oficial, e ali onde está grifado tem algumas punições. Primeiro, se a escola não está certificada, ela recebe uma notificação. Recebendo a notificação, não atende ao critério da lei federal, que é capacitar, ela recebe uma multa e depois a cassação do alvará. Então, essa lei ela precisa ser cumprida. Mesmo que nós não tenhamos uma lei municipal, existe a lei federal que precisa ser cumprida. E nós somos os fiscais. Os nossos filhos têm que estar no local seguro. Aí você recebe uma ligação da escola, pai, preciso que você compareça aqui que seu filho morreu. Quantas vezes a gente verificou ali no noticiário de crianças que morrem engasgadas e os professores não estão preparados para isso. Então, essa lei é essa aqui, 3.722, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de todo local que tem festinha infantil, a recreação, escolas públicas e privadas precisam seguir essa lei. Então, finalizo aqui, então, primeiros socorros é para todos. E, se nós não sabemos primeiros socorros, a gente não pode ajudar. Que vocês sejam multiplicadores desse saber, que vocês vão voltar para casa hoje com a mochilinha cheia de novas informações e conhecimentos. Então, deixo aqui o meu contato. Quem quiser me seguir, quem quiser anotar o meu telefone, eu posso estar atendendo vocês, tirando dúvidas. Quem quiser material, pode estar entrando em contato comigo. Gostaram da apresentação? O Ramon gostou mais. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Miriam, de coração, por essa aula que deu para todos nós. Chamar os vereadores aqui. Importante ressaltar que, desde o ano passado, protocolamos a Lei Lucas aqui no município de Caxias do Sul. E, por ter sido fim de legislatura, ela foi arquivada automaticamente, mas já desarquivamos a lei e vamos dar prosseguimento. Esperamos que nesse ano seja pautada e votada a Lei Lucas municipal em Caxias. Vai ficar... Pessoal, vamos fazer um intervalo, tem um coffee break aqui do lado, podem descer por aqui pelo meio mesmo. Fiquem à vontade e depois a gente retoma nosso ciclo de palestras.
Você confere agora o De Frente com a Lei. Olá, está começando mais um De Frente com a Lei especial dentro do podcast Caxias Conversa, aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Esse podcast Caxias Conversa com a rubrica do De Frente com a Lei, que pretende aqui expandir e detalhar as propostas e os mandatos por última análise dos vereadores desta 19ª legislatura. E a propósito disso, recebendo, e já está aqui conosco, o vereador Cláudio Libardi, do PCdoB. Aqui onde imediato saúdo. Vereador, uma honra tê-lo conosco aqui. Uma honra para mim estar contigo, Fábio. Esse programa devia se chamar De Frente com o Fábio Rauch, praticamente, né, tio? Prazer estar contigo, prazer estar com o senhor, com a senhora de casa, uma alegria, agradecer a todo mundo que participou da eleição, mais do que me eleger os novos 23 vereadores desse ano de 2025, fazer uma legislatura que efetivamente possa representar a sociedade, os anseios dela, mas mais do que isso, publicizar. E a TV Câmara e todo o jornalismo aqui tem uma importância significativa para trazer o povo de volta para essa casa, para conseguir apresentar o que os vereadores fazem e, mais do que isso, autorizar que as pessoas critiquem a nossa atuação também, né, Fábio? Não só falem bem. Vereador Libardi, o senhor, nós sempre falamos o senhor ou a senhora vereadora, eu vou esclarecer para quem nos acompanha que o vereador pediu que eu não usasse o senhor no decorrer. E nem o vereador. Do programa. Eu vou tentar fazer isso, se vê que é quase que... Patrimônio teu, né? É difícil. Mas, enfim, vereador, o senhor já traz uma trajetória, apesar de ter idade, algo na faixa dos 30, mais ou menos. 30 anos, perdão, 30 anos. Então, mas eu lembro da tua passagem aqui, em meados dos anos 2015, 16, por aí, já como assessor do PCdoB, na época em que o vereador hoje, Rafael Bueno, era do PCdoB, ele está já há um bom tempo no PDT. E tu eras assessor dele. Eu tive a alegria de ser nomeado aqui na Câmara dia 1º de janeiro de 2013. Trabalhei com o Rafael até junho de 2014. E, obviamente, para mim foi uma experiência com 18 anos enriquecedora, né? Tu conhecer como funciona toda a formação legislativa de uma cidade do tamanho de Caxias, com 18 anos. Depois tive a oportunidade de alçar outros voos, mas eu sou muito grato. Com certeza me formei em uma parcela significativa aqui na Câmara de Vereadores, uma parcela maior, todo o trabalho que eu desenvolvi nos sindicatos metalúrgicos, mas com certeza o que eu penso hoje, como eu vejo a sociedade, a oportunidade de dialogar com os outros e entender que, de uma forma comum, numa ideia muito mais plural, a gente consegue uma sociedade muito mais justa, muito vem daqui, né? Eu tive grandes embates e pude presenciar muita gente que marcou a história de Caxias do Sul, né? Tinha conversado contigo fora do ar a atuação do vereador Vigílio Costa dentro da Câmara de Vereadores, algo que me inspira, embora não seja do mesmo partido, e à época a política era um pouco diferente, né, Fábio? Um pouco mais respeitosa, um pouco menos atentada e representava um pouco mais os anseios da população, né? E sem tanta rede social, né? Nós aqui estamos nos adequando do ponto de vista de formato de comunicação e até foi uma proposta de mesclar a própria TV com o formato do podcast, mas quando eu digo de redes sociais é esse campo, fazer da rede social quase que um ringue. Eu imagino que essa seja a tua crítica. Para mim, uma crítica significativa onde a gente vive hoje, né? Acho que a literatura promoveu grandes distopias que parecem ser cada vez mais aplicáveis, né? E a rede social para mim, é uma distopia do que a gente vive efetivamente no dia a dia, né? Eu vejo a vida muito diferente do que ela é na rede social e acho que o jeito que a gente promove o destilar do ódio na rede social não me serve para viver, sabe, tia? Eu acho que a vida é muito mais do que aquilo, muito mais do que às vezes a gente tem acesso. Acho que a vida é uma questão de oportunidade. A rede social, o que ela te oportuniza? Obviamente, a internet tem um celeiro de ideias, um celeiro de acesso à informação, que é algo que é interessantíssimo, né, Fábio? Mas o modelo que a rede social é apresentada é algo que, para mim, é muito triste. Sou a favor da regulamentação das redes, no modelo proposto pelo deputado federal Orlando Silva. E acho que se a gente do seu partido. Do meu partido, do PCdoB. Foi presidente da Uni também. E eu acho, tia, que mais do que a questão exclusivamente do modelo de regulamentação, a gente tem que conversar com a sociedade, porque as pessoas parecem ser um na frente aqui com o Fábio Rauch e outro na rede social. A pessoa esquece um pouco do que efetivamente importa e parte para debates que não importam em nada para a sociedade, né? Tu vai olhar
o modelo de votação do Brasil. Eu sou um cara que acha que o voto tem que ser em lista, por exemplo. Não acho que as pessoas têm que votar em mim, tem que votar no que eu penso, no que o meu partido pensa. Parece que a gente esqueceu isso nos anos 90. Sim, fortalece o partido e não fica tão personalista. Daí a pessoa não tende a criar um diário de ofensas para se eleger, né? É um problema que a gente cria isso, né? Tu vai olhar grandes monstros dentro da política nacional criados por factoides nas redes sociais que não alteram em absolutamente nada a rede social, né? A vida da pessoa. Altera a rede social, eu tô aqui no meu feed, o outro ofendendo o X, ofendendo o Y. E aí? E o povo brasileiro? O cara ganhando 40 mil por mês para ofender os outros, eu ganhando 15 mil aqui na Câmara para ofender os outros. Para mim é o fim, eu tô aqui para trabalhar. Eu vou lembrar, como estudante ainda de jornalismo, o conceito da internet, ele não era nem para redes sociais. Na época tinha... O Orkut estava começando. Tu recebeu o convite na época? Eu recebi convite e o grande barato era ter testimonials, né? Pessoas que gostavam de ti. No máximo deixavam... 430 caracteres, né? E deixavam um testemunho. Mas foi algo muito melhor, né? E tu vai olhar, eu acho que quem tem mais de 50 anos, sabe, utiliza muito melhor a rede social do que a minha geração, mas cara. O que eu queria dizer era o seguinte, era a internet como uma enciclopédia do conhecimento, democratização do acesso à informação, e hoje virou basicamente isso, né? Um ringue, tentativa de destruição de reputações, as próprias campanhas, direito de resposta aqui e ali, as pessoas brigando na justiça por causa de postagens. Né? A minha campanha foi do jeito que eu sou, né? Só propondo coisas e lendo poemas. Acho que valeu muito a pena. Sendo honesto, assim, no último, assim, quase comentando um sincericídio, eu não era o cara mais preocupado em me eleger ou não me eleger. Eu só me preocupava em falar o que eu achava, sabe? Porque, se eleger para não falar o que tu acha, não tem por que se eleger. Ser outra pessoa também não tem por que ser, né? Então, tu vai olhar nas minhas redes sociais, não tiveram um grande impacto na minha eleição, mas agradeço até o Fernando, o Wellington, que foram responsáveis por isso, porque eles chegaram para mim e falaram: o que tu quer? Eu falei: tia, eu quero que eu apareça falando o que eu acredito, não quero a minha família nem meus bichos, porque tem uma situação que para mim é complexa, que tu vai se amparar em diversas coisas. A minha pauta eu não preciso falar para ti, eu sou um cara que tende a entender que o PIB tem que ter uma alteração significativa na sua construção para que o trabalhador tenha acesso a um salário melhor. Essa é a minha principal pauta. E trato do meio ambiente com uma facilidade que o mestrado me deu. Mas não vou falar de outros temas. Esses dois temas, infelizmente, são temas que não comovem a sociedade, infelizmente, né? Comoveram muito nos anos 70 e 80, mas hoje em dia... Eu queria chegar num ponto, te ouvindo aqui, vereador, e conhecendo a tua trajetória, até pela nossa própria amizade, convivência, enfim... Tu tens pouca idade, mas um jeito de fazer política com conceitos tradicionais, por exemplo... Neandertal. O partido... Não, mas eu digo o seguinte, o partido, a reunião, a ideologia, os programas claros do que vai defender, as pautas. Tu chegaste a dizer o seguinte: não dependi quase das redes sociais, ou seja, deve ter sido o voto um por um, né? Um por um, se comprometendo com os assuntos. Então o Uribarge defende isso aqui, então eu vou apoiá-lo por causa disso. Talvez não precisamos daqui a pouco retomar as bases do que é a política, e não no sentido de que eu vou seguir a base partidária ou a base tradicional da política, não posso ser um político moderno. Como tem no futebol isso. O que é o moderno. Tu gosta de um camisa 8 que acerta lançamento, eu também. Isso aí, entendeu? Mas é que eu acho que... Se discute muito o que é moderno e o que não é moderno. Mas a sociedade alterou significativamente nos últimos 10 anos, né? Bom, não preciso falar, e alterou economicamente, na formação econômica, alterou historicamente, alterou civilmente, a gente teve avanços civis que são indiscutíveis, os retrocessos econômicos também são indiscutíveis, mas eu acho que o modelo de pensar a sociedade tem que ter uma base científica muito grande, senão a gente não consegue pensar a sociedade, sabe? O jornalismo é uma ciência. Tu estudou um tempo significativo para ser jornalista e hoje consegui apresentar o programa. Eu sou advogado. Estudei, fiquei na faculdade 5 anos, depois fiquei mais 2 anos no mestrado, depois tinha ficado 11 anos na escola para conseguir ser advogado. Eu acho que a política é assim também. Ela é algo que tem um perfil científico necessário para que a gente tome as decisões do coletivo, e mais do que isso, acho que a democracia representativa ela representa o anseio de que a política seja um pouco mais célere, para que nós possamos reunir os 23 representantes e decidir o futuro da sociedade, independente de uma consulta ampla. Mas eu acho que as alterações que ela teve com as redes sociais não foram benéficas, sabe?
tu olha o perfil de quem se elegeu. Pô, a Constituição era melhor em 88 para o povo ou hoje? Era melhor em 88. E falo eu, obviamente, que estou emitindo uma opinião. O Código Civil teve alterações significativas em 2002, melhorou? Melhorou em 2002, mas a gente teve algum avanço depois de 2002? Não teve nenhum avanço significativo na vida do povo. A CLT teve alterações para melhor ou para pior no último período? Para pior. Eu acho que quando tu ingressa num cenário em que a rede social te permite fazer campanha praticamente os 4 anos, se não pedir voto, publicizar a tua marca, sem uma regulamentação de desempenho ou de gasto, é óbvio que tu vai ter um retrocesso, uma disparidade significativa. Por que na eleição nós temos obrigatoriedade de prestação de contas, de determinação de origem de recurso e de limite de teto de gastos, e durante 4 anos a gente pode gastar R$1 milhão por mês em redes sociais e não acontece nada? Propriamente no campo agora da política, especificamente do município, das demandas do dia a dia, algumas das pautas que têm batido nos últimos anos em Caxias do Sul. A ocupação definitiva da Maesa, sobretudo implantando um mercado público, a articulação, e eu tenho perguntado muito isso, de políticos locais em consonância com Brasília e outros poderes, governo federal, governo estadual, enfim, para recursos ao aeroporto regional de Vila Oliva, e um tema que foi batido muito na campanha eleitoral passada, que diz respeito à zeladoria da cidade. Ou seja, nós temos muitas demandas pipocando e tu vais te situar, digamos assim, como um vereador de oposição, compondo com a tua colega de bancada, a vereadora Andressa, e a própria bancada do PT, que conta com 3 vereadores, e a dinâmica de plenário irá falar por si no decorrer da própria legislatura. Como é que o senhor pretende trabalhar no âmbito da política local também, nesses assuntos do município, do dia a dia? Primeiro, eu queria trabalhar com muito respeito, né? Que eu acho que é uma coisa que tem que prevalecer em qualquer relação humana. Eu tenho respeito pelo prefeito Adiló. Todo mundo sabe, quem não sabe, eu votei na Denise, porque eu acreditava que era o melhor projeto para a cidade. No segundo turno, o Adiló acabou vencendo a eleição. E eu acho que a votação que ele fez, que a Denise fez, que o Schalck fez, representam significativamente a aprovação do governo. O governo que no primeiro mandato foi significativamente ruim e se compromete a alterar alguns pontos estratégicos para que a cidade ande. Acho que a principal qualidade, se eu fosse escolher um gestor público para a cidade que eu moro, seria coragem. E eu acho que faltou coragem no último período para alterar a realidade das pessoas. A gente demorou para ter o lançamento do edital da Maesa mais de 3 anos. A gente teve a questão específica do aeroporto, um período muito demorado, assim, não posso especificar. E a questão da zeladoria, só andar na rua, né? Não precisa ser um grande gênio da organização administrativa urbana para entender que a zeladoria estava com alguns significativos problemas. Quando eu converso com as pessoas, elas não cobram que o município se transforme em uma cidade inteligente daqui 2 anos. Elas cobram que as pessoas que foram eleitas resolvam o óbvio. O problema do posto de saúde, o problema da zeladoria urbana e, posteriormente, que nós possamos fazer avanços significativos, né? O orçamento municipal vai impedir o prefeito de alterar os rumos da cidade? Não vai alterar. Agora, a gente tem que definir prioridades. Acho que a Maesa é uma questão que já está andando, vai ter uma alteração no próximo período. Acho que a questão do aeroporto foi bem trabalhada, em especial com o auxílio do governo federal e da Denise Pessoa, mas acho que a questão da zeladoria urbana, primeiro que a gente tem que valorizar a Codeca. Acho fundamental que nós tenhamos investimento na Codeca. Acho que a Câmara debate todos os anos o investimento na Codeca, acho importante. Não sou eu que vou ser contrário que a Codeca tenha ampliação. Acho que ela tem fundamental papel, ainda mais depois da alteração e a volta da usina de asfalto. Mas eu acho que o que falta é gestão pública, sabe, Fabinho? É só andar na rua. Eu e tu andamos aqui no centro. As lixeiras de seletivo estão sempre lotadas de coisas que não são lixo seletivo. E a lixeira do orgânico acaba por ser um depósito de tudo aquilo que não cabe no seletivo ou que as pessoas não entendem como seletivo. A gente não tem coleta de vidro. Bom,
Isso aqui é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, uma região metropolitana pré-determinada pela Assembleia Legislativa que tem que dar retorno para as pessoas. E é isso que eu não vejo, sabe, tia? Me desanima muito. Fui candidato a vereador pelo meu desânimo, não pelo meu ânimo. Porque se Caxias estivesse muito bem, eu estava no meu escritório lá, bem mais tranquilo, que estaria aqui. Mas o que me deixa muito preocupado é essa questão da zeladoria urbana. Porque é complexo tu resolver o problema do aeroporto. É complexo tu resolver o problema da Maesa. Agora, não é complexo tu resolver o problema da zeladoria urbana. Não é possível que nós andemos pela cidade toda e a gente vê cada 3 lâmpadas, uma queimada, e obviamente é que é uma suposição, mas é uma questão de uma realidade fática. Vou ali no Pio 10, onde eu moro, vou conversar com a pessoa, estou 7 meses esperando a troca de uma lâmpada. Tchê, é só resolver o óbvio, depois a gente vê o que não é tão óbvio assim. Eu lembro que o ex-vereador Mauro Pereira falava muito do café com leite. Ele dizia o seguinte, pô, os caras querem erguer um viaduto e não consertam a calçada, os buracos, então resolve o café com leite primeiro, depois parte para situações mais complexas. Né? Porque vamos combinar, é uma baixa de ânimo significativa. Pô, me elegi falando para as pessoas sobre o modelo de poda de árvore que uma cidade inteligente deve adotar. Daí chego aqui, falta tampa num bueiro. Não é possível, né, cara? Vamos avançar. Não... Mas a propósito disso, essa legislatura tem, não é um desafio, ela tem uma missão, que é discutir a revisão do plano diretor, em conformidade com o Estatuto das Cidades, e vocês serão provocados. E aí é um assunto que vai tomar tempo e exigência de vereadores experientes, de vereadores que estão chegando, enfim, claro, com todo o suporte técnico, um projeto deverá ser elaborado pela prefeitura, mas enfim, a Câmara terá que se debruçar. De que forma tu acreditas que os vereadores possam exercer um protagonismo e contribuir, de fato, com o planejamento da cidade? Porque aí não é mais um planejamento de governo, é um planejamento que fica, um planejamento da cidade. Assim, praticamente de Estado. Eu acho que a gente pode ter concepções diversas de cidade, quando a gente for elaborar o regramento interno, e perfeito, a gente é diferente, não tem nenhum problema. Agora, eu acho que a gente tem que começar ouvindo aqueles que desenvolvem planejamento urbano, né? Muitas cidades, e até Caxias foi um exemplo durante o segundo governo do Pepe, primeiro governo de Sartori, de uma cidade que avançava por ter uma legislação urbana e ter determinações municipais que eram importantes para que houvesse um crescimento. Agora, a gente conseguiu criar anteriormente zonas industriais, zonas pré-determinadas para que as pessoas possam fazer festa como a estação férrea, conseguiu alterar o modelo de recolhimento de lixo, só que isso funcionava há 15 anos atrás, hoje não funciona mais. Por exemplo, Dr. Augusto Pestana tem um regramento especial para festa. Tu e eu ouvimos toda semana as pessoas reclamarem da baderna no São Pelegrino. Será que ainda serve? Estação férrea lá. Então, são questões que, bom, o plano diretor previa e serve hoje para a gente. São questões do modelo de coleta de lixo urbano. Ele ainda serve no modelo de container. Muita cidade desistiu do modelo de container. Só que o que acontece? Eu não sou especialista em urbanismo. Não sou especialista em coleta. Eu acho que a gente tem que ouvir gente que seja especialista. A Câmara se fechar e nós, em 23, decidirmos o futuro da cidade, é algo que, para mim, beiraria o estúpido, sabe? Mas caberia, então... Claro que situações dessas, como mexer no plano diretor, sempre pela lei orgânica requer convocação de audiência pública. Uhum. Mas daqui a pouco, além disso, uma espécie de consulta popular... nós temos eleição daqui a 2 anos, a gente pode implementar uma consulta popular dentro da urna, né? E são coisas que para mim são... Mas daqui a pouco até quase que no formato de enquete, uma provocação da Câmara, até para o cidadão comum ali. Para participar, eu acho que é importante. No sentido de colher sugestões mesmo. Eu acho que sim, e acho que a gente tem que ouvir gente que ajudou a cidade, por exemplo, o professor Adir Heck. Com certeza você já ouviu o Adir aqui. Claro. Algumas vezes. Ex-vereador. O Adir entende ou não entende de cidade, cara? Claro, com certeza. Será que a gente não pode ouvir o professor Adir? Claro. São questões assim, né? Tu vai olhar, por exemplo, o modelo de alteração da coleta. Eu lembro da falecida vereadora Geni Petef. Uma vez nós tivemos uma demanda aqui interna dos servidores. Sim. Ela nos chamou no gabinete e trouxe o ex-vereador Adir Heck para dar conselho para os servidores. Sim. Procedam assim e tal. Eu tenho muito respeito pelo professor Adir, foi meu professor. O professor Edvandro também, que é procurador do município. Heck, procurador do município. Então, secretário também. Isso, foi secretário do meio ambiente. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa verificar, né? Eu até comentei em algumas oportunidades com outros vereadores eleitos que uma das mais ineficientes provas de que o serviço público... Mais eficientes provas de que o serviço público é ineficiente em alguns sentidos é a poda de árvore.
Tu olha, tem uma autorização especial para a concessionária de energia derrubar o que quer. E tem uma negação de que se o meu vizinho cortar uma guavirova, ele é quase preso. São questões assim, e vamos supor, tem desenvolvimento de startups, de aplicativos que o servidor público municipal pode ir até o local tirar uma foto da árvore, ele fala qual é o problema da árvore. Daí que a gente precisa, infelizmente, de 3 engenheiros agrônomos, que a pessoa contrate um laudo. São questões assim, sabe? Eu acho que o serviço público, eu sou a favor de um serviço público muito forte. Só que eu acho que as críticas a ele são pela falta de serviço e não pelo excesso de serviço. Já viu alguém reclamar? Tem muito médico, ninguém reclama. Tem muitos jornalistas, as pessoas não reclamam. Vereadora, nós estamos chegando então ao término do nosso tempo. Eu vou tomar as considerações do senhor agora como sendo as últimas, as tuas considerações. Obrigado. É quase uma heresia chamar a autoridade de senhor, mas enfim, me despedindo de ti e já deixando o convite para que retorne nos próximos meses, trazendo aí outras pautas. Perfeito. Quando tu me ligou, Fábio, eu falei que eu era muito fã da Bujanra, eu acho que tu devia acabar perguntando assim, ó, o que é a vida? Para todos que vêm aqui. Prazer estar contigo, prazer estar com os servidores aqui da TV Câmara, um prazer estar com quem nos acompanha. Eu sou o Cláudio, eu tenho um defeito, uma qualidade bem grande, eu gosto muito de trabalhar, Fábio. Tá bom. Então vou trabalhar bastante, quem precisar de mim, só me chamar que estou sempre à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Dessa forma, então, vamos encerrando aqui mais uma edição do Caxias Conversa especial de Frente com a Lei, com a proposta de ouvir as ideias e os pensamentos, projetos dos vereadores desta 19ª legislatura. Obrigado a todos vocês, continuem nos acompanhando pela TV Câmara, no canal 16 da NET, pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo vídeo. Tristeza de lado e vamos sair por aí sem rumo. Vamos curtir o mundo. Deixe de cuidar da vida dos outros e vá curtir a tua liberdade. Independente da tua idade, sonhe, mas a vida não é feita só de sonhos, ela é feita de coragem, ela é feita de amor, de vontade. Ela é feita de estradas, de viagens. Hey! Vá viajar, vá viajar sem medo do que vai rolar, sem medo das pedras do caminho. Dificulta as coisas é você, meu amigo. Quem dificulta as coisas é você.
Mais Cultura, o programa da TV Legislativa de Caxias do Sul que valoriza a arte. Todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui na TV Câmara. Quem dificulta as coisas é você, meu amigo. As posições estavam muito radicalizadas. Mas nós tínhamos que chegar a um consenso. Foi um período em que nós trabalhamos intensamente. Cuidava-se de estabelecer uma ordem nova para o país. Uma ordem legal, democrática e institucional. Eu fui jornalista por muitos anos e trabalhava junto ao Congresso Nacional. E eu fui me habituando a esse clima político, até que em 1978 acabei sendo candidato a deputado pelo meu estado, o Maranhão, e tive uma votação consagradora. Em 86, aí sim, candidato a senador constituinte e me elegi. Havia um entendimento entre as lideranças partidárias no sentido de que as bancadas, através de seus líderes, indicariam os seus representantes. E o deputado Zé Lourenço indicou meu nome para esta comissão mista. Era uma comissão de senadores e deputados. Então eu fui o presidente. Os constituintes da Subcomissão da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária já elaborou um cronograma de suas atividades até o fim do mês. A Constituição de 1946 já consagrava a hipótese de uma reforma agrária. Quando chegamos à Constituinte de 87, 88, aqueles que lutavam por uma reforma mais ampla desejavam inserir na Constituição dispositivos mais duradouros para o efeito da reforma agrária. E havia resistência a isso. Os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, resistiam a essa distribuição quase que ilimitada que pretendiam os reformistas. Nós realizamos umas 20 e tantas reuniões nas salas das comissões, ficavam lotadas. Na última reunião, que era a reunião de votação do relatório final, eu entendi que não podia ser feito numa sala de comissão. Então pedi o plenário do Senado Federal para a realização desta reunião, que começou por volta de 15 horas e terminou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Havia no plenário do Senado dezenas e dezenas de senadores e deputados que não pertenciam à comissão, mas que tinham o direito de falar. A reforma agrária divide a opinião dos constituintes. Dos 25 membros da subcomissão que trata da reforma agrária, 11 estão contra o anteprojeto do relator Oswaldo Lima Filho. E uma galeria repleta de fazendeiros e de trabalhadores rurais gritando, e o presidente tendo que impor a ordem também nas galerias. Para que você tenha uma ideia, eu previamente mandei fazer uma investigação das pessoas que entravam na galeria e, graças a isso, tivemos que apreender inúmeras armas que teriam entrado nas dependências do plenário do Senado. Houve, de fato, alguns parlamentares que compareceram à reunião final de votação, indevidamente armados. E um deles chegou a ameaçar a mim, que era o presidente. Então, tudo isso tornou um ambiente tenso.
E até que chegamos no final dela, tínhamos que votar. E votamos. Nós, penso eu, trabalhando em dobro, cumprimos bem o nosso papel. Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher, mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da sociedade e do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava penas alternativas para o agressor, como o pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase 2 anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de 1 ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil, para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. A gente não nasce negro, a gente se torna negro. Essa frase é da filósofa brasileira Lélia Gonzalez, que por muitos anos lutou para dar lugar aos negros. E é assim que a gente te mostra como você pode ajudar também. Tá na lei! Você sabia que Caxias do Sul tem a lei número 8.834, de 29 de julho de 2022, que tem o objetivo de dar visibilidade às pautas de igualdades de gênero e raça? Pois é. Esse é o Julho das Pretas, que acontece todos os anos na última semana do mês. No Brasil, cerca de 41,5% das mulheres negras não têm carteira assinada, mesmo com 56% da população brasileira se declarando preta ou parda. Apenas 4% estão em cargos de liderança. Por isso essa lei é tão importante. A ideia é trabalhar o protagonismo das mulheres negras, que muitas vezes são silenciadas. Cursos, debates, ações culturais, atividades em escolas e muito mais. Tudo isso é o Julho das Pretas. Agora que você sabe que nossa cidade apoia essa causa, participe das atividades e entenda mais sobre essa luta.
Então retomamos o nosso evento agora e por um equívoco meu não estava no ao vivo, mas eu vou chamar de novo o Beto, Viana e o Graziano, que no intervalo a gente certificou eles sobre o nosso evento aí. Mais uma vez parabenizar, agradecer imensamente toda a disponibilidade de vocês que são artistas aqui da nossa cidade, Caxias do Sul, e que também sempre tem que serem valorizados cada vez mais. Então vou pedir, Beto, que tu reforce o Instagram aí da banda de vocês. Boa noite a todos. Então o Instagram da nossa banda é chamada 70 Show. Então é @70rockshow, tá? O número 70 Rock Show. Se vocês seguirem a gente vai ser muito legal. Obrigado. Obrigado, Beto. Fiquem à vontade. Pessoal, dando prosseguimento às nossas palestras, agora quero chamar meu grande amigo Flávio Dias, por gentileza. Flávio Dias, que tem a barbearia Kids humanizada, é isso? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho sobre os atendimentos humanizados da nossa barbearia. É muito importante nós termos esses momentos aí com tanta informação assim como a gente está tendo hoje. Pois bem, eu me chamo Flávio Dias, sou casado com a Daiane, pai do Osias, sou policial militar e sou barbeiro. Policial, militar e barbeiro. Até é meio engraçado, mas é verdade. E eu concilio essas duas profissões que eu amo as duas. A barbearia começou desde 2017 na minha vida. Começou como um hobby e criou uma proporção que eu jamais imaginei que ia chegar onde a gente está hoje, né?
E eu não tenho como falar sobre os atendimentos humanizados sem contar um pouquinho da minha história como pai atípico, né? Desde os primeiros meses do nosso filho, ele tem 7 anos, ele nasceu em 2017, no mesmo ano que eu inaugurei a barbearia. E desde os primeiros meses do nosso filho, a gente percebeu coisas diferentes nele. No começo era muito choro, ele tinha um choro incontrolável, e junto com o choro ele tinha muita dificuldade com o sono, dificuldade de dormir. E nós passávamos noites e noites dormindo muito tarde com ele. O banho, que era para ser algo relaxante, né, normalmente para um bebê, para ele era algo muito desconfortável. Ele tinha muita hipersensibilidade, a água caindo nos olhos, no cabelo, o toque. Então, isso para ele era muito desconfortável. Vou dar uma testada aqui. Aí. Então, essa foto aqui é do nascimento do nosso amado filho. E ali um dos atendimentos humanizados que a gente faz, um serviço voluntário na APAI. Só trouxe para simbolizar e dizer que está tudo interligado, a história com meu filho e a história da barbearia. Com o passar do tempo, foram aparecendo outras características. Vieram as estereotipias, movimentos repetitivos, seletividade alimentar, muita hipersensibilidade sensorial, muitas crises, e eram muitas crises. E após uma peregrinação aí entre muitos médicos especialistas, eu acho que quem tem filho autista e sabe a dificuldade que a gente tem para fazer um diagnóstico. Próximo aos 3 anos, então, veio o diagnóstico. Nosso filho, então, era autista. No primeiro momento, nós ficamos sem o chão. Como vai ser o futuro dele? Será que ele vai se relacionar? Será que ele vai trabalhar? Será que ele vai ser independente? E junto com tudo isso, muitas críticas. Críticas dos amigos, dos parentes, e nós chegamos a ouvir que o problema éramos nós, que nós não sabíamos criar. Mas em momento algum nós questionamos a Deus. Se Ele veio para nós assim, é porque era para ser assim. E começou a nossa maratona de terapias. E no início foram muitas terapias. E eu percebia que ele precisava mais, além das terapias. E eu comecei a estudar sobre o autismo, comecei a fazer muitas pesquisas, comecei a acompanhar profissionais, comecei a acompanhar pais que tinham a mesma situação, e eu me joguei de cabeça nesse mundo do autismo. E nós sempre trabalhamos bastante, eu e minha esposa. A nossa rotina sempre foi uma loucura, mas mesmo assim, a gente fazia o máximo que a gente podia fazer para o nosso filho. E eu comecei a bombardear o nosso filho com muitas experiências boas. E eu tomei uma das melhores e maiores decisões em relação à minha profissão de policial militar que eu podia tomar. Eu pedi a redução de carga horária, que é um direito que todo funcionário público, para ter mais tempo com ele, ter mais atenção com ele, e foi isso que eu fiz. E eu comecei a proporcionar a ele muitas experiências. Eu levei ele para o esporte, a gente caminhava no mato, e eu tentei ser o melhor pai e o melhor terapeuta que ele poderia ter. Então, aqui eu trouxe um dado sobre os diagnósticos, já foi passado antes. Como já foi falado, então, 1 a cada 36 crianças tem o diagnóstico de autismo hoje. E como também a Ivonete tinha comentado, é difícil de ter esse dado do Brasil. E eu consegui apenas uma pesquisa, que foi feita pela Veja, que no Brasil, eles citam que é 1 a cada 30 crianças. Eu elenquei alguns quesitos durante esse diagnóstico que eu... Tá, beleza. Que eu achei muito relevante, porque foram alguns saltos de desenvolvimento que o nosso filho teve. E o primeiro deles é sobre as telas. O uso excessivo das telas.
Pesquisas mostram que o uso excessivo das telas pode causar prejuízo no desenvolvimento cerebral e emocional e físico das crianças. E isso pode causar impactos no desenvolvimento cerebral, déficit de atenção, atrasos cognitivos, distúrbios de aprendizagem, aumento da impulsividade, diminuição da habilidade de regulação emocional, irritabilidade, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtornos de sono, impactos físicos, problemas visuais e auditivos e problemas de coluna e coordenação. E esses dados são para crianças típicas. Agora vocês pensem o excesso de tela para uma criança autista, que tem hiperfoco. Isso aí é uma coisa altamente prejudicial. E nós cometemos esse erro. Por isso que eu trouxe esse dado para vocês. Antes de termos o diagnóstico, nós, como pais imperfeitos que somos, nós dávamos muito celular para o Osias. Nós queríamos almoçar, nós queríamos fazer alguma coisa, a gente dava o celular. Chegou um ponto que ele não conseguia mais fazer nada sem o celular. E nós já falávamos com psicólogas e tal, e a gente acabou sabendo que o uso do celular até os 3 anos é a mesma coisa que o vício no crack. Então, é uma coisa altamente prejudicial. O Osias, ele chegava a procurar nas tomadas o celular. E nós tivemos que fazer um processo de abstinência, esconder celular, esconder carregador. E assim a gente fez. Demorou, mas a gente fez. E eu tive uma ideia para tentar estimular ele, para tentar tirar ele dos eletrônicos, que foi construir um parquinho dentro da nossa casa, um playground. Nós morávamos numa casa grande, nós tínhamos essa possibilidade, e como eu gosto de fazer, de mexer com madeira, eu fiz esse parquinho pensando em ele tirar dos eletrônicos e usar como uma sala sensorial para estimular a coordenação, para estimular o máximo que eu podia com ele. E eu trouxe aqui um pedacinho de um vídeo dessa época, que o Osias tinha 3 aninhos, mais ou menos. Isso é dentro da nossa casa, gente. Eu trabalhava na brigada de dia, na barbearia de noite. Isso ia na média, era mais ou menos meia-noite, 1h, era que eu estava construindo o parquinho. Nós íamos fazendo alguns videozinhos para mostrar o vídeo das coisas que nós estávamos fazendo com ele. Mano, vai descer agora. Devagar. Devagar, certo? Certo, nas costas. Devagar. Nossa! Vai no escorregador. Então, gente, eu digo para vocês que esse parquinho valeu cada segundo, cada madeira que eu lixei ou parafusei na nossa casa. E como eu falei que está tudo muito interligado com a barbearia, hoje ele está dentro da nossa barbearia. E é uma das maneiras que eu uso para atrair as crianças, não só crianças atípicas, mas eu atendo muito crianças típicas também. Então, é uma das formas de nós distrairmos as crianças que vão na barbearia. Um segundo quesito que, para mim, foi um grande salto de desenvolvimento do nosso filho, eu chamei de armadura. Nós sabemos que a maioria dos autistas tem o hiperfoco em alguma coisa.
E o Osias passou por várias fases. Ele foi migrando seus hiperfocos. E vieram então as fantasias. Ele olhava alguns vídeos de dançarinos que animavam festas, dançarinos que tinham umas roupas com LED, umas roupas de robô, e ele ficava fascinado com aquilo ali. E ele começou a pedir que a gente desse uma fantasia para ele. E aonde que a gente ia achar uma fantasia para uma criança de 4, 5 anos, né? Mas até que a gente achou. E eu passei, acho que umas 3 noites incrementando aquela fantasia, colocando luzes, LEDs, e a gente deu a fantasia para ele. E a partir daí, cada festinha que a gente era convidado, cada festinha de aniversário ou algum evento que convidavam a gente pedia, será que a gente pode levar a fantasia do Osias, que ele gostaria de fazer uma apresentação? Porque, antes disso, o Osias teve muita dificuldade de socialização, de interação. Então, a nossa rotina nas festas com ele, ou eu ficava com ele brincando no chão, porque ele não interagia com as outras crianças, ou a gente ficava do lado de fora, a minha esposa entrava, ficava um pouquinho, o outro saía, e assim era a nossa rotina. A partir do momento que ele começou a usar essa fantasia nas festas, ele se transformou, gente. Vocês não sabem o efeito que isso causou nele. Ele se sentia pertencente, ele se sentia aceito, se sentia normal. Quando ele botava a máscara, ele animava todo mundo, pegava as pessoas pela mão, e a gente fazia uma apresentaçãozinha de 15, 20 minutos em cada lugar que a gente ia. A gente começou a ser convidado até para eventos. A gente fez até uma formatura do ProERD, que é um evento da Brigada para crianças, que tinham mais ou menos 2.000 pessoas, eu acho, 1.500 pessoas, e ele estava lá no palco. E tem uma foto muito bonita que eu deveria ter trazido, que eu estou ajoelhado, agradecendo. E a gente percebeu que o efeito que isso estava fazendo nele. Até que ele descobriu a fantasia do fofão. Talvez até alguém já tenha visto esse pequenininho aí com a fantasia do fofão aí pelo centro alguma vez. O Osias, ele descobriu no YouTube também essa tal de carreta da alegria, que eu nem sabia o que era isso. Que são os dançarinos que andam numa carreta, correndo na rua e fazendo passos de dança. E aí ele ficava, todos os dias ele ensaiava essas danças na casa dele. Todos os dias ele estava lá copiando, e isso foi ficando muito intenso. E então, o que ele queria? Queria a máscara do fofão, né? E como você sabe que a gente faz tudo aquilo que a gente não teve quando criança, a gente comprou a máscara. Mandamos fazer as fantasias. Então, ele estava realizado com aquela fantasia, né? E a gente continuou estimulando, porque sabia que esse hiperfoco dele estava fazendo ele melhorar a sua socialização. Então, ele virou o fofãozinho. E parece que o pensamento dele era tão forte que essa carreta, eu acho que nunca tinha vindo a Caxias, ela veio a Caxias. Então, vocês imaginem quantas vezes eu e minha esposa andamos nessa carreta com o Osias, né? Foram várias. E aí eu tive a ideia de conversar com os dançarinos e com o proprietário da carreta. Eu achei eles nas redes sociais e conversei, expliquei a história do Osias, que ele era autista, que ele tinha um hiperfoco por fantasias e que ele passava horas ensaiando os passos da carreta. E aí eles adoraram aquilo lá e falaram, não, então tu faz o seguinte, vamos combinar um dia, tu traz ele com a fantasia e a gente vai fazer um dia especial para ele. E a gente fez. E eu quero que vocês vejam. Essa parte foi extraordinária, gente. E
vocês pensem o nosso coração dentro da carreta vendo isso. E as pessoas achavam que ele realmente trabalhava na carreta, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente tem que entrar no mundo do autista, entrar no mundo deles. Eu já conversei com muitos pais que ficavam dizendo para mim, gente, ele não consegue fazer nada que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, e ele só fala em tal coisa, só fala no Cavaleiro do Zodíaco. Esse cara, tu tem que entrar no mundo dele, cara, para te conseguir trazer ele para ti. E foi o que a gente fez. E cada vez mais o Osias ia desenvolvendo. Agora sim eu vou falar sobre os atendimentos humanizados. E o que isso tem a ver com os atendimentos da barbearia? Toda essa minha experiência com meu filho, toda essa vivência dentro do autismo, toda essa busca por conhecimento, eu comecei a trazer para dentro da minha barbearia, para dentro dos atendimentos. Quando eu inaugurei a barbearia, como eu sou policial militar, né, eu pensava no público dos militares, dos simpatizantes e tal. Só que quando eu me peguei tendo muita dificuldade de cortar o cabelo do meu próprio filho, eu nunca imaginei que ia acontecer isso que está acontecendo hoje, né? Então, eu comecei a ter uma enxurrada de famílias buscando o meu trabalho da barbearia. O nome da minha barbearia é Dias Caveira, para vocês terem uma ideia, né? Que foi um apelido que me deram lá por causa da polícia e acabou ficando o nome. E aí a decoração no início tinha armas pela parede, faca, caveiras até, porque era o meu apelido. E aí eu me pegava com vídeos da galinha pintadinha na TV, né, cortando o cabelo de criança. E eu comecei a ter uma enxurrada de clientes, de famílias, em busca do meu serviço. Eram famílias já com diagnóstico, famílias que estavam no processo do diagnóstico, famílias que não sabiam nem o que era o autismo. E aí eu já tinha montado uma pequena estrutura, ainda não era no lugar que é hoje, que é no centro hoje, era na minha casa, no andar de baixo, mas eu já tinha um carrinho, eu tinha algumas coisas de criança. E aí, aquelas famílias que buscavam, às vezes, apenas empatia, apenas uma palavra, um abraço, e muitas famílias que tinham muita negação, que chegavam lá com a frase assim, eu trouxe aqui porque me disseram que tu tem muita paciência e o meu filho ninguém consegue encostar nele, ninguém consegue cortar o cabelo dele. E a gente que é pai de autista, a gente bota o olho, fica 20 minutos, 15 com uma criança, a gente já na hora, né, já identifica. E eu ia indo pelas beiradas, eu contava a história do Osias, de como ele era e o quanto ele foi desenvolvendo durante esses anos aí, né? O Osias hoje ele tem 7 anos. E ele é outro menino, se vocês verem ele hoje, vocês não acreditam, gente. Então eu usava toda essa minha história, toda essa experiência para ajudar essas famílias. Então, graças a Deus, eu tenho certeza que a barbearia entrou na minha vida junto com o autismo por um propósito, que é ajudar as pessoas. Eu já ajudei a diagnosticar várias crianças, né? Eu não tenho conhecimento nenhum, nada, mas eu tenho a experiência de um pai que luta e lutou a vida inteira
para fazer o filho desenvolver. Então a gente indico, né, até hoje, terapias, profissionais, os médicos, e a gente ia conversando, às vezes algumas famílias ficavam meio retraídas, sumiam da barbearia, dali um ano voltavam. Cara, eu vim aqui porque realmente meu filho é autista, então hoje eu já perdi a conta de quantas pessoas a gente já ajudou, e eu tenho certeza que isso faz parte do meu propósito, porque um barbeiro é muito mais que um barbeiro, eu acho, nos dias de hoje, né? A gente se torna confidente, a gente se torna amigo dos clientes, até tenho o privilégio de ter um cliente aqui. A gente se torna conselheiro, e eu sou muito feliz por isso. Passando um pouco essa parte da barbearia, eu volto a falar um pouquinho sobre outra questão. Até vocês vão achar meio estranho, mas é isso mesmo, sobre neurociência. Certo tempo, a minha esposa comprou um curso de inteligência emocional em São Paulo. Eu, muito cético, muito resistente, não queria ir, mas acabamos indo. E chegando lá, a gente teve uma aula sobre neurociência, sobre como funciona o nosso cérebro. E eu fiquei fascinado com esse assunto. Eles ensinavam o que era uma sinapse neural, que são todas o efeito, a química que ocorre dentro do nosso cérebro. Ensinavam o que era a plasticidade neural, que é a nossa capacidade de aprendizado, que todos nós temos. E as crianças até 7 anos, essa plasticidade neural é muito maior. As crianças são igual uma esponja. E os autistas também têm essa plasticidade neural, essa capacidade de aprendizado, né? E eu comecei a entender que todas aquelas experiências que eu vinha fazendo com meu filho, experiências positivas, de esporte, de estar sempre com ele, de estar sempre presente, eu fui criando um empilhamento de memórias boas nele. E o autismo foi ficando mais suave. Porque tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você ouve, gera um sentimento, que gera uma memória, que se tornam nossas crenças. Que todo mundo fala aí sobre crenças, mas realmente é isso, é comprovado cientificamente, neurologicamente. E eu entendi que aquilo que eu estava fazendo com meu filho era o que precisava ser feito. Criar experiência, ser presente em vez de dar presente. De estar levando ele para esporte, para o meio do mato. Tudo que eu podia fazer, tudo eu testava. Sem pressionar, eu testava com ele. E a gente estava vendo muitos ganhos, muito desenvolvimento com ele. Voltando desse curso de inteligência emocional, eu amplifiquei todas essas experiências que eu fazia com o Osias. Amplifiquei todas. E eu sempre fui um cara muito do esporte, né? Eu sempre fiz vários esportes. E eu participo de algumas corridas de obstáculos, né? Algumas provas de obstáculos de vez em quando. E um tempo atrás, antes desse curso, eu tinha ido fazer uma dessas provas e o nosso filho foi junto. E eu ainda, graças a Deus, ainda peguei um pódio lá. E para o Osias aquilo foi um espetáculo. Quando me chamaram para receber o troféu, ele beijava o troféu, assim. Um toquinho assim, beijava e chorava, beijando o troféu. E aquilo criou uma memória muito boa nele. E quando eu voltei desse curso de inteligência emocional, ele começou a dizer que ele queria participar também dessas corridas, né? E tinha realmente a categoria Kids, tinha a categoria de criança, que o pai corre junto com o filho. E num primeiro momento eu pensei, será que vai ser uma boa ideia? Porque o Osias sempre teve muita frustração junto com ele. Desde muito novinho, ele sempre verbalizou muito e ele tinha muita frustração. Então, mesmo a gente dando muito apoio, muito incentivo, muito reforço positivo, ele trazia essas frustrações. E o meu medo é que ele não conseguisse completar a prova ou se machucasse porque tinha rastejo, pular obstáculo, água. E como o Osias sempre teve hipersensibilidade, ele se sujar de barro para ele era um desafio gigantesco. Entrar no mar, ele entrou o ano passado, retrasado. Ele não chegava perto. Mesmo assim, a gente se inscreveu para essa prova. E aí eu pensei comigo, então a gente vai treinar. E eu falava para ele, então a gente vai treinar, filho. Então vamos treinar.
E eu levava para casa do meu sogro, que tem bastante área verde, montava uma pista com obstáculos com ele, e nós treinávamos. E eu marcava no aplicativo de corrida 1,5 km, que era o percurso que ele ia fazer para uma criança de 5 anos e meio. 1,5 km com obstáculos é uma superação muito grande. E nós corríamos, mas ele nunca conseguiu, no treino, completar 1,5 km. Ele fazia 800 metros, 900, 1 km. Até a minha sogra ficava, para que fazer isso com o guri, né? E eu, não, mas vamos incentivar, vamos incentivar. E eu marcava 1,5 km, e quando ele não aguentava mais, eu dizia, isso aí, filho, olha aí, ó, tu conseguiu, cara. 1,5 km tu consegue, tu vai completar a prova. E eu plantei isso no cérebro dele. E chegou o dia da corrida. Para mim, foi uma das maiores lições de superação, de foco e determinação desse guri, de 5 anos e meio, 6. E ele tem muita ansiedade, acho que 1 hora antes da largada, ele estava lá na largada, esperando a largada. E eu vou mostrar um trechinho dessa corrida. A corrida, ela tinha 1,5 km de percurso, e eu gravei todinha ela correndo do lado dele. Então o vídeo daria 12 minutos e meio, mais ou menos. E eu trouxe um trechinho para vocês verem o poder da palavra e o poder do incentivo para qualquer criança. E aí vai, fechou? Combinados? 5, 4, 3, 2, 1, Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Isso, do meio da corrida para frente, eu chorei a corrida inteira, gente. Isso, vai dosando, vai dosando. Cuidado dos pneus, filho, cuidado dos pneus. Vai pelo canto, vai Lúcio, vai Lúcio. Cuidado dos pneus para não cair. Vai, levanta. Vai devagar, filho, vai devagar, vai devagar. Vai isso, vai devagar, vai devagar. Aproveita e vai descansando. Vai, dobra, filho, dobra aqui, ó. Vai bem pelo meio, filho, aí, bem pelo meio. Isso aí, vai indo. Isso aí, filho. Boa! Tá indo bem, Osias. Vai por baixo. Vai indo. Boa, Osias. Bora, Osias. Devagar. Isso, tu passou um monte, cara. Tu passou vários. Aqui, ó. Tu passou vários. Tá muito bem. Vamos indo. Vamos. Assim mesmo. Vai indo. Vai, filho, lá pelo canto. Vem. Boa. Vai indo. Vai rastejando. Vou te esperar do outro lado. Bora, Osias. Isso aí, cara. Boa, Osias. Muito bom. Devagarinho. Isso, devagarinho. Vai, devagarinho. Isso aí. Boa. Vamos. Tu passou um monte, cara. Vamos. Tu deixou vários grandão pra trás, já. Sabia? Tu consegue. Estamos no final. Devagarinho pelo cantinho. Boa. Vamos, tu. Isso aí. Vai que eu te ajudo a pular. Pula. Aí, agora vai indo. Isso aí, sobe o barranco. Boa. Vamos estar perto. Tá perto, filho. Aqui. O sprint final, ó. Tá passando tudo grande. Vamos passar mais um. Vamos. Passa tudo. Agora. O sprint final. Ó, já estamos entrando na frente. Agora vai ser o final.
Agora vai ser o final. Olha o barro, olha o barro. Vem. Olha lá, ó, chegou bem na frente de uma galera. Viu? Tu chegou na frente dos grandão, cara. Na frente dos grandão, tudo que dá agora. Tudo que dá. Vamos, tudo que dá. Bora que tá chegando, na chegada. Vamos, tudo que dá agora. Vamos que tá chegando. Vamos que tá no sprint. Bora. Vamos. Dá o gás. Bora, dá o gás. Tá chegando. Então, gente, eu trouxe isso para mostrar para vocês o poder que a gente tem em relação aos nossos filhos, o poder que um pai tem em relação aos nossos filhos. O pai, a missão dele é empurrar o filho para frente, é empurrar o filho para cima. E a gente sabe que o número de pais que abandonam os lares, que abandonam as famílias atípicas é gigantesco, chega a 70%. Então, é um dos motivos que eu estou aqui falando, porque é muito difícil você ver um pai falando sobre o autismo, né? Então, eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando no microfone sobre isso, gente. Nunca imaginei. Mas eu sei que isso é para mim, eu tenho que abrir minha boca e tenho que falar, cada vez mais. Depressão e o autismo, gente. Esse assunto é bem delicado. Eu achei muito relevante trazer aqui hoje, porque às vezes as famílias não têm nem muita consciência desses dados de depressão dentro do autismo. Dados de pesquisas indicam que a taxa de depressão em indivíduos com autismo pode variar de 20% a 40%. A variação depende de fatores como a idade, ambiente social e, além disso, a ansiedade é uma das principais causas para o risco de depressão. E como eu sempre falo que o autismo é igual uma montanha-russa, né? Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo e às vezes a gente está num looping. E nós passamos por a pior fase desde o diagnóstico com o nosso filho. Mesmo fazendo tudo isso aqui que vocês viram que a gente fazia, tanto eu quanto a minha esposa. E o Osias, mesmo com todo empenho, como eu falei antes, ele sempre teve muita frustração. E ele tinha muitos pensamentos ruins junto com essas frustrações. E eu não posso falar nisso sem falar sobre a minha fé também. Eu não estou aqui para converter ninguém, não estou aqui para falar sobre religião, mas eu estou aqui falando sobre o fortalecimento da minha fé. Porque às vezes a gente foca tanto no problema e acaba até mesmo esquecendo da nossa parte espiritual. E eu acho muito importante falar isso também. E o Osias começou com muitos pensamentos ruins, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Esses pensamentos ruins viraram crises de pânico, crises no meio da madrugada, nós não sabíamos se era alguma crise, se era um pesadelo. E ele começou a verbalizar, gente. Ele começou a falar coisas do tipo: pai, tem algo dentro de mim que é mais forte do que eu. Me leva para um hospital para me consertar. Isso no meio da crise, desesperado. Vocês pensam para um pai e a mãe escutar esse tipo de coisa. E chegou ao ponto de nós não sabermos mais o que fazer. Nós estávamos com acompanhamento psicológico, com medicação, e isso não passava. Chegamos ao ponto de ter que esconder até as facas que nós tínhamos na cozinha, porque ele falava que tinha vontade de cravar a faca na barriga ou se cortar. As janelas, em lugares mais altos, durante as crises dele, ele dizia que tinha vontade de se jogar. E ele dizia: pai, eu não consigo olhar para a janela porque eu quero me jogar. Mas eu sei que eu vou morrer. Vocês pensem como que ficou a nossa cabeça. Foram 6 a 8 meses de muitas preocupações, nós não conseguíamos piscar o olho com ele. Tivemos que fazer reuniões na escola, porque
Quando ele ia usar uma tesoura para fazer algum trabalhinho, ele dizia que tinha vontade de passar a tesoura no pulso. E aí a professora já tinha um combinado com ele, pegava, tirava ele do ar, dava uma volta, dava um chazinho, dele se acalmava e voltava. E a gente não sabia de onde vinha isso. E como eu falei, a gente começou a buscar mais a Deus, começou a ter mais fé, a nos aproximarmos, a fortalecer a nossa fé. E após, eu acho que uns 8 meses nessa situação, acompanhamento psicológico, medicação, muita oração, gente, muita oração mesmo. Graças a Deus, ele nunca mais verbalizou sobre isso. Nunca mais verbalizou. E eu trouxe esse desenho, gente, depois de termos passado todo esse turbilhão, toda essa fase com Osias, porque para mim foi uma das maiores provas de que a gente estava no caminho, foi uma das maiores demonstrações e reconhecimento do nosso próprio filho, de tudo daquilo que a gente vinha fazendo, era o que precisava ser feito. Ele hoje tem o hiperfoco do desenho, então ele passa horas desenhando, ele tem pilhas de folha, pilhas de caderno, ele desenha muito bem mesmo. E um dia ele pegou uma folha, foi lá num cantinho, ficou no chão, às vezes ele gosta de desenhar no chão, e fez esse desenho para nós. Escreveu do jeitinho dele. Um dia normal na cidade, com um menino autista. O nome dele é Osias, e ele evoluiu cada dia. Ele foi evoluindo, cada dia mais. E olhem só, ele escreveu meio erradinho, mas dá para entender, né? Uma diferença de um pai entre um filho. Eu te amo, pai. E a minha mãe, ela é legal, e eu amo muito ela. Gente, isso aí para mim foi assim, ó, foi incrível mesmo. E era para ele estar aqui hoje. A gente ia trazer ele aqui para ele falar um pouquinho, a outra vez que a gente veio aqui falar um pouquinho com o pessoal. Ele entrou, ele falou 2, 3 minutinhos e foi muito legal. Mas ele não passou muito bem essa semana, então a gente resolveu resguardar um pouquinho ele. Mas quem sabe numa próxima ele vem. Mas eu trouxe um pequeno recadinho dele. Isso é hoje. Oi, poucos gente, dias. Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo aqui, né? O último desafio aqui de Caravaggio, né? Meu pai me empurrando as bicicletas, eu tô de boa. Então, bora e vamos que vamos. Você é capaz de tudo que tem, de tudo que você pensa. Você é capaz, você consegue. Ô, gente, e também mais uma coisa. Você tem que sempre superar os seus desafios e seus medos. Gente, isso é muito espontâneo dele. Eu não dou script para ele. Ele fala muito com o coração, as coisas que ele sente. Então, a gente fica muito feliz. A gente não está aqui para romantizar o autismo. Jamais, jamais. A gente passou muitas dificuldades, ainda passa até hoje. Ele teve crises agora, crise essa semana. Então, é uma luta diária. A gente que tem um filho atípico sabe disso. Graças a Deus, ele teve todo esse desenvolvimento que a gente nem pensou, na verdade, lá atrás, o quanto ele iria desenvolver. Mas, graças a Deus, hoje ele está assim, gente. Hoje ele está assim. E, diante disso, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é isso, gente. É que nós somos capazes de fazer muita coisa pelos nossos filhos. E isso aqui tem um poder gigantesco na vida de um filho autista. Minha esposa, ela está aqui, mas ela não gosta de aparecer, não gosta de falar muito. Mas eu não posso deixar de falar isso, que por muitas vezes, lá atrás, eu olhava quase só para o filho. Quase só para o filho. E eu deixava muitas vezes ela de lado. Mas ela sempre foi uma leoa, sempre foi uma guerreira, ajudando. E hoje a gente fala justamente para incentivar os pais a fazerem isso, né, que a gente fez.
mas ela também teve uma grande parte em todo esse desenvolvimento. E o papel da família é capaz do inimaginável, gente, do inimaginável. E a gente não deve se esconder atrás do diagnóstico. O diagnóstico não é uma sentença, que com o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo que for necessário, nós somos capazes de transformar a vida de um filho autista, gente. Muito obrigado. Obrigado, Dias. Parabéns pela palestra. Vou chamar o Dias aqui na frente, os vereadores também, fazer a entrega do certificado de agradecimento da Frente Parlamentar. De imediato, quero chamar o sensei Mauro Fagundes, do projeto Pequenos Samurais, MT Jiu-Jitsu. Teste. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como já anunciado, eu sou o Sensei Nauro. Eu pratico jiu-jitsu há um bom tempo e temos o dojo MT Jiu-Jitsu ali no centro. Como vimos aqui, grandes experiências aqui, agradecendo também a contribuição do Flávio ali sobre o Osias. Isso aí é muito parabéns mesmo, sabe? É uma satisfação poder estar participando de algo tão benéfico para as pessoas nesse sentido. Sabido, então, que o autismo ele tem esse transtorno, que ele muda o comportamento das pessoas, tanto de quem tem o autismo e de quem tem que cuidar do autista. Essa parte é bem atribuída a todo o aspecto familiar que ele se coloca nessa situação. O projeto Pequenos Samurais, ele vem como ferramenta de apoio para que possa saber lidar com a situação através da área comportamental, da área emocional e da área social, tanto daquele que tem o autismo, como também daquele que cuida do autismo. Então, como que eu descobri isso? Na longa prática do jiu-jitsu, a gente estuda várias situações para poder aprender e desenvolver as técnicas, que ela é listada de várias formas. Uma delas, além da parte do corpo, das técnicas em si, tem a parte meditativa e também a arte de conhecer a mente para uso da técnica de autodefesa. Visando isso, eu pude perceber que, ao longo dos anos, essas posturas, essas técnicas, esses ritmos que encontramos dentro do dojo, dentro dessa escola samurai que nós pertencemos, levado para o nosso dia a dia, ele contribui para a formação física, emocional e social do indivíduo. Eu estou sem o meu slide aqui, acho que está para lá. O pessoal pode estar passando. Isso, depois. Espera aí.
Então, vamos lá. Então, sabendo isso, que o autismo ele vem numa área comportamental da pessoa, ele traz a desenvoltura da parte da comunicação, a interação interpessoal e na parte emocional de cada um. O uso do jiu-jitsu, ele vem como esse apego na parte característica da parte de movimentações. Então, eu pude perceber que, praticando o jiu-jitsu, era fácil de antever movimentos, de perceber reações, sentidos e emoções de cada um, indiferente da situação que ele se encontra, para antever e assim me proteger, proteger aquele que está do meu lado. Surgiu o teste. Veio uma mãe com um filho autista, explicou que ele tinha o autismo, e eu já tentei de tudo. Eu queria que ele fizesse o jiu-jitsu. Eu achei aquilo incrível, né? Ele não conhecia o jiu-jitsu, ele era bem retraído, não conversava, não falava. Eu, como é que eu vou fazer isso aí? Usei o meu filho, o Cadu, que está ali comigo, né? Que ele pratica jiu-jitsu há um bom tempo já, né? Desde de quando começou a caminhar, né? E ele disse: pai, tu tem que fazer isso, porque você vai conseguir fazer. Se conseguiu fazer comigo, vai fazer com qualquer um. Eu falei: poxa, então vamos lá. Aí peguei esse aluno, o Miguel, e comecei a ensinar jiu-jitsu para ele separadamente. Eu comecei a fazer pequenos testes emocionais, físicos, tanto na parte de sensorial, o uso de áudios, tudo que eu pude para poder conhecer o que eu podia mostrar para ele no jiu-jitsu. E foi criando-se essas habilidades especiais e que eu pude entender a linguagem corporal de como ele se concentra. O que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, o que eu posso estar aplicando. Então, estamos aqui. Me ajuda lá. Ó. Tá. Respeito. Então, pode passar. E foi realizado, então, essa maneira de entender a linguagem do indivíduo. Eu pude perceber que habilidades especiais como artes, a parte matemática, ela se aflora demais. Então, artístico, como que eu faço? Exatamente como o Fábio falou. Eu crio situações que envolvem. Como eu aprendi o jiu-jitsu quando eu era criança. Os mestres falavam muito de histórias a respeito da abelha, da mosca, do cavalo. E isso trazia várias situações que eu podia fazer um quadro mental de como que aquela instrução estava sendo passada. Comecei a fazer a mesma coisa. Comecei a criar fantasias, criar maneiras de poder interagir com o Miguel. E o Miguel ele foi atribuindo, ele foi conquistando passos a passos diferentes. Até que eu criei um sistema que nós chamamos de Waza. O Waza é domínio do solo, na nossa linguagem do jiu-jitsu. E eu criei uma fração de movimentos para poder explicar para o aluno. Pode passar, por favor? Ali. Mais uma. Mais uma. Isso, ali. Nosso método. Então, o que acontece? Para poder explicar para ele como fazer os movimentos. Aí a gente tem um boneco. A gente chamou ele de Creuso, né? A gente deu um apelido para ele. Até foi o Miguel que apelidou ele de Creuso. E ele faz os movimentos em série em cima desse boneco. E movimentos complexos, que um adulto normal demora em torno de 3 a 6 meses para se fazer, em 10 minutos ele faz. Então, é bem interessante essa maneira, esse método que a gente acabou usando. Autopercepção de espaços. O autista ele percebe tudo ao mesmo tempo antes da gente. Só que a maneira de ele expressar isso é bem diferente. Ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode sair correndo, ele pode sentar, não pode falar nada, ele fica apreensivo, ele fala, ele desenha. Então, ele tem o sentimento deles é um pico extravagante. Então, a gente tem que entender essa linguagem e adaptar.
O foco de nível aguçado dele faz com que ele também goste de ajudar outros. Todo autista vai gostar de ajudar outros. Ele pode ter a crise que tiver, ele vai se sentir em tentar apoiar o outro. Então, tem situações no treino que eu crio situações em que eu caio no chão de uma maneira desorganizada, ele vai amplamente, não é assim que faz, é assim que tu tem que levantar. Tu se machucou? Posso te ajudar? E ele começa a fazer isso com outros. E isso foi criando gosto, foi criando habilidades, a gente foi construindo aprimoramento, por assim dizer, de linguagem, né? Fui aprendendo isso. E notei também que eles constroem os vínculos deles sociais, os vínculos deles de amizade, muito forte. O autista, depois que ele gostou da pessoa, não larga mais. Ele tem isso é muito bom, e a gente fica muito feliz, né, com isso. Apareceu mais alunos com a mesma situação. Aí pude entender também que, como o Miguel era mais gentil, pensei todos iguais, né? Não. Teve outros que, até vou citar o nome de um pequenininho que a gente tem com o João. O João era totalmente contrário. Para ele, tudo podia machucar, tudo ele queria machucar os outros, tudo ao contrário. Como é que eu vou fazer agora para ajudar o João? Aí comecei a criar pequenos apps de ruídos. Um deles a gente usa o apito. A gente usa fazer barulho no tatame. Ele, por expressar que ele está desconfortável, ele bate as mãos no tatame. Então, todo mundo bate a mão no tatame, ele acalma. Então, toda a equipe do treino, todos os alunos já estão familiarizados com ele, e a maioria não sabe que eles são autistas. A grande maioria. Eles treinam tudo junto. A gente incluiu eles junto nos treinos. Eles treinam com os adultos, com os pequenos, todo mundo que a gente consegue orientar, eles ajudam, e eles têm se tornado pessoas realmente magníficas. Quem tira o benefício disso? Quem está perto, né, pai? É só esse que tira o benefício. O benefício é magnífico. Tu olhar a pessoa que vai pedir ajuda e a gente acaba sendo ajudado. Isso é magnífico. É incrível o que isso pode fazer. Então, como é que eu realizo esses testes, né? Então, eu uso uma linguagem simples, clara, objetiva. Eu uso as histórias explicando e explorando as habilidades que eles têm de criar. Exemplo, como eu falei da abelha e da mosca, nós usamos a parte de usar frases em japonês, para que eles vão pesquisar, para que eles fiquem aquilo grave mais, né? Então, da abelha e da mosca, nós chamamos de Hanai Tobu. Então, e esse princípio desse pequena história, onde a gente aprende o jiu-jitsu, o Hanai Tobu fala sobre a abelha. A abelha, por mais que ela insista em dizer que o mel é bom, a abelha prefere a mosca vai preferir o lixo. Então, qual desses a gente tem que ser? Eles altamente, rapidamente, abelha. Só que eles não falam abelha. Eles falam Hana, o Tobu. E ficam entre eles conversando. Isso é muito bom. Então, pude ver isso. Também, eu uso recursos visuais, como a gente falou sobre as fantasias, né? Então, a gente faz fantasia de samurai. A gente faz a fantasia de monstrinhos lá que eles gostam, eles vêm com as ideias lá e a gente acaba fazendo. Então, isso é muito bom, tem dado um resultado incrível, né? Uso recursos acústicos, eu uso os apitos, fazer barulho, a gente canta, a gente sai correndo. Quando eu vejo que eles têm as situações, então, eles expressam como eles querem ir treinar. E uma parte também que eu uso de recurso bem interessante é a nossa chamada pistinha. Eu crio todos os obstáculos, como ali é muito interessante, eu crio uns obstáculos em cima do tatame de várias formas. Só que todos os movimentos executados em cima do tatame tem que ser rolamento para frente, queda lateral, tem que fazer as fugas de quadril, exercer no final o movimento que eu pedir em cima do boneco. Aleatório. Como sempre com um teste. E eles gostam sempre de coisas novas. Então, eles ficam repleto de felicidade de sair do treino para poder explicar em casa o que eles estavam fazendo. E o que a gente aprende no tatame, a gente leva para fora, desde colocar o calçado para fora do tatame, como se entra, como se pede licença, como sai, a gente tem explorado isso e tem dado bastante resultado. Também eu explico para os pais e os responsáveis para que eles possam também aprender como vencer essas barreiras.
Porque a parte mais difícil é a gente se deparar com a situação que a gente conseguiu criar um controle, o aluno ali com essa necessidade, a gente ajuda, ele sai perfeito lá, muito bom. Chega em casa, o pai e a mãe, em vez de ficarem lá, aprenderem junto, acabam voltando àquele cotidiano de antes. Então, a gente ajuda os pais e as mães, os responsáveis, a ter esse mesmo entendimento em casa para que isso possa aflorar mais e mais ainda e se torna objetivo nos treinos. O benefício, então, que o jiu-jitsu traz e a nossa metodologia, a gente tem ali a força de resistência e o condicionamento do corpo, né, fortalecer o corpo. Os desafios que são superados, a gente eleva o desempenho da confiança cada vez que eles sobem alguns degraus. Eu uso fitinhas coloridas na parte da bandagem dos graus, também os graus brancos, que elevam eles a ser mais competitivos entre eles mesmos. Levo a campeonatos, a gente está com um já saindo. Na parte da mentalidade, a gente tem a disciplina e o foco que transforma a pessoa para encarar esses desafios dentro e fora do tatame. Então, o que a gente faz no tatame, a gente leva para fora. As habilidades que se tornam especiais, a gente tem lá uma percepção maior do foco, da parte do espaço, o nível dele se torna aguçado, o senso de ajuda e o vínculo interpessoal melhora muito. A partir do comportamento, a gente usa, como falaste antes, o uso de linguagem simples e clara, o recurso que é visual e acústico tem muito. E na parte da saúde, a gente foca muito que se um corpo ativo, a mente se torna sã. Isso é amplamente comprovado em todas as áreas, né, que fazer exercícios a gente renova a parte nossa consciente. E o nosso MT Jiu-Jitsu, a gente conta com um ambiente que eu tive que mudar, porque nós estávamos lá num bairro onde a gente tinha as aulas junto com outras técnicas. Então, as outras técnicas faziam muito barulho, eles batiam em saco de pancada, tirava a percepção do aluno. Isso era difícil. O meu espaço era menor. Decidimos mudar para o centro. Estamos ainda dentro de uma academia, porém com um andar lá preparado para que se receba todo o atendimento. Então, a gente tem um local preparado para isso, para que a gente possa dosar a acústica. Muita paciência, porque tem que ter muita paciência, muita habilidade com isso. O uso de técnicas e não da força. Encorajamento individual para cada aluno. E o monitoramento desse progresso, que ele tem que ser sempre de uma maneira contínua. A gente fica muito preocupado com certas coisas que vêm acontecendo, a gente vai dosando, melhorou? Opa, vamos ali. Não melhorou? A gente vai voltando estágios onde ele estava bom e a gente vai seguindo de volta, subindo de novo esses degraus. Também, agora pode passar, por favor. Aqui a gente atende, então, a estrutura Kids, com as turmas de uma maneira dinâmica, o ambiente que é inclusivo, né? Também temos a parte juvenil, que as turmas... temos um local para desenvolver as habilidades deles de uma maneira mais concentrada. E também na parte adulta, que a gente também ajuda a oferecer essa evolução na disciplina da própria superação. Pode passar, por favor. Então, aqui está um pouco embaralhado lá. Então, esse é o nosso projeto, a Arte Suave para a Vida, né? Que é o nome que nós damos a ele, para ajudando com os princípios do Bushido para tornar cidadãos do bem. Cidadãos, desculpa. Pode passar. Pode passar também. Aqui a gente tem uns testemunhos, né, onde a gente pode ver ali que teve alguns. A Clarice e a Vanusa, eles são os alunos mais antigos que a gente tem com autismo, tá? Temos outros. E a Vanusa, ela nos mandou um videozinho para a gente mostrar para vocês aqui a importância de poder ter locais como o dojo, não somente no dojo, em outros locais como escolas, pessoas que estão interessadas em ajudar e também ser de ajuda, né, para que possamos montar. Vamos lá. Oi, professor, passando aqui para deixar um recado, falar das crianças. No caso, hoje eu estou falando do meu filho Miguel, que tem TDAH, que vai no dojo do professor Nauru já. Oi, professor, passando aqui para deixar um recado, falar das crianças. No caso, hoje eu estou falando do meu filho Miguel, que tem TDAH, que vai no dojo do professor Nauru já há, acho que mais de 6 meses, 7 meses por aí, desde o ano passado que ele participa.
Então, assim, ele como sendo uma criança que ele tem dificuldades, né, de aprendizado, tá? Ele é uma criança que, pelo diagnóstico de TDAH, ele seria uma criança imperativa, mas pelo contrário, ele não é, tá? Ele é uma criança questionadora, ele tá sempre expondo o que ele acha, né? Ele sempre está tirando as dúvidas dele, questionando, e isso é muito bom. E tudo isso porque ele tem participado, ele participa das atividades, ele se esforça, tá? Ele tem sido uma criança que ele não perde as oportunidades, logo ele já tira as dúvidas dele e vai fazer, e isso é muito bom. O jiu-jitsu tem ajudado o Miguel muito a evoluir essas questões, tá? De comportamento também. Ele sempre está pedindo se ele pode, como ele deve fazer, ele presta atenção, e o jiu-jitsu tem ajudado muito ele. Eu só tenho a agradecer, tá? Pelo meu filho estar participando com vocês. Esse apoio é fundamental. O desenvolvimento dele, tanto no dojo quanto na escola, só tem evoluído. E eu só tenho a agradecer ao professor, a toda a equipe, a empatia e todo mundo que acolhe ele muito bem. O meu muito obrigada. Oi, professor, passando aqui para deixar um recado, falar das crianças. Isso aí. Então, nós vimos aqui pelo depoimento da Vanusa que o jiu-jitsu ele realmente funciona, né? Se a gente, mas o mais importante que isso é a pessoa que está fazendo isso, né? O Flávio, se ele não tivesse imaginado que ele, cortando o cabelo do próprio filho, ele arrumasse algo para ajudar os outros, ele não ia perceber que ele tinha esse dom, ou tinha essa habilidade de fazer isso, né? O jiu-jitsu é a mesma coisa. Quando o meu filho olhou para mim, pai, você tem que ajudar os outros. O meu filho não tem autismo, mas ele percebeu. Ele olhou, vai lá, ajuda os outros. Então, a gente colocou à disposição, montou o dojo próprio para isso, né? Estamos aí colhendo resultados magníficos no sentido de ajudar o próximo, né? E estendemos também o convite e o agradecimento de estar podendo participar aqui junto, tá bom? Estamos excelentemente agradecidos. Muito obrigado. Obrigado, sensei. Vereadores presentes, por gentileza. Obrigado, parabéns. E vamos chamar agora a última palestra do nosso evento da Frente Parlamentar, não menos importante, a Milena Antunes e a Paola Rodrigues, psicólogas e neuropsicólogas. Por gentileza. A gente vai dividindo.
Boa noite a todos. Eu sou a Paola, sou psicóloga e neuropsicóloga. Está no último slide. Boa noite, eu sou a Milena, sou psicóloga e neuropsicóloga também, da Clínica Voar. Aqui, ó. Não está funcionando. Então, nós viemos hoje falar um pouquinho, né, sobre o Abril Azul. Dia 2/4, tá 2/3 ali, é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Né? É um dia que foi criado pela ONU para que a gente possa falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, que a gente consiga trazer mais informações, não só para as famílias, mas para a sociedade, e que a gente possa disseminar, né, todo esse conhecimento e que a gente possa começar a pensar em mais políticas públicas, falar um pouco mais sobre esse transtorno e trazer para a sociedade exatamente como que tudo que a gente percebe e tudo que a gente pode potencializar nas nossas crianças. É o último, esse daqui. Aí. Tá, então, para a gente começar, a gente vai retomar um pouquinho sobre os conceitos, né, mais básicos do autismo. Então, pensando em diagnóstico, né, a gente sempre traz essa questão, eu acho que você já deve ter ouvido várias vezes, mas a gente tem que retomar isso sempre, né? Então, o autismo, para ele acontecer, ele ser um transtorno, ele tem 2 núcleos principais, que é o primeiro, que seria os déficits persistentes, né, em comunicação e interação social, e precisa ser em vários contextos. Então, a gente tem 3 principais para fechar, né, o diagnóstico, que é a reciprocidade social, que é a relação com o outro, como a gente se relaciona, como que a gente entende as pistas sociais na hora da comunicação e da interação social. Então, dificuldades na comunicação não verbal também, que é isso que a gente faz, né, de falar com os braços, da expressão facial, de movimentar, né, bastante o rosto ou o corpo. Iniciar e manter e entender os relacionamentos. Então, ter a iniciativa, a motivação para iniciar uma interação social, manter ela, então, ter a motivação para conseguir manter ela, manter a comunicação e a interação, e entender os relacionamentos, como é que funciona um relacionamento e como é que funciona essa relação entre as pessoas, entre duplas e também entre grupos. E o segundo, que também precisa estar presente no autismo, é os padrões repetitivos, restritos de comportamento, atividades ou interesses. Então, são os movimentos estereotipados, que é aquilo que a gente mais vê visualmente no autismo, e que fica mais caracterizado, né, porque são mais no corpo, então fica mais fácil de observar. Padrões e rotinas ritualizadas. Então, fazer sempre a mesma coisa. A gente vê que muitos assim, comem sempre a mesma coisa no café da manhã, no almoço. Sempre tem o padrão da rotina, às vezes tem dificuldade de sair da rotina. Os interesses restritos também, que é uma coisa que é visível, que a gente vê, né? Interesses muito por dinossauros, tem várias coisas, né? Mapas, tem algumas coisas que são mais comuns a gente ver. Mas tem outros interesses restritos também. E meninas, às vezes, é um pouquinho mais difícil de visualizar, porque elas acabam gostando de coisas mais comuns, né? Então, princesas, essas coisas. E a hiporreatividade a estímulos sensoriais. Que daí seria aquilo, né? Dificuldade de ouvir barulho, né? Tenho muita sensibilidade auditiva, às vezes tem sensibilidade com tecido, né? Sensibilidade tátil. Uns não gostam muito de abraço. E a gente já vê alguns que gostam muito, né? Gostam muito de abraço, gostam muito de contato. E, às vezes, tem uma textura e eles gostam de ficar passando a mão.
Então, seria esses aqui. A gente vê que, no primeiro critério, do núcleo 1, teria que ter as três dificuldades. E do 2, então, são duas, pelo menos tem que ter 2 critérios para fechar o diagnóstico de autismo. Então, a gente trouxe aqui algumas características mais comuns, né? Pensando no TEA. O atraso de fala e a apraxia de fala, né? Que é bem comum apresentar. As ecolalias e os movimentos repetitivos, que também a gente está bem presente no transtorno. A seletividade alimentar e a dificuldade com textura, sons, como a Milena falou, né, a gente percebe muito essa dificuldade sensorial, muitas vezes com água, com as texturas, com esponja, com o tecido. O baixo contato visual, o hiperfoco, a audição seletiva e a dificuldade na pragmática e na prosódia. Junto com tudo isso, né, as questões de cognição social e de coerência central. É importante também a gente falar, quando a gente fala de TEA, das questões quantitativas e qualitativas, porque muitas vezes a gente vê uma criança que consegue manter um mínimo de contato visual, consegue ter uma relação social, mas a gente precisa pensar quanto de ganho essa criança consegue ter, quanto quantitativamente ela tem nessa relação. É uma relação porque o grupo está ali, ela mantém uma conversa, ela consegue estar inserida, ou ela só está ali por estar, né? Então, a gente avaliar esses pontos também é bem importante. Esses pontos que a gente colocou como dificuldades comuns, né, eles não estão em todas as crianças ou adultos também, né? Não estão em todos, né? São dificuldades que a gente observa na clínica que são mais comuns de aparecer, né? E é importante porque algumas coisas são mais sutis, né? Então, quando a gente vê uma criança um pouco maior que não tem o diagnóstico, ainda é porque os sintomas são mais sutis. Então, a gente vê normalmente dificuldade na cognição social e na coerência central. E quando se conversa com adultos, né, no espectro, a gente começa a entender algumas coisas, né? Então, por exemplo, eles têm dificuldade de uma leitura, às vezes, na relação com o outro, porque eles acabam focando em partes do rosto da pessoa, né? Então, a pessoa tem uma pinta aqui, eles ficam olhando para a pinta e não ficam olhando para o todo, porque eles têm dificuldade de integrar o todo, que seria a parte da coerência central. E a cognição social é essa dificuldade nas relações, né, de entender, e às vezes até entender algumas coisas que a gente fala no senso comum, né, de gírias, usa provérbios, metáforas, e às vezes eles não entendem, e por isso fica a dificuldade na relação. Quando os sintomas são mais sutis, a gente vê que as dificuldades começam a aparecer. Quando as crianças entram na alfabetização, porque daí já começa uma exigência mais de abstração, assim, né, para conseguir desenvolver a aprendizagem, e também na puberdade, porque aí a exigência social aumenta muito. A gente começa a ver mais malandragem entre os adolescentes, começa já essa questão de fazer algumas piadinhas, né, e eles acabam não entendendo, né? E aí que começa a aparecer mais. A gente consegue perceber mais essas dificuldades mais sutis. Então, a gente trouxe alguns fatores de riscos, né? Mas para o ambiente afetar, é necessário ter um risco genético. Eu acho que nas outras palestras já trouxeram para vocês, né, essa questão da genética e da predisposição genética, e é importante também a gente sempre, junto em contato com os neuros, né, tá avaliando isso e ver se não tem nenhuma síndrome ou algo associado. Mas alguns fatores de riscos do ambiente, então, a idade materna acima de 35 anos e paterna acima de 40 anos. Isso não é lei, são fatores de risco. Significa que todas as mulheres que tiverem filhos acima de 35 anos podem ter? Não, são fatores de risco, né? Uso de ácido valproico na gestação, as infecções na gestação, a prematuridade, baixo peso ao nascimento. A gente sabe que a questão da gestação, do parto, do pré-parto, do parto e do puerpério são muito importantes, né, também para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento neurológico e cognitivo. A diabetes gestacional e o tabagismo durante a gestação. Então, aqui a gente colocou no anterior, né, os fatores de risco. E aqui é um
slide bem importante, né? Eu acho que eu considero um dos mais importantes, assim, né? Que é o que não são fatores de risco. Por que isso é importante? Porque a gente tem disseminado muitas informações que não são verídicas, né? Como, inclusive, em outras áreas também. Então, a primeira delas é que as vacinas causam autismo, né? Isso foi um movimento nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Que foi disseminado que algumas vacinas que são feitas em bebês, né, causariam o autismo. A gente sabe hoje que não é verdade nenhuma vacina, né? A gente sempre vai ter uma condição genética associada ao desenvolvimento de já nascer com o autismo. A segunda seria a dieta materna na gestação. A gente sabe que uma gestação com baixos nutrientes, né, mães que não têm uma alimentação mais nutritiva, vai prejudicar a gestação, sim. Talvez a criança tenha algumas questões mais relacionadas a alguma alteração, né, no neurodesenvolvimento, mas elas não causam autismo, né? Então a gente ouve muito assim, a questão da cafeína, mulheres que tomam muito café na gestação, questão do glúten. Bom, tem N coisas da dieta materna, que a gente sabe hoje, que até hoje, pelo menos os estudos mostram que não tem uma correlação direta. Não é porque a mãe se alimenta de tal forma que a criança vai ter o transtorno. E a terceira, então, que é muito comum, foi falado muito, mas hoje em dia a gente ainda ouve, infelizmente, que é a mãe geladeira, que seriam as mães que elas não têm um investimento afetivo no filho, e isso geraria o transtorno. Hoje a gente sabe que isso não tem nenhuma relação direta, né? O que a gente vê em alguns estudos é que, como as crianças, principalmente as que têm o autismo mais nível 3, né, mais severo, mais prejuízos, elas não mantêm uma relação muito assim de olhar na amamentação, olhar para os olhos da mãe na amamentação. E aí a gente sabe que às vezes as mães, né, acabam meio que não é que não investem emocionalmente, mas acabam diminuindo isso, né, essa questão da relação. A relação fica um pouco mais prejudicada. Mas a criança ela já tem, né, o transtorno. Só a relação fica prejudicada em decorrência do transtorno, não que isso cause o transtorno. Tá, então, sobre a avaliação neuropsicológica, né? A gente trouxe essa questão da avaliação porque ela é um fator super importante que de alguns anos está sendo mais utilizada para avaliar as crianças que têm o transtorno e para avaliar as crianças que precisam fazer o diagnóstico, né? Saber se tem ou não. Então, como é que funciona? Bem básico, assim, só para vocês terem uma ideia. Como é que funciona uma avaliação? A gente faz de 6 a 8 sessões, né? Então, engloba a sessão com os pais, né, responsáveis para fazer uma entrevista sobre a criança, levantar os dados. Depois, a gente faz com os profissionais que atendem a criança, se a criança já faz, né, fono, faz acompanhamento psicológico, faz físio, conversa com os profissionais para entender como é que está sendo os atendimentos. E se a criança vai na escola, faz com a escola também. Depois, né, então, são realizados testes padronizados, escalas, questionários, tudo direcionado para entender o funcionamento e o desenvolvimento. Depois, a análise dos resultados, né, e a análise clínica. E depois, no fim, então, a entrega do laudo e a devolutiva, pensando sempre naquilo, né? A finalidade da avaliação, né, pode ser para fazer o diagnóstico, né, para a gente ter uma confirmação se tem o autismo ou se não é, se é outro transtorno, enfim, não faz parte do desenvolvimento. A análise de comorbidades, que é bem importante. O perfil cognitivo e comportamental de facilidades e déficits e para direcionar as intervenções. Então, a gente faz sempre uma análise como se fosse um raio-x, né, cognitivo da criança, cognitivo, comportamental e emocional, principalmente para fazer o diagnóstico e direcionar as intervenções. A gente sabendo onde a criança tem facilidade e onde está
os déficits, né, os núcleos de déficit, a gente consegue potencializar as intervenções. Depois, a gente consegue que a criança tenha um melhor desenvolvimento nas terapias, inclusive, né, de outros profissionais. E a avaliação pode ser feita a partir de 16 dias até idosos. Normalmente, quando eu falo, né, que as avaliações podem ser a partir de 16 dias, as pessoas perguntam, né, como é que a gente avalia um bebezinho que praticamente recém-nasceu, né? Normalmente, aqui na região, não é muito comum ver crianças muito pequenas para avaliação, bebês, né? Mas a gente já vê em outros países, inclusive em outros estados, que isso já acontece, né? Principalmente crianças prematuras, ou que tiveram alguma intercorrência durante a gestação, ou ainda que tenha algum familiar próximo, né, um irmão, um tio, que tenha o diagnóstico de autismo ou algum diagnóstico. E a gente consegue, sim, fazer uma avaliação para ver o que a criança está com dificuldade, né, o bebê, o que ele está com dificuldade ou atrasos, para conseguir fazer uma intervenção precoce, para conseguir já intervir. E a gente vê uma redução de prejuízos muito grande quando elas começam bem cedinho a fazer a intervenção. Só um ponto em relação a tudo isso, né? Quando a Milena traz dos bebês ali e dessa intervenção precoce, como já foi falado pela questão da neuroplasticidade, né? É importante o quanto antes a gente começar. E a questão também do... Tu pode voltar o slide? A questão ali da avaliação neuropsicológica é importante a gente ressaltar, porque a gente já viu alguns profissionais que não são psicólogos e nem neuropsicólogos fazendo a avaliação neuropsicológica, né? É para isso, então, que a gente se especializa e estuda durante todo esse período e vem se aperfeiçoando para que a gente possa entender quais os âmbitos cognitivos, sociais que essa criança tem prejuízos ou que ela tem potencialidades. Então, que a gente possa, né, olhar com um olhar mais atento através dos testes, inclusive a grande maioria dos testes são testes que apenas psicólogos podem aplicar, tanto nos pais quanto nas crianças. Então, é importante a gente também estar bem atento aos profissionais que vão realizar essa intervenção, para que a gente tenha depois uma devolutiva e um laudo e um resultado muito mais focado no que aquela criança necessita. E aqui a gente relacionou, então, as principais comorbidades que a gente vê com o TEA, né? Às vezes é um desafio um pouco grande, assim, quando vem a criança, principalmente os maiores ou até adultos, quando eles vêm para fazer a avaliação, porque a gente tem que ver se é uma comorbidade, se é um ou se é outro, né? Acontece, às vezes, das crianças terem o diagnóstico de autismo, depois a gente faz a avaliação e vê que, na verdade, não era uma questão ou psiquiátrica ou alguma outra transtorno do neurodesenvolvimento. E quais são os principais? Então, o TDAH é o principal, né? Eles compartilham muito genes, né? Alterações genéticas, né? O TDAH e o autismo. Então, por isso que a gente vê uma comorbidade bem grande. E isso prejudica muito, né, a criança com TEA, quando ela tem o TDAH junto, porque o déficit de atenção, a desatenção, ela já é uma característica do TEA, né? Quando tem o TDAH junto, ela é muito maior. Isso prejudica muito na escola, né? E eles ficam mais impulsivos ainda, mais agitados. Então, é bem importante a gente fazer esse diagnóstico. A outra questão seria o DI, que é a deficiência intelectual. Ela não é... A gente não diz que é a grande maioria, né, dos TEA, mas ela tem uma boa, né, uma boa porcentagem de TEAs tem o DI junto, né, deficiência intelectual. E é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, porque ele diz muito sobre o prognóstico, né, da intervenção. As crianças que têm o DI associado, elas demoram mais e elas precisam de mais horas de intervenção para conseguir avançar em algumas coisas. E quando a gente sabe que tem o DI, tem algumas coisas que a gente tem que ter um cuidado na hora de exigir da criança, né? Porque as terapias, elas são bem exigentes, né? Tu fazer as terapias, a criança tem uma exigência grande.
E, às vezes, ela acaba tendo alguma limitação cognitiva. Então, é importante a gente ter esse mapeamento para a gente saber até onde a gente pode exigir dessa criança. Outra comorbidade é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele não é todas as crianças, né? A gente vê muito na clínica que vem a suspeita, né, do TEA com que tenha o TOD junto. Mas a gente sabe que o TOD ele é uma questão de um transtorno muito grave, né? Ele não é simplesmente uma criança que está se opondo, que está desafiando o pai, está desafiando a professora. Ele não é isso. Ele tem uma característica de diagnósticos bem forte, assim, né? Então, são crianças que têm uma questão assim até de, às vezes, ter uma vingança, de planejar algumas coisas, assim. Então, a gente tem que ter um cuidado nisso. A gente vê muito que diminui, né, esses sintomas que parecem TOD quando a gente consegue engajar a família e mudar, né, a forma como a família se relaciona com a criança e como que ela coloca esses limites, como é que ela consegue conduzir a criança. A gente já vê aí uma diminuição desses sintomas que parece TOD. Mas, sim, tem alguns, né, autistas que têm o transtorno associado. A ansiedade. A ansiedade, a gente sabe que é uma questão social, né? A maioria das pessoas tem ansiedade, então crianças ou adultos com autismo também têm, a prevalência é muito alta. Normalmente, eu acho que é o que mais tem, né? O que mais tem é essas questões ansiosas associadas. E também causam prejuízos, né? Porque tem ansiedade social, então, às vezes, não querem nem ir para a escola, porque acabam tendo muita ansiedade. Às vezes, tem crise de pânico, e muitos não sabem nomear isso. Então, às vezes, para a gente também fica até difícil identificar e intervir, porque, às vezes, a gente não consegue, eles não conseguem explicar o que estão sentindo, né? Distúrbios alimentares. Então, isso também é muito comum. Como eles têm ou a seletividade ou uma restrição alimentar, então acaba desencadeando. A gente vê muito em meninas na adolescência, então até questões de anorexia, porque acabam não se alimentando, né? Então é bem comum. Distúrbios do sono, que esse acho que é o desafio muito grande, né? E é um dos primeiros sintomas que aparece de bebezinho. Não dorme, chora muito, chora o tempo inteiro. E é um desafio, assim, porque realmente a gente não tem, às vezes, muito como intervir. A intervenção acaba sendo mais medicamentosa e nem sempre dá certo, né? Mas se vê muito, assim, a criança que acorda de noite, não dorme mais. E aí tem é muito variado, né, o que causa esse distúrbio do sono, né? Às vezes é uma questão mais sensorial, às vezes são questões cerebrais mesmo ali, ou até crises epiléticas associadas. E a epilepsia, né? A epilepsia, ela também tem uma grande parte de crianças com TEA que tem a epilepsia associada, ou às vezes não tem a convulsão em si, mas ela já aparece nos exames, as descargas, né, ali. Isso também vai prejudicando, porque as descargas de epilepsia, elas vão queimando neurônios. Então, quanto mais a criança tem, ela vai tendo mais dificuldade, porque vai queimando ali os neurônios. Então, por isso que precisa, né? Então, claro, a questão da epilepsia medicamentosa, né? Então, entrando com a medicação, as coisas se organizam melhor e a gente vê um melhor desenvolvimento. E a gente não colocou aqui, mas também tem as síndromes, né? Que, às vezes, a base do transtorno é uma síndrome, não seria o autismo, mas, em decorrência dessas alterações genéticas e cerebrais da síndrome, acaba tendo sintomas e aí acaba fechando também o autismo, que também é bem comum. A gente vê muito na clínica crianças que têm sintomas de autismo e a gente vai analisar mais a fundo, a gente vê muitas características que dá a entender que tem uma alteração genética ou tem questões sindrômicas. E, claro, assim, para algumas famílias fazer toda, né, a investigação genética é muito custoso, né? Porque, por mais que o plano de saúde, às vezes,
pague uma parte, a gente sabe que os valores da diferença de consulta são altos, então fazer toda essa sequência genética acaba sendo muito custoso e a gente acaba nunca sabendo. A gente saber onde está a alteração genética ajuda na intervenção também, porque a gente sabe que aquele prejuízo vai ser de uma alteração genética ou de uma alteração cerebral, e aí a gente consegue intervir melhor, porque a gente consegue intervir nos pontos de dificuldade e os pontos que a gente sabe que vai ter uma melhora. Então, falando um pouquinho da intervenção, a Milena trouxe um pouquinho ali da avaliação. Essa criança, né, chegou para a gente lá na clínica, a Milena fez a avaliação, percebeu aonde tem esses prejuízos um pouco maiores, e é indicado, então, a intervenção neuropsicológica ou psicológica. Então, quais são os objetivos da intervenção, né? A intervenção precoce, ela é um dos fatores mais determinantes para o progresso e para o desenvolvimento dessa criança com o TEA. Ela visa potencializar o desenvolvimento dessas crianças e a gente ter uma percepção maior de onde tem maiores prejuízos para que a gente possa atuar de forma mais eficaz. E, a partir do momento em que os sinais são identificados, a gente iniciar um acompanhamento psicológico pode potencializar essas habilidades sociais, emocionais e cognitivas, né, favorecendo a adaptação da criança no ambiente, naquele ambiente e na interação com seus pares. A gente trouxe algumas terapêuticas utilizadas, né, e mais conhecidas, assim, que provavelmente todo mundo que entende um pouquinho ou já escutou sobre o autismo vai conhecer. A famosa análise do comportamento aplicada, né, a ABA, que por muito tempo foi muito conhecida e muito disseminada como uma das únicas, né, terapêuticas, e não, a gente tem outras também, mas que ela visa, né, a modulação dos comportamentos disfuncionais daquela criança através do fortalecimento dos comportamentos adaptativos dela, trabalhando o reforço positivo e estruturado. A gente trouxe a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que também é muito importante. Só um ponto, né? Não necessariamente a gente precisa escolher uma terapêutica. Então eu vou fazer só ABA, eu vou fazer só TCC, eu vou fazer só neuropsicologia. Não, a gente pode, né? Provavelmente os profissionais que assistem os filhos de vocês ou que alguém que vocês conhecem, eles não têm só uma terapêutica. Normalmente são psicólogos que podem ter uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e uma especialização em ABA ou em TEACH, né? Em vários outros, em várias terapêuticas. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela visa identificar, né, e reestruturar cognitivamente esses comportamentos também. Então, como a forma que aquela criança atua, que ela tem a relação com seus pares, como ela se percebe, como a família percebe ela nos ambientes, né, trazendo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, regulação emocional e a redução da ansiedade. Muitas vezes, como a Milena trouxe, né, a ansiedade é um dos fatores que mais aparece nessas crianças que a gente atende na clínica, muito pela questão da comunicação, além delas não conseguirem expressar de forma adequada, dependendo do contexto que ela está inserida e dos prejuízos que ela tem, ela não consegue verbalizar sobre aquilo que está acontecendo. Então, a gente percebe que a forma que ela tem de se relacionar é através do corpo, é através do choro, é através, né, é a forma que ela consegue se regular. Então, a gente percebe muito esse fator da ansiedade. E a gente utiliza técnicas, né, técnicas de modelagem de comportamento, de role-playing, de ensaios sociais, né, utilizados como estratégias de enfrentamento. Para os adolescentes, muitas vezes, a gente utiliza esses ensaios sociais, né. O TEA, ele tem uma característica também, que é a dificuldade da percepção e identificação, muitas vezes, desses sentimentos e do contexto em si, né. Então, muitas vezes, as crianças, elas sabem o que é estar feliz, o que é estar triste, mas elas não conseguem identificar o que é uma pessoa feliz e o que é uma pessoa triste. Então, a gente traz esses ensaios sociais de uma forma muito lúdica com as crianças, para que elas consigam, né, ter essa percepção e começar a ter esse entendimento. O Denver, né, o modelo Denver de intervenção precoce, então, que traz uma intervenção do comportamento naturalista, que é aquele comportamento que a criança apresenta naquele momento, né, através da interação sensórios sociais, para atingir os objetivos dela, promovendo o aprendizado de habilidades de acordo com a faixa etária. Então, o que é esperado para aquela criança com 2 anos, o que é esperado para aquela criança com 5 anos, né? E a gente busca, através das técnicas, esses objetivos terapêuticos.
O TEACH, né, eu e a Milena, nós temos especialização além de outras especializações em TEACH também. Né? Então, o TEACH, a gente busca trabalhar muito com o ambiente, com a família, trazendo uma estrutura para esse ambiente, né, para facilitar o aprendizado e a autonomia. Né, através do quê? Dos suportes visuais, das rotinas, das agendas, da rotina previsível, da organização do espaço, né, para essa criança, porque a gente sabe que muitos estímulos hiperestimulam também essas crianças para auxiliar no processo de compreensão. Então, para isso, a gente faz a adaptação do ambiente, seja o ambiente terapêutico ou o ambiente em casa. Né? Então, a questão que eu vou falar também depois do treinamento parental, mas a gente faz toda essa adaptação do ambiente com os pais também e ensina eles as técnicas e a forma que eles podem utilizar as rotinas e as agendas que a gente monta individualizado para cada criança, né, promovendo, então, a maior independência e essa redução da ansiedade frente aos eventos que essa criança vai participar, seja ir para uma escola, ir para terapia, né, ir num médico. A gente consegue organizar isso de uma forma mais visual para a criança, diminuindo a ansiedade dela, então. A neuropsicologia, né, que também somos neuropsicólogas, então, o treino cognitivo, né, através das habilidades e do ambiente terapêutico e do que a gente busca para aquela criança naquele momento, com a redução da rigidez cognitiva, que é aquela dificuldade que o TEA tem, né, de entender o não, essa baixa tolerância à frustração, porque também muitas vezes não consegue se expressar de uma forma adequada, então a gente fala, não pode isso agora, mas não consegue se expressar do porquê não pode, eu não entendo por que não pode, né? Como que essa criança lida com isso naquele momento, então a gente trabalha a rigidez cognitiva, o controle desses impulsos e da impulsividade, porque uma criança já é muito esperada, uma criança típica já é esperado que a gente tenha muita impulsividade, porque não tem controle dos seus impulsos, está com vontade de fazer xixi e cocô, no início faz xixi e cocô, daí depois vai trabalhando outros aspectos e as crianças vão precisando controlar esses impulsos. Então, quando está na escola, não pode levantar simplesmente no banheiro, começa a entender regras sociais. Né? E com uma criança atípica, muitas vezes, que não consegue entender todo esse contexto, acaba sendo muito mais difícil. Então, esses impulsos também são muito maiores. Né? Então, a gente trabalha o controle de impulsos e a ampliação do foco atencional, através de desenvolvimento, né, no setting terapêutico, no consultório, né, do desenvolvimento dessas habilidades cognitivas. E não último, mas muito importante, seja em qualquer uma dessas intervenções, o treinamento parental. Eu costumo falar para os pais dos pacientes que eu acompanho de que as terapias, seja 1, 2, 3 vezes na semana, é um pontinho perto da semana inteira que esses pais têm com essas crianças. Né? Então, a gente está alinhado, a gente conseguir passar para esses pais e trabalhar com eles em casa também. Tudo que a gente trabalha no consultório é extremamente importante. Né? Nós somos uma equipe, eu sempre falo isso, nós somos uma equipe que busca o mesmo objetivo para aquela criança. Né? Então, que a gente possa estar alinhado, capacitando esses pais. Né? Quando a gente capacita, traz informação, a gente diminui a ansiedade, a gente consegue entender melhor o contexto. Né? Então, a gente capacita os pais ou os cuidadores, promovendo a continuidade da intervenção, não só lá no consultório, mas que isso vá para casa também, que seja levado depois para a família, diminuindo a ansiedade e capacitando, né, os pais e cuidadores diante da individualidade daquela criança. Então, muitas vezes, o que é bom, né, a gente escuta muito isso na sala de espera. As mães ficam conversando e, muitas vezes, o que é bom para o filho da fulana não é bom para o meu filho. Né? E isso é importante também, a gente conseguir ter essa conversa do porquê que isso não é... Por que a gente não faz desse jeito com o seu filho e faz do outro jeito com o outro paciente? Porque cada paciente tem a sua individualidade. Cada paciente, a gente precisa ver ele de uma forma muito ampla, né? E trabalhar de acordo com o que ele precisa naquele momento. Então, os benefícios da intervenção neuropsicológica. Né? Eu vou falar rapidinho, porque eu sei que a gente já esgotou o horário. Mas, então, a gente influencia diretamente no desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Na intervenção neuropsicológica, a gente trabalha o treinamento de funções executivas, né, que sejam as intervenções para desenvolver o planejamento, flexibilidade cognitiva, memória operacional, autonomia para essa criança.
Isso é feito na intervenção neuropsicológica, mas provavelmente também nas outras intervenções, né, que a criança faz com fono, com TO. Também é trabalhado esses treinamentos de funções executivas. A regulação emocional, como eu falei antes, essas técnicas psicológicas que ajudam as crianças a lidar melhor com as frustrações, com as ansiedades, promovendo esse bem-estar emocional, diminuindo a ansiedade. Fortalecimento das habilidades sociais, que essa criança, né, consiga estar dentro do contexto, mesmo que com todas as suas questões, mas consiga estar inclusa, participando, né? Aqui a gente fala muito das escolas também, o que muitas vezes causa uma ansiedade muito grande para as mães, para os pais, né? Enquanto está em casa é uma coisa, a partir do momento que vai para a escola, como que ela vai conseguir lidar com essas habilidades sociais, com as outras crianças? Será que vai ser convidada para as festinhas? Será que vai ser aceita pelos coleguinhas, né? Então, a gente trabalha as habilidades sociais dentro do consultório também. A redução de comportamentos desadaptativos, né, que a gente trabalha estratégias para minimizar as estereotipias, a agressividade ou as dificuldades de comportamento dentro do consultório, mas lembrando também sempre da regulação, né, emocional dessas crianças. A redução da rigidez cognitiva e a promoção da autonomia, que essa criança, né, que eu acho que é o objetivo de todas as terapias, que é o objetivo de todos os pais, que essas crianças consigam ter mais autonomia, que elas consigam estar inseridas em espaços que acolham, aceitem, entendam, né, e que promovam, muitas vezes, a saúde e o bem-estar dessas crianças em qualquer local. Assim, uma coisa que eu considero importante, a gente fala muito de ABA, sempre, né? A gente fala de autismo, fala de ABA. E o ABA sempre foi a terapia mais disseminada e que a gente realmente vê resultados, né, quando ela é bem feita. A gente vê muitos resultados, a gente vê que as crianças evoluem muito nessa parte comportamental. Mas a neuropsicologia é uma abordagem mais recente e hoje ela ainda está muito nas questões de avaliação. Por que a gente foca muito e trabalha muito com a neuropsicologia no consultório? Porque a questão do autismo ele é comportamental, porque a gente vê, né, a sintomatologia no comportamento, mas ele é toda uma alteração cerebral. E a neuropsicologia trabalha nas alterações, né, cerebrais. Então, a gente conseguindo trabalhar, por exemplo, flexibilidade cognitiva, que é uma função né, do frontal, a gente consegue diminuir muito crises. O que a gente conseguiria? Com o ABA, a gente faz uma análise funcional, entende, né, o antecedente, o comportamento, a consequência, e tenta mudar para não ter a crise, né, fazer o manejo de contingências para não ter a crise. Na neuropsicologia, a gente trabalha ali para a criança flexibilizar e ela conseguir lidar também com os imprevistos para não ter as crises. Né? Isso é bem importante. Né? Isso é lidar para trabalhar com ela para ela não ter as crises e não só fazer o manejo comportamental ou de ambiente anterior. Isso também para, né, controle inibitório, para outras questões que são também, a gente vê normalmente que tem prejuízos no TEA. E também a questão do foco atencional, que é uma questão que a gente bate muito na tecla, porque a criança acaba tendo muita dificuldade na escola, porque ela não consegue se concentrar. E a atenção seletiva dela, que é conseguir selecionar qual estímulo eu vou prestar atenção, é muito baixa, que normalmente é onde está baixo, né, no TEA. Trabalhando isso, a gente consegue que ela na escola ela tenha o melhor desempenho, que ela consiga parar também da agitação motora para fazer as atividades escolares e consiga desenvolver melhor. Então, por isso que a gente, né, foca tanto na neuropsicologia, a gente quis trazer isso também para ampliar esse conhecimento que ainda é mais restrito, né, poucas pessoas conhecem. E aqui a gente trouxe então algumas imagens assim, né, de atividades que a gente faz no consultório, só para ilustrar. A gente monta muito os materiais, a gente, claro, utiliza, né, jogos já convencionais prontos, né, mas a gente também monta muito, né,
plastifica, usa recursos sensoriais também que ajudam a estimular e ativar áreas cerebrais. Então, a gente botou 2 aqui, né? Aqui tem outro, aqui tem uma sala que a gente tem lá no consultório, e aí a gente tem uma variedade de recursos assim, né, para trabalhar com as crianças. Eu acho que voltei. Não. Aqui. Então, a gente trouxe uma frase final assim, para a gente finalizar a nossa apresentação, que é: como as aves, as crianças são diferentes em seus voos, mas iguais em seu direito de voar. E aí eu também quero ver se vocês têm alguma dúvida, se gostariam de perguntar alguma coisa. Muito obrigada, Milena e a Paola. Vamos fazer uma foto com os certificados e agradecer a presença de cada um de vocês, do pessoal que passou por aqui, de todos os palestrantes e toda a equipe que ajudou na organização desse evento. Vamos fazer a foto? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Então, a partir de agora, damos por encerrado esse evento da Frente Parlamentar alusivo ao Dia Mundial do Autismo. Muito obrigado à presença de todos vocês.